ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais 3 minutos. Claudinei Cossi. Três da tarde, mais 4 minutos. Olá, muito boa tarde para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Domingão é o dia clássico do futebol. O horário também é o horário clássico do futebol. Domingo, 4 da tarde. Daqui a pouquinho, Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola para Guarani e Santos. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance. Guarani e Santos para você nos canais Futebol Interior. Um grande abraço, obrigado pela audiência, você também ligado com a gente no Rádiosnet, no Tudo Rádios, no Cesses Rádios e também no Radios.com. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos sintoniza através do nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br. Obrigado a você também que nos vê na nossa live do Facebook Futebol Interior. Pode mandar a sua mensagem, participar, mandar o seu palpite, o seu abraço
e nós vamos registrar aqui no ar da nossa jornada esportiva. E 2 canais de YouTube para você escolher. Tem o Futebol Interior, que é o nosso antigo canal, e o mais novo canal, a nossa arena, o Futebol FI. Fique à vontade, escolha um dos 2 e participe também através do nosso YouTube da jornada esportiva do Futebol Interior, porque às 4 da tarde tem 4ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista, a bola rola para Bugre e Peixe. Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, a narração dele, Marcelo Bezerra, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença e a categoria de Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bravo Bugre Campineiro, uma grande tarde de esporte junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Venha jogar na BetChamps. Com a gente aqui também, Prone Alimentos, produtos sempre, mas sempre feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Acesse o site pronealimentos.com.br, conheça tudo sobre a Prone Alimentos e também onde você pode encontrar para comprar os produtos da Prone Alimentos. Com a gente também Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente Shimozono, Mega Sorte Loterias do meu amigo Yutaka Shimozono. Mega sorte para você em 3 endereços em Campinas. Na Ricardo Moro, no Jardim Nova Europa. Na Silvio Rizardo, lá no Jardim Campos Elíseos. E também no Jardim Garcia, na Avenida Transamazônica. Com a gente a pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça sempre pelo delivery, 3744-2121. Com a gente também Brumas, camisetas e uniformes personalizados do meu amigo Maurício. Acesse o site brumascamisetas.com.br. E Futebol Interior, o site da informação esportiva. Se não deu no site Futebol Interior, cuidado, hein? Pode ser fake news. 3 da tarde, mais 8 minutos. A partir de agora eu vou girando as primeiras e principais manchetes aqui na nossa jornada esportiva nos canais Futebol Interior, com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui no Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Bugre. Vem comigo, torcedor do Guarani. É hora de reabilitação no Campeonato Paulista da Série A1. Depois de 2 derrotas consecutivas, o Bugre vem para cima do Peixe, buscando a sua recuperação no Campeonato Paulista. E o primeiro destaque do Bugre chega na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja muito bem-vindo. O destaque do Bugre. Boa tarde, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Com 3 pontos, o Bugre começa a rodada na vice-liderança do Grupo A. Para a partida, o técnico Daniel Paulista poderá ter o retorno do zagueiro Ronaldo Alves e do volante Índio, e também do lateral Matheus Pereira. Isso mesmo, todos recuperados e liberados do período de isolamento após testarem positivo para a Covid-19. Já o lateral Diogo Matheus e o meia Vitinho, também infectados pelo coronavírus, continuam fora do time.
lesionado. O volante Silas é mais um desfalque confirmado. Então quem está fora na partida de hoje, o lateral direito Diogo Matheus e o meia Vitinho, isolados ainda por conta da Covid, e o volante Silas com problema muscular. Claudinei Corsi. Tá aí o destaque do Bravo Bugre Campineiro, primeiro do Guarani, Albert Cavalcante. E eu quero também o destaque do adversário do Bugre, que vem embalado, hein, depois da vitória sobre o Timão. E o Santos, hein, Albert? O Peixe chega para a partida do jogo de hoje com a confiança lá em cima, né? Venceu o Corinthians de virada por 2-1. Foi a primeira vitória do time comandado pelo técnico Fábio Carille na temporada. E de quebra, o Santos encerrou um tabu que havia começado em 2015, quando tinha vencido o rival pela última vez fora de casa. E quem está fora da partida de hoje? Kevin, que se recupera da lesão do joelho, e Sandri, ainda em recuperação de lesão no tornozelo. Claudinei Corsi. Deveremos ter, sem dúvida nenhuma, um grande jogo. O Guarani buscando a recuperação no Campeonato Paulista e o Santos embalado pela vitória sobre o Timão. E quem vai comentar a partida aqui esta tarde nos canais Futebol Interior é ele, Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, o nosso presidente, o seu destaque, o seu comentário inicial, a sua expectativa para Guarani e Santos. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Claudinei Corsi, grande abraço a você, não nos abandone mais, pelo amor de Deus, sentimos a sua falta nas jornadas anteriores, daqui pra frente, sempre aqui ao meu lado direito, tá bom, Claudinei? Um abraço aqui ao Marcelo Bezerra, Albert Cavalcante, pessoal do áudio e vídeo e todos que estão aqui acompanhando o nosso trabalho nos canais Futebol Interior. Dizer que o Santos é favorito porque venceu o Corinthians por 2-1. Venceu o Corinthians por 2-1 não quer dizer muita coisa. Vejam que campanha está fazendo o Corinthians e o próprio Santos, que começou empatando com a Inter de Limeira, perdeu para o Botafogo dentro da Vila Belmiro e só foi ganhar do Corinthians. Por isso está com um timeco nesse campeonato. Haja vista esse grupo A do Campeonato Paulista é o mais fraco que tem. E aí o pessoal já brigando por posições. Veja que o Corinthians é o líder com 4, o Guarani com 3. No grupo da Ponte, por exemplo, a Ponte é 4 e é lanterna do campeonato. E o Guarani com 3 é vice-líder do grupo. Então veja uma fragilidade do grupo A. No jogo de hoje, todos nós esperamos que o Guarani mexa no time, o técnico Daniel Paulista, em função da última apresentação contra o Mirassol. O time não entrou em campo e os que entraram não corresponderam. Então ele deve mexer no time, daqui a pouco o Albert vem aí com a escalação e algumas novidades. O time do Santos, o Carille está certo, o time que ganha não se mexe. Mas não venham dizer que o Santos é favorito, simplesmente pela vitória contra o Corinthians. Vamos ver no jogo de hoje, pau a pau, jogo dentro de casa, o Guarani eu acho que leva uma certa vantagem. Aí o destaque, a expectativa do comentarista, o nosso presidente Wagner Ferreira, ele vai comentar o jogo aqui, Guarani e Santos, às 4 da tarde, a bola rola no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani e Santos, e quem vai narrar e contar a história desta partida aqui nos canais Futebol Interior, direto de Piracicaba para o mundo, é ele, Marcelo Bezerra. E aí, Marcelo, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Peixe. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Claudinei, boa tarde, Wagner, boa tarde, Albert, boa tarde, Felipe Marques, comandando a mesa de áudio e imagem aqui dos canais Futebol Interior. Um dia bonito, um dia de sol, um dia legal demais para o futebol, expectativa de um grande jogo entre a equipe do Bugre contra o Peixe. E o Guarani geralmente pesca o peixe, então eu acho que hoje o Guarani sai do Brinco de Ouro com uma vitória com os 3 pontos. Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí então a expectativa otimista de Marcelo Bezerra, vai narrar a partida, transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Um grande abraço a você que está ligado com a gente no Facebook, através de um dos nossos canais do YouTube, o Futebol Interior ou o Futebol FM, e também você que nos ouve através do canal de áudio no nosso site www.futebolinterior.com.br, onde você tem todas as informações do esporte, o placar ao vivo mais famoso do Brasil, onde todos consultam para saber o que é que está acontecendo. Agora, 3 da tarde, mais 14 minutos, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. É rapidinho, pai bola.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Claudinei Cosi. 3 da tarde, mais 18 minutos, 3:18 no ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. 4 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola para Guarani e Santos. É o Bugre buscando a recuperação no Campeonato Paulista da Série A1 e o Santos vindo embalado de uma vitória sobre o Corinthians. O Albert Cavalcante, o Guarani, já está definido pelo técnico Daniel Paulista. É isso, Albert? Definido e escalado, Claudinei Legal, Corsi. no pique do rádio. Daqui a pouquinho ficha técnica completa, mas só para o torcedor saber como joga o Bugre. Tem novidades, hein, Albert? É isso aí, o técnico Daniel Paulista escala o Guarani dessa maneira, Claudinei Corsi. Não percam, hein? Kozlinski, Matheus Ludic, Hernando, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do Break. O Wagner Ferreira, tá aí então, lateral que veio do Cruzeiro, que dizem era reserva lá, o Bidu foi embora para lá, o lateral veio para cá, já faz a sua estreia, o Índio volta no time do Guarani, o ataque é mantido. Rapidamente, Wagner, dá uma pincelada aí agora que o Guarani já definiu a equipe. Eu acho que cometem uma injustiça aí com o Eliel. A válvula de escape ali pro adversário não era pelo lado esquerdo da defesa do Guarani, sim pelo lado direito, com o Ludic. Há 2 partidas vem comprometendo.
E ele mantém o Ludwig, mesmo porque não tem opção, né? O outro titular, que seria o Diogo Matheus, ainda está com um problema lá de recuperação de Covid. Então, tem que aguentar o Ludwig por aí. Do lado esquerdo, o Eliel não vinha comprometendo. Tá certo que estava deixando muita saudade, né, do Bidu. Mas era o que tinha no momento. Era o Eliel, não estava comprometendo no setor defensivo. Mas esse Matheus Pereira, que chega aí com status de titular, então quem sabe o Guarani pode ganhar alguma vantagem ali por aquele setor. E no meio campo a gente já pedia, todo mundo aqui ouviu o nosso comentário no final da partida contra o Mirassol, e que queria que haver uma mexida ali no meio. Para que 3 volantes? Ele sacou o Persson, mantém o Bruno Silva e introduz o Índio e o Giovani. O Índio que já está acostumado a fazer essa função de segundo volante, e o Giovani que é o meia que sai para o jogo. Então, correto aí o Daniel Paulista nessa mexida. E no ataque, mantém a formação com o Iago, o Lucão e Júlio César. Sem dúvida alguma, é um Guarani melhor para a partida de hoje contra o Santos do que contra o Mirassol. Vamos ver na prática se funciona. Então a perspectiva aí, a expectativa do torcedor é boa, Wagner Ferreira. Pode ser boa para uma vitória, a recuperação do Bugre. Pois é, porque dificilmente o Guarani vai repetir uma atuação tão desastrosa contra o Mirassol. Hoje contra esse Santos, que você vai analisar o Santos aqui, tem uma maioria de jogadores da base e poucas estrelas, mas é um time bem treinado pelo Carille. Mas o torcedor do Guarani pode ter confiança que não perde hoje. Vamos dizer que o empate é bom resultado? Eu diria que não, porque a briga ali pela vaga no grupo D, grupo A, que é o do Guarani, está bem acirrada. Vejam que o Água Santa ganhou do Novo Horizontino e já empatou o número de pontos com o Guarani. Então, realmente, eu acho que o empate já não é bom resultado hoje mesmo, diante de um dos grandes que é o Santos. Viu, presidente? Até ele perguntado, né, o Daniel Paulista na coletiva, se tinha sido a pior partida do Guarani na temporada, e ele concordou com a gente, né? A pergunta foi da gente, e ele concordou que o Guarani foi a pior partida sob o seu comando no Campeonato Paulista. Até ele falou que o primeiro tempo foi muito ruim, no segundo tempo melhorou um pouco e que faltava um pouco mais de mobilidade no meio campo. Então essa é a explicação do Giovani Augusto. Ele que na partida passada não entrou como titular porque ele ainda não estava se sentindo confortável para se manter, né, começando jogando. Hoje o Daniel Paulista começa com o Giovani Augusto e quem sabe, né, a famosa, né, a criação do Guarani que estava nos pés do Persson na partida de hoje possa ser transformada em gols e mais chances. E, segundo informações, o Giovani não tem condições de suportar os 90 minutos. Ele jogaria o primeiro tempo, uma boa parte do segundo, e seria substituído. Então, praticamente deixando já uma substituição quase que certa no time do Guarani. Legal, Wagner Ferreira, esse nome diz alguma coisa, Wagner Ferreira? Edson Frank Benedicto Bernardo? Popular? Frank que jogou no Guarani, é nosso ouvinte, está curtindo a nossa jornada esportiva? Eu lembro sim do Frank, ponta direita. Ponta direita, ele diz aqui, ó, lembro da década de 80, no Campeonato Paulista, Guarani Futebol Clube 5, Santos 0. Foi o melhor jogo da minha carreira, que atuei pelo Guarani Futebol Clube. Ele diz, aqui é o ponta direita, né, que é cria da base do Guarani e torcedor bugrino até hoje. Ele põe um HSG aqui, hoje e sempre Guarani. Então tá aqui o Frank, viu, Wagner Ferreira? Curtindo aqui a nossa jornada esportiva e lembrando desta vitória quando ele jogou 5-0 pro Bugre, Vagnão. Esse 5-0, não sei se foi aquele jogo onde o Edu Lima era o ponto esquerdo, não sei se foi esse jogo não. Ou era da molecada ainda do tempo. Vamos ver se o Frank lembra pra gente aqui, ele tá curtindo a gente. Vê se você lembra aí, Frank, manda pra gente aqui no Facebook como é que jogou o Guarani nessa vitória por 5-0 pra gente trazer aqui a informação pro torcedor do Guarani. Também o Amarildo Silva Barreto, de Itapetinga, Bahia, ligado na torcida do Santos, que sempre deu chance a jogador da nossa região. O Endel, Paulo Almeida, Messias, Robert, Marcos Leonardo, tá aí então o Amarildo curtindo também a nossa jornada esportiva. O Rodrigo Ribeiro com a gente também, e o Diego Gomes tá com a gente aqui também, mandando um abraço. Vamos Bugre no Facebook, daqui a pouco eu passo lá pelo YouTube. Fala, Vagnão. Junei, você sabe que, todos devem saber também que o jogo de hoje é torcida única, só a torcida do Guarani. Sim. Mas eu tô sabendo que muitos torcedores do Santos estão infiltrados entre torcedores do Guarani. Não sei onde eles vão ficar no estádio, mas que adquiriram o ingresso e vão pro jogo, pode ter certeza. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Não deveria, porque se não existe a possibilidade de duas torcidas,
não deveria entrar, né? Mesmo porque o cara vai lá para fazer o quê no estádio? Ele não vai poder torcer, né? Porque se ele compactar num bloco na cabeceira, o policiamento vai lá e vai tirar. E se ficar no meio do torcedor do Guarani, ele também não vai poder torcer. Então, atitude meio absurda, né? Mas, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Inteligente Futebol Clube, o nome disso. 3 da tarde, mais 25 minutos na jornada esportiva dos canais de Futebol Interior. Como sempre, a participação do nosso diretor-geral aqui, Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos fazer um combinado de jogadores do Guarani e do Santos, tendo como referência os anos dourados do futebol de Campinas, anos 1970, 1980. Um ano interessante também para o Santos, surgimento dos meninos da Vila. Guarani, campeão brasileiro em 1978. Santos, campeão paulista em 1978. O técnico, José Macia, o Pepe, sucesso no Guarani e no Santos. João Roberto, Mauro, Joãozinho, Amaral e Wilson Campos. Paulo Isidoro, Ailton Lira e Rubens Feijão. Capitão, Careca e Bozó. Sim, o ataque campeão brasileiro de 78, todos jogaram no Guarani e no Santos. Vamos agora falar de posição por posição aqui no Futebol Interior. João Roberto, goleiro. João Roberto, reserva de Neneca. Em 1978, teve uma rápida passagem pelo Santos. Aliás, Neneca teve uma experiência no Santos no início dos anos 70, mas acabou não sendo aproveitado. Na lateral direita, o campeão pelo Guarani, Mauro Campos, o grande Mauro. Infelizmente, o falecido Mauro Campos. Mauro também jogou no Santos. Uma dupla de zaga de primeira qualidade. Joãozinho, o irmão de Bezerra, revelado pelo Guarani, campeão paulista pelo Santos, nos meninos da Vila. Completando a zaga, outro grande zagueiro, outro zagueiro revelado pelo Guarani, Amaral, titular na Copa do Mundo de 1978. Para mim, o maior quarto zagueiro que eu vi jogar. Na lateral esquerda, Wilson Campos. O Wilson jogava tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Surgiu no Guarani, jogou 2 vezes no Santos e fez história em Ribeirão Preto. Até hoje, ídolo do Botafogo. No meio-campo, um grande meio-campo. Fez mais sucesso esse meio-campo jogando no Santos do que no Guarani. Paulo Isidoro, Ailton Lira e Rubens Feijão. Paulo Isidoro, campeão paulista em 1984. Jogando no Santos, era muito bom o Paulo Isidoro. No final de carreira, Paulo Isidoro jogou no Guarani e foi muito bem no final dos anos 80. Inclusive, vice-campeão paulista em 1988. Ailton Lira, o grande Ailton Lira, revelado pela Ponte Preta, imortalizado na Caldense. Sucesso nacional a partir do Santos. Depois do Santos, esteve no São Paulo, no Oriente Médio, e na volta do Oriente Médio, em 1982, teve uma passagem pelo Guarani. Ailton Lira não foi tão bem no Guarani, mas era um craque. Completando o meio-campo, Rubens Feijão. Rubens Feijão, clássico, um jogador de raro talento. Revelado pelo Santos, foi para o Bangu, na época grande do Bangu, de Castor de Andrade. O Guarani contratou e em 1983-84, Rubens Feijão teve ótimos momentos no Guarani. No Guarani, esteve no Ceará e jogou muito tempo em Portugal. Rubens Feijão é de Taubaté. E o ataque, Capitão Careca e Bozó, sim, Capitão Careca e Bozó. Os 3
campeões brasileiros em 1978, jogaram no Santos. Capitão jogou no Santos emprestado pelo 15 de Piracicaba. Isso antes de vir para o Guarani. Capitão do 15 teve 2 empréstimos. Um para o Santos e outro para o Vasco da Gama. Careca, o grande Carecone, um dos maiores jogadores do mundo. Careca, bem no final de carreira, jogou no Santos. Dizia Careca que era uma homenagem ao seu pai, seu Oliveira, ponta esquerda. Seu Oliveira era santista e Careca, para homenagear seu pai, jogou no Santos em final de carreira e fez vários lances interessantes do Santos, mas poucos gols. Na ponta esquerda, Bozó. A torcida do Guarani até hoje adora Bozó. Bozó esse ano faz 70 anos e o Bozó veio do Santos para o Guarani, revelado pelo São Bento, esteve no Atlético Mineiro, mas chegou ao Guarani vindo do Santos. Bozó estava encostado no Santos. Ele perdeu um pênalti em 1977 e ficou marcado pela torcida santista. Daí ele foi negociado com o Guarani e conquistou o título em 1978. Treinador, vários treinadores fizeram um sucesso no Guarani e no Santos, mas aqui no futebol interior, na seleção de jogadores Guarani Santos, o treinador é José Macia, o mito Pepe. Pepe, campeão paulista com o Santos em 1973, o segundo maior artilheiro como jogador da história do Santos e como treinador fez sucesso no Santos, fez sucesso no Guarani, foi campeão brasileiro no São Paulo. Guarani e Santos, sempre revelando grandes jogadores, grandes talentos. As categorias de base do Guarani eram referência e do Santos continuam sendo até os dias atuais. Aqui no futebol interior, um combinado de jogadores de Santos e Guarani, notadamente dos anos 1970, 1980. Quer falar no futebol interior? Quer que eu conte a história de algum atleta, de algum confronto, de alguma equipe? Fale comigo nos canais oficiais do principal portal de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br. Muito obrigado à participação de Arthur Eugênio Matias aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior, 4 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani Santos, que você vai acompanhar aqui na narração de Marcelo Bezerra, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. E o Frank, né, ex-ponta direita do Guarani, ele disse aqui, o time que ele passou aqui, Wagner, na verdade é o time de 78, né? Ele disse da vitória do Guarani em cima do Santos 5-0. Neneca, Mauro, Edson, Gomes, Miranda, Zé Carlos, Renato, Zenon, Frank, Careca e Bozó, com exceção do capitão aqui que entrou depois, né? E ele diz aqui que foi o primeiro jogo, ele tinha 17 anos e foi a 4ª partida dele como titular do Guarani, Wagner. Eu estava olhando a escalação aqui, realmente o capitão, pela escalação o capitão entrou depois, vinha sendo... não sei, ele não falou aqui. Ele era o titular, né, da equipe campeã de 78 e em 80, portanto, estava mantendo praticamente o mesmo time. Grande Frank, gostava dele, ponta aberto, hoje não tem mais essa função, né, não tem mais ponta direita, ele ia morrer de fome, mas no tempo dele realmente foi muito bom jogador. Legal, tá aí, mais uma vez um abraço para você, viu, Frank? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui, torcendo para o Guarani. Estamos aí pedindo desculpas a você, ouvinte do Futebol Interior. Estamos com um probleminha técnico aí, nessa chuvarada aqui em Campinas. Tá difícil realmente de a gente ajeitar os equipamentos e tem um chiado aí de fundo, hora um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas nós estamos tentando aqui equilibrar isso aqui e resolver esse problema. Desde já a gente pede desculpas, né? Vamos ver se a gente consegue aqui amenizar este problema, né? Para levar a você o melhor som possível, como você já está acostumado aqui nos canais Futebol Interior.
3 da tarde, mais 34 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Três horas mais 38 minutos, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Estamos por aqui, daqui a pouquinho, 4 da tarde. 4 da tarde tem Guarani Santos, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você, ligado com a gente aqui, não vai perder um só lance. Albert Cavalcante, me dá mais um destaque do Bugre aí, Albert. Atuação ruim contra o Mirassol deixou no ar a possibilidade de mudanças no Guarani. Nas palavras do professor Daniel Paulista, um dos fatores que fizeram com que o Guarani tivesse uma partida ruim foi a falta de criação no time. E assim foi feita a mudança pensando nisso. Giovanni Augusto vai fazer a sua estreia como titular. É isso mesmo, Giovanni Augusto, ou Giovenco Augusto, irá fazer a sua estreia como titular e também o recém-contratado. O lateral esquerdo, Matheus Pereira, estará também em campo entre os 11
para a partida contra o Santos, Claudinei Corsi. Legal, o Wagner Ferreira, você estava dizendo aí na sua abertura, né, que você manteria o Eliel então, o Wagner Ferreira, na lateral esquerda do Bugre? Olha, se contratar o Matheus Pereira para substituir o Bidu, evidentemente tem que pôr para jogar. Agora, em relação aos jogos anteriores, não acho que o Eliel comprometeu. Realmente é uma grande diferença entre Bidu e Eliel. Mas o Eliel não comprometeu em termos defensivos. O Guarani precisava de alguém que levasse essa bola lá para frente para fazer aquela dobra com o Júlio César, como aquele esquema do Daniel Paulista. Passou agora, fome a partida passada, né? Passou fome com o Eliel, né? O Eliel é mais né? Ele fica mais postado atrás, ele tá passando fome, o Júlio ainda César. mais jogando fora de casa, não passou do meio de campo o Eliel. Por isso que eu disse que foi uma injustiça que fizeram com ele. Mas se contratar no cara para ser titular, que ponha para jogar. Então tá jogando. A válvula continua sendo do outro lado. O Ludic, esse sim, é um menino, né, que já marcou gol em derby, já marcou gols em outras partidas do campeonato da Série B. Mas nesse campeonato aqui, em 2 jogos seguidos, ele comprometeu. Mas, no entanto, não há substituto à altura e nenhuma improvisação caberia por ali. Como o jogo é dentro de casa, é bom deixar o Ludic por ali. Mas eu acho que queimaram o Eliel nessa daí, viu? Então, o presidente, assim, o Eliel, ele disputou, né, a Copa São Paulo, né? Ali o Daniel Paulista chamou ele às pressas para poder compor elenco, já sabendo que o Bidu ia embora. E ali depois apareceu com o Matheus Pereira, né? E como disse o presidente, né, caso você, principalmente, né, trazendo o jogador, o Matheus Pereira, que tem uma certa rodagem, isso no ponto de vista da gente que não estamos lá no dia a dia do Cruzeiro, né? Ali ele acabou perdendo a posição, tanto com a chegada do Bidu e também com o Samuel, né? Eu não sei o nome do jogador que saiu aqui da Ponte Preta, que acabou indo pro Cruzeiro. Rafael Santos, obrigado. Rafael Santos. E ali só que ele foi revelado em 2020, ele tem 30 e poucos jogos, né, com a camisa do Cruzeiro, e acabou vindo para o Guarani para suprir, entre aspas, a ausência do Bidu. O Eliel, sendo prata da casa, eu acho que o Eliel teria que ser a primeira opção. Não, agora vamos ver aí um jogo muito grande, né, que é contra o Santos. Eu daria mais essa chance para o Eliel e depois, quem sabe, colocar aos poucos o Matheus Pereira, porque, como mesmo disse o presidente, acabou dando uma leve fritada. Você acaba colocando a responsabilidade num jogador ainda que é seu prata da casa. E futuramente o campeonato paulista também tem o campeonato brasileiro que é longo, você acaba fritando. O Albert, a alteração pura e simplesmente não chega a espantar. A alteração tinha que ser feita do lado direito. Exatamente. Mas como não há o titular ali pelo lado direito, vamos ter que aguentar o Ludic. Então essa alteração, a entrada do Matheus Pereira, é uma pena, porque o Eliel não estava tão mal assim para ser sacado do time. Então, levando até em consideração a essa substituição, o Rodrigo Andrade, eu acho que sairia na frente do Índio. Pelo futebol que ele apresenta, ele apresentou. Pelo futebol dele, exatamente, realmente, eu acho que o Rodrigo. Parece que ele tá meio fora de forma, e o Rodrigo, e o Índio ficou por esse problema, né? O problema da Covid, tá recuperado, mas eu acho assim que bola por bola, até mesmo por função, eu acho que o Rodrigo Andrade deveria estar no lugar do Índio. Não o Índio começar entre os 11. O Daniel gosta muito do Índio, né? Um jogador operário, né? Realmente, tecnicamente, tem lá, canhoto, né? Tem lá os seus limites. Então, eles deixam o Bruno Silva mais fixo na contenção e solta um pouquinho mais o Índio e o Giovani na armação da jogada. O Giovani que hoje fará as funções do Regis. E nós vamos ver se ele tem bola para isso tudo, se está em condições físicas para levar, então, o Guarani a esse tipo de jogo. Porque para acompanhar, viu, presidente, para ele acompanhar a correria do Iago, o Júlio César ali, ele que é o jogador base, né, do Daniel Paulista, também junto com o Índio, o Júlio César terá que fazer uma função tripla aí, né? Que ele vai ter que, além de ajudar lá na frente, vai ter que ajudar muito na recomposição, porque Iago e Giovanni Augusto, ali vai ser um pega pra capar, uma correria, ali o Daniel Paulista, ali não teve, como ele mesmo disse, né, que o Guarani não tem muito tempo para treino, né? E sim é na base da conversa. Vamos ver, né? Que a última partida, na ótica do treinador, foi como a pior partida do Guarani nessa temporada, né, presidente? Hoje nós temos que ficar com as escolhas do Daniel Paulista. Não tem outra alternativa. Ele tira um dos volantes, hoje o jogo dentro de casa não precisaria de um terceiro volante. Então o Persson vai para o banco.
O Rodrigo Andrade provou que tem técnica, mas não está bem ainda para suportar um ritmo de jogo, né, diante de uma correria dessa que deve ser o time do Santos. Vai para o banco. O Madison já foi testado em 3 partidas. O técnico me parece que não gostou dele. Ou pelo menos o Giovani pedindo passagem barrou o Madison. E no ataque, o Ronald já teve as suas chances. O Iago continua tendo a preferência do treinador. E depois vem o Lucas Venuto, que apareceu poucos, uma minutagem muito pequena de jogos. O Renanzinho, que é o eterno reserva. E o Maxwell, que entra... E uma coisa que eu não entendo é o Lucas Venuto, né? O Lucas Venuto, ele não ter mais rodagem nessa equipe. Ele entrou na partida passada, entrou no lugar do Iago, se eu não me engano, presidente. Até que eu dar uma olhada aí, ele entrou no lugar do Iago. No lugar do Lucão, né? Lucão, o Lucas. Perdão, Lucas, isso. E assim, o Lucas Venuto, ele é um jogador também que foi o pedido do técnico Daniel Paulista quando ele estava no Sport. Porém, eles ficaram pouco tempo juntos, né? Depois o Daniel Paulista foi demitido do Sport. E ali estava ele no Santos, ali rodou por algumas equipes fora do Brasil e conseguiu sua rescisão, né, contratual com o Santos e acertou com o Guarani. Assim, ele também é um jogador também fora de série, viu? Ele é fora de série. Ele, como também no banco do Santos, hoje tá ele, viu? O Alanzinho, camisa número 49, que terminou a temporada 2021 no Guarani. São jogadores, assim, que bebem água do Santos, né? E acabam virando craques. Eu estou aí curioso. Eu achei mesmo que o Lucas Venuto, camisa número 77, teria mais chances, até mesmo no lugar do Iago. Só que o Iago, ele é o jogador que, com essa formação com 3 volantes, o Iago é o carregador da bola lá na frente para depois ver o que acontece, né, presidente? Agora, caberia então no mesmo time Lucão e Lucas, que eu não vi ainda esses dois jogarem juntos. Exatamente, Lulu. O ataque Lulu. Lucão e Lucas, seria uma boa, né? Ali agora... Como é que é o negócio? Lulu, o Lucão do Break e o Lucas. Pelo amor de Deus. Então deu um nome melhor, Claudinei Corsi. Você não falou que era El Tanque, era não sei o que. Não, mas... com Lulu. Mas é porque o presidente... quando Lulu. o Lucas... olha só, Lulu quando é o nome Lucão... de cachorro. Não, Claudinei Corsi, que isso? Lucão do Break, quando ele está na partida passada, ele não estava... Lucão é o tanque do break. Eu acho que o Claudinei não pegou a conversa toda. Lulu Então... não é o nome do jogador, é a dupla. Obrigado. Lucão e Muito Lucas. obrigado, presidente. Não explique-se, né, Albert Cavalcante? Mas você viu como é que é? Ele chegou na metade, já veio dando no meio, um carrinho por trás. Preocupado com o sinal aqui do ar da gente. Mas ele deu uma cotovelada, ele deu uma de Hernando agora, né? Por trás, é uma falta... Cartãozinho amarelo. Um cartãozinho amarelo, sem conversa, que essa é o Claudinei Corsi deu no meio, presidente. Bom, numa dessas, a gente pode entender que o Daniel Paulista não peca por omissão. Já botou a goiabeira para chacoalhar, coloca os jogadores que tinha que colocar e vamos ver o que é que dá diante desse Santos, que é uma verdadeira molecada. O Santos é um verdadeiro formigueiro, é impressionante. Quando a cuíca ronca, os caras estão sem dinheiro para fazer contratação, vão lá buscar lá em São Vicente, não sei onde, trazer essa molecada que é a água do rei, velho. Vejam esse Marcos Leonardo aí, fez 2 gols, né, na vitória contra o Corinthians. Exatamente. O outro ladinho direito lá, o Ângelo Gabriel, 17 anos. Tem outro menino aqui que joga, o zagueiro central, o Kaique, tem 18. O Lucas Braga. Então, tem o veterano, né? O Ricardo Goulart, né? O camisa número 10. Dele contratação peso de ouro. E tem que ficar esperto com esse camisa número 10. É o cérebro pensante, como diria Albert Cavalcante, da equipe do Santos, né? E tem que ficar de olho. E o Carille, querendo ou não, o Carille pra mim tinha encerrado, né, sua carreira, né? Ele veio para o Santos, com o Santos... né, capengando aí, ele consegue tirar leite de pedra. Parabéns o técnico Carille, né, assim como o Daniel Paulista, que sabe trabalhar com o que tem em mãos. Não treinadores que chegam aí só trabalham com jogadores renomados. Parabéns aos 2 técnicos, Daniel Paulista e também o Fábio Carille. Legal, 3 da tarde, mais 48 minutos, 3h48. Acho que agora sanamos o problema aqui, você ouvinte aí do Futebol Interior. Agradeço aí o retorno de vocês através aí da nossa live do Facebook, também do YouTube. Agradecendo aqui ao Marcelo Bezerra, o Felipe Marques, né, que trabalharam bastante aqui agora para tentar solucionar esse problema aqui. O Albert Cavalcante, que só ficou dando palpite, só atazanando. Agora, 3h49, rápido intervalo, e a gente volta já aqui para a ficha técnica do jogo. Daqui a pouquinho.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Claudinei Cossí. 3 da tarde, 52 minutos em Campinas, 3h52. Da já, 4 da tarde, a bola rola, tem Guarani e Santos. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante, as equipes na pedra, Albert. Na pedra, Claudinei Corsi. Legal, então para Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Guarani e Santos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Matheus Ludic, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: Hernando, camisa número 14, e Derlan, o 34.
Na lateral esquerda, o estreante Matheus Pereira, camisa número 16. Os homens do meio-campo do Guarani: Bruno Silva, o capitão, camisa número 6. Índio, o 23. E ele, o camisa número 10, Giovanni Augusto. Os homens de frente do Bugrão: Iago, camisa número 97. Júlio César, o camisa número 7. E ele, Lucão, é o tanque do break, camisa número 11. Repeteco do Guarani: Kozlinski, Matheus Ludic, Hernando, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do break. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Gabriel Mesquita, Ronaldo Alves, João Vitor, Eliel, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Madson, Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho e Ronald e Claudinei Corsi. Tá aí então o Guarani, Albert Cavalcante, na tela pra você aí do YouTube e também do Facebook. Guarani 3 jogos com uma vitória e 2 derrotas, ocupando a segunda colocação do Grupo A com 3 pontos, marcou 2 gols e sofreu 4. Artilheiros Lucão do break e Diogo Matheus com 1 gol cada um. Próximo compromisso do Bugre, dia 9 de fevereiro, quarta-feira que vem, contra o Botafogo às 21h30 no Brincão de Ouro da Princesa. Futebol Interior. E o Santos do técnico Fábio Carilli vem definido e escalado assim: João Paulo, goleiro, capitão, camisa número 34. Madson, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Peixão: Kaique, camisa número 28. E Eduardo Bauerman, camisa número 4. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan, camisa número 3. Os homens no meio campo do Santos: Camacho, camisa 29. Vinícius Anucelo é o 25. E o Ricardo Goulart é o camisa número 10. Os homens de frente do Santos: Ângelo, camisa número 11. Lucas Braga, o 30. E Marcos Leonardo, 9. Repeteco do Santos: João Paulo, Madson, Kaique, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Vinícius Anucelo, Ricardo Goulart, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Caso o técnico Fábio Carilli quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas John Diógenes, Luiz Felipe, Velasquez, Lucas Pires, Vinícius Balieiro, Alanzinho, é ele mesmo que estava no Guarani, Luiz Henrique, Carlos Sanches, Pirani, Marcos Guilherme e Léo Batistão. É o Santos da Vila Belmiro, 3 jogos também, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, ocupando a segunda colocação do Grupo D, com 4 pontos. Marcou 2 gols e sofreu 2, saldo 0. Artilheiro Marcos Leonardo, com 2 gols. O próximo jogo do Peixe, dia 10 de fevereiro, quinta-feira que vem, contra o São Bernardo, às 7 da noite, na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o Douglas Marques das Flores, com seus auxiliares Neuza Inês Bach e Leonardo Tadeu Pedro. O quarto árbitro, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, e o árbitro de vídeo na sala da TI, Márcio Henrique de Góes. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3 da tarde, 57 minutos, virou aqui, 3h58, faltando 2 minutinhos. Wagner Ferreira, rapidamente, a sua pincelada antes de eu passar o comando pro Marcelo Bezerra. Diz aí, Wagner. Bem, o técnico Fábio Carilli acerta na mosca em manter o mesmo time que venceu a partida contra o Corinthians por 2-1 de virada, lá em plena Itaquera. E tá certo, o time que ganha não se mexe. Já pelo lado do Guarani, o Daniel Paulista fez o que tinha que fazer. Não está pecando por omissão. Ele mexe no time por atacado, em algumas posições duvidosas, mas em outras ele acerta. Mas está mexendo no time, é o que tinha que fazer. Então é um Guarani teoricamente mais forte do que o Guarani que nós vimos nas 3 primeiras partidas, principalmente nas 2 últimas. E, portanto, o Guarani jogando em casa, com essas modificações, tem a impressão que leva uma certa vantagem desse bom time do Santos. Tá certo então, 3 da tarde, 58 minutos. Lembrando que por aqui nós falamos em nome de Bet Champions, Prone Alimentos, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas, uniformes e camisetas, e também para o site Futebol Interior, o site da informação esportiva. 3 da tarde, 59 minutos. Eu fico por aqui e volto no intervalo FI, porque a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva dos canais Futebol Interior,
para tudo que vai acontecer nesse primeiro tempo. Vem ele! Marcelo Bezerra. Muito obrigado, meu caro Claudinei Corsi. Um grande abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga ouvintes dos canais Futebol Interior, a você que nos acompanha. Um grande abraço, é um prazer imenso, é uma alegria imensa em estar na sua companhia mais uma vez nesta linda tarde de futebol na cidade de Campinas. Já choveu bastante, já fez aquele tempo nublado, mas já há algum tempo o sol saiu, o Rei Sol saiu. Aliás, meu caro Albert Cavalcante, uma fotografia muito bonita do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o gramado aparentemente bem tratado, o sol saiu depois de muita chuva, enfim, uma tarde clássica, um domingo clássico de futebol, expectativa de um grande jogo. O público não é tão bom assim, mas a fotografia à nossa frente é maravilhosa, né? É, o estádio bem cuidado, né? O Brinco de Ouro está a coisa mais linda, torcedor bugrino, que estádio maravilhoso, essa coisa mais linda, ótimo para a prática do futebol. E quem sabe, aposto todas as fichas, também até com esse layout bonito que estamos aí, né? Também, quem tá nos bonitão, acompanha, né? Pro futebol interior, Verdade. layout muito bonito. Quem sabe com a estreia, com a vitória do Guarani na partida de hoje. Muito bem, parabéns aos responsáveis, é isso. Você tem em áudio e imagem as melhores imagens, as melhores informações, tudo que acontece nesse jogão de bola, você fica sabendo conosco. Comigo, Marcelo Bezerra, com Claudinei Corsi, com Wagner Ferreira e Albert Cavalcante, sob o comando técnico do grande Felipe Marques. Estamos ao vivo dos canais Futebol Interior para o mundo. É isso, galera. Olha o reloginho marcando já 16 horas, vai começar o jogo. Você ligado conosco pela internet, pelo aplicativo do Futebol Interior, também pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo YouTube. Olha só, hein? No canal Futebol Interior e também no canal Futebol FI. Nos dois canais você acompanha as emoções desse grande jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste momento vai sendo então respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às mais de 631 mil vidas perdidas pela pandemia da Covid-19 no Brasil, e nós aproveitamos e homenageamos desde já a todos os profissionais da saúde que se encontram na linha de frente do combate à pandemia da Covid no Brasil. Aqui, apita o árbitro, começa o futebol! Marcelo Bezerra. Comigo, seus ouvidos têm olhos porque eu sou a sua voz, o combustível da imaginação. A bola está rolando no Brinco de Ouro da Princesa. E já vem o Guarani trocando passe aqui no campo de defesa. Fica com a bola com os lentes, com a marcação do Santos. Sobe em cima do goleiro do Bugre. Ela fica brigada ali pelo setor de meio campo. Atenção, sobra com o Ricardo Goulart. Entrega a bola aqui no meio campo. Até ela fica brigada na confusão. Lucão do Brinco brigou por ela. Sobra com o Santos aqui outra vez com o Ricardo Goulart. Entrega a bola aqui com o Camacho. Dominou, prendeu, fez o giro outra vez com o Goulart, que vai começar tudo outra vez. Despacha a bola ali pro campo de defesa. Ela fica com o goleiro do João Paulo. Vai recomeçar tudo outra vez ali do campo de defesa. A equipe do Santos já sai jogando ali no meio campo. Se apresenta ali pra bola Zanocelo. Girou aqui na esquerda com o Felipe Jonathan. Se apresentou ali. Tem a chegada, a presença do camisa de número 28, Kaique. Kaique vem avançando, atenção, rola a bola aqui na esquerda outra vez com o Felipe Jonathan. Fez o passe na paralela, tabelinha com o Lucas Braga. Deu bom pra ele, atenção. Linha de fundo, vem avançando, rolou a bola com o Ricardo Goulart. Finta de corpo, atenção, ajeitou. Marcos Leonardo ajeitou com o Madison de fora da área, bateu pro gol. Tava esperto ali a marcação do Bugre. Era o Hernando quem tava ali, colocou pela bola Salvador. Ela sobra outra vez com a equipe do Peixe, que vem avançando na bola. Ângelo Gabriel, ele avançou, trouxe no pé canhoto, tentou na primeira, abriu espaço. Marcação do Guarani, tava bem, tava ligadão ali o Matheus Ludic. Na primeira ele conseguiu fazer o corte, depois para onde apontava o nariz, ele deu um bico na bola, Albert. É, ali o Santos, né, tentando envolver a zaga do Guarani pela direita para a esquerda, ali toques rápidos, o camisa número 11, Ângelo, ele adiantou um pouco a bola perto da grande área ali, o Matheus Lúdico não quis saber, mandou a bola para o mato, é lateral para o time do Santos. Que já vem chegando aqui pelo setor de ponta esquerda, atenção, Ângelo zingou pra cá, zingou pra lá, perdeu a bola, vai saindo de novo, arremesso manual, já foi feita a cobrança, Ricardo Goulart vai caindo de um lado e de outro, depois que recebeu o passe, a arbitragem paralisou e marcou a falta. Toque de mão do camisa 10 santista Ricardo Goulart. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vamos chegando à marca de 2 minutos jogados no primeiro tempo, 0-0 ao placar. Tem informação chegando no seu rádio. Na história, né? Guarani e Santos já se enfrentaram 182 vezes, com 44 vitórias do Guarani, 38 empates e 100 vitórias do Peixe. Em Campinas também o retrospecto também é amargo, viu? São 88 jogos, são 32 vitórias para o Guarani, 23 empates e 33 derrotas.
Tá aí o retrospecto das duas equipes, a informação na melhor qualidade na voz, a palavra fácil de Albert Cavalcante. Aqui vem chegando a equipe do Santos, trocando passe aqui no campo de defesa. Vem pra bola ali o Kaique, atenção, fez o giro aqui no setor de defesa. Tá ali na bola ali, me parece o Bauerman. Fez o passe aqui na paralela, atenção, rola a bola com o Felipe Jonathan. Já fez o passe com o Lucas Braga aqui na ponta. Ele parou, prendeu, não teve opções, teve que recomeçar tudo outra vez com o Bauerman. Recomeça aqui com o goleirão. O Santos tem dificuldade de ultrapassar a linha que divide o gramado. O reloginho passando, vamos chegar na marca de 3 minutos jogados no primeiro tempo. 0-0 ao placar. Você ligado nos canais Futebol Interior pelo YouTube, pelo Facebook, deixe o seu alô, deixe o seu comentário, mande a sua mensagem no telefone, no WhatsApp. Olha o zap do Futebol Interior aí. O telefone é o 19 98989 3526. Tá aí para você que nos acompanha com imagem, tá aí no canto da sua tela embaixo aí. 19 989 98989 3526, repito, 98989-3526, mande o seu alô, mande a sua mensagem, o Claudinei Corsi daqui a pouquinho vai fazer a leitura aqui, ao vivo, no ar aqui dos canais Futebol Interior. O tempo vai passando, vamos chegar à marca de 3:30 jogados do primeiro tempo. O Peixe vai trocando passe aqui no campo de defesa com o Bauerman, marcação de seguro e rola a bola com o Ricardo Goulart, tá tendo que se mexer bastante o Ricardo Goulart, outra vez devolve a bola aqui no setor do meu campo com o Camacho avançando, rola a bola aqui na ponta esquerda, se apresentou ali Felipe Jonathan, devolveu a bola com o Bauerman, inversão de jogo, deu um tapa na bola, linda bola, inversão aqui na hora da devolução, o Lucas Braga toca mal, a bola vai saindo em arremesso manual para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, vem pra bola o estreante, vem pra bola Matheus Pereira, o lateral esquerdo Matheus Pereira, que hoje entra no lugar do Eliel, despacha a pequenina pro campo de ataque, ela fica ali brigada com o Lucão do Break, ele toca a bola de cabeça, mas toca mal, ela fica na confusão, no bate-rebate aqui na meia esquerda, o Guarani briga por ela, Giovana Augusto, atenção, chegou duro demais, chegou fazendo a falta, canais Futebol Interior, nas emoções do Campeonato Paulista. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E vem outra vez o Santos aqui na ponta esquerda, Felipe Jonathan, rolou a bola aqui na diagonal, Ricardo Goulart, atenção, tentou a ligação direta buscando o Ângelo, a bola foi interceptada, ela fica com a equipe do Guarani aqui na ponta direita, Hernando despacha a bola, que linda a bola do Hernando, encontrou bem por ali no setor de ponta, atenção, é o Guarani chegando com perigo com o Giovanni Augusto, trouxe a bola por dentro, passou pelo primeiro e deixou a bola com o Iago, despachou a pequenina com o Júlio César, o Lucão do Break, lindo passe, tabelinha feita na devolução, a bola foi espetada e vai ficando com a equipe do Santos, sai jogando mal o Santos na tentativa de sair jogando, teve que dar um bico, porque a marcação do Bugre chegava por ali, vem uma bola brigada aqui no meu campo, Júlio César, boa garoto, linda a bola do camisa 7 da equipe do Bugre, atenção, vem avançando, gingou a bola aqui na ponta direita, dominou Matheus Ludic, fez o passe outra vez com Júlio César, cruzamento feito, opa, eu vi o toque de uma arbitragem, mandou seguir, põe a bola para fora, o Madison, é arremesso manual, é lateral para a equipe do Santos, quando você ouviu o toque do tempo, torcedor, eu confiro para você, 5 minutos, 5:20 jogados do primeiro tempo, 0-0 é o placar, comecinho de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, um gramadão pelo menos aqui na imagem, tá bonito demais, verde, bem verde, e vem avançando o Guarani, na ponta direita, atenção Bruno Silva, recomeça aqui no campo de defesa com o Hernando, ele tem a passagem, a chegada de Derlan fez o passe, despachou a bola, abriu o jogo aqui na ponta esquerda, domina Matheus Pereira, atenção, não tem opções também, recua e recomeça a bola outra vez, meu caro Wagner Ferreira, 5, quase 6 jogados e um jogo que as duas equipes têm dificuldade de furar o sistema de defesa. Haja visto que Daniel Paulista e também o Carelli são dois mestres na arte de fazer ferrolho ali, né, Wagner? O jogo tá amarrado ali no meio de campo, me parece que o Santos tenta ficar com a posse de bola e o Guarani meio preocupado com a velocidade dessa molecada do Santos. Então não aconteceu nada por enquanto em termos ofensivos. Nem o Guarani chegou e nem o Santos chegou. Então um jogo meio amarrado no meio campo e nós vamos ver aí quem é que tem mais garrafa vazia para vender ao longo desses 90 minutos. Legal. Ô Bezerra, pois não. A última vitória do Guarani sobre o Santos no Brinco de Ouro aconteceu há 12 anos atrás, no dia 21 de abril de 2010. Naquela noite, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Guarani venceu por 3-2, com gol do lateral direito da Silva e 2 gols do atacante Richard Falcão. Breitner e Alexandro descontaram para a equipe da Baixada. E o time campineiro acabou eliminado, já que havia sido derrotado por 8-1 no confronto de ida na Vila Belmiro. Muito bem, tá aí a informação, o histórico da partida. O Peixe vem saindo pro jogo aqui com o Felipe Jonathan na ponta esquerda do campo de defesa. Ele vai avançando, vai tentando ultrapassar a linha que divide o gramado. Agora sim passou o pé pela bola, fez o passe aqui na diagonal. Atenção, ajeita a bola aqui no setor de defesa, vem avançando a equipe do Peixe. Tá ali na bola o camisa de número
28, que é o Kaique. Parou, prendeu, marcação chegou, ele inverte o jogo outra vez no campo de defesa. Tem Bauerman. Bauerman abre o jogo aqui na esquerda. Tá ali na bola Felipe Jonathan. Partiu pra cima da marcação. Rolou a bola com o Lucas Braga. Vai caindo agora aqui pela ponta esquerda o Lucas Braga, mas a marcação do Lud que chegou em cima dele. Chegou fazendo falta, tá caindo o jogador do Peixe. Vai ser feita a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vamos chegando à marca de 8 minutos jogados nesse primeiro tempo. Vem avançando a equipe do Santos, mas toca mal a bola. Recupera bem o Guarani com o Giovanni Augusto e vem avançando, vem pro campo de ataque. Despachou aqui na ponta direita com o Iago. Na habilidade do Iago no pé canhoto. Ele cola a bola no pé canhoto. Atenção, bateu do gol. A bola deu rebote. Lucão Dubre que dominou. Atenção, que chega na boa do Bugre. O Iago bateu pro gol. Limpou na habilidade que ele tem e bateu pro gol. Tá ele aí de novo. Vem Guarani chegando, atenção. Já te chamo o Robert porque vem chegando o Bugre. Olha o Lud que bateu pro gol. Defendeu o João Paulo, mas o Bugre chega, Albert. O Giovanni Augusto junto com o Iago ali pelo lado direito vem fazendo Hilari. Primeiro de fora da área, o Iago mandou o petardo ali. O goleiro João Paulo se atrapalhou todo, quase. Ele toma um frangaço. A bola quando voltou de novo, novamente para o time do Guarani, teve a segunda chance com o Júlio César. O goleirão João Paulo fez a defesa. E ó, esses dois goleiros aí, pra fazer gol neles, tem que caprichar, viu? Que são dois bons goleiros. Só golaço. Pra fazer gol nesses caras, tem que ser só de golaço. Eles não é muita falha, não. Eles sabem o que estão fazendo. É verdade, bem frisado. Aqui tem o jogo parado, falta marcada. Aliás, essa é a grande jogada que o Iago tem que fazer. Tem que fazer o Hilari e o que seria a finalização. Exatamente. E o gol, né, meu caro Albert Cavalcante? O Iago tem um problema, né? Até o presidente depois pode dizer sobre isso, né? O Iago, ele não é muito acostumado a fazer gol, não, né? Ele não tem esse é mais faro. Do rabisco, né? Isso, não é mais aquele faro goleador. Quem sabe, né, com a camisa agora do Guarani, por onde ele passou, ele tem algumas assistências, gols são pouquíssimos, né? Quem sabe aqui no Brinco de Ouro ele possa despertar, né, o que falta mesmo no homem de lado, no atacante, né, que são gols, né, presidente? Precisa fazer a apresentação, né? Chama o Iago e fala, Iago, tá vendo aqueles 3 pau lá que vai chamar gol. Você pode chutar ali que não acontece nada. Não pode chutar à vontade, não tem problema. Dá uma alegria danada, né, Wagner? E que é bom demais. Muito bem. Aqui vem chegando a equipe do Santos, avançando aqui com o arremesso manual. Na bola, Madison, atenção. Ele despacha a bola para o campo de ataque, ela fica brigada no setor de defesa. Sobra no rebote com a equipe do Santos, com o Ricardo Goulart. Goulart ajeita a bola aqui no campo de defesa, a bola sobra com o Bauerman. Ele vem avançando, chega aqui pelo setor de ponta esquerda. A marcação chega, ele faz o passe aqui, abre tudo aqui com o Lucas Braga. Lucas Braga vem avançando, entregou a bola aqui outra vez com o setor de defesa da equipe do Peixe. Você ouviu, torcedor, o toque do tempo dos canais Futebol Interior, ecoando em alto e bom som para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Atenção, galera, não vá se perder por aí, porque eu confirmo agora para você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando. E passa que passa depressa. 10 minutos jogados no primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Eu confiro o placar, os Guarani tem 0 e o Peixe também tem 0, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A3 do Campeonato Paulista, em andamento, Red Bull Brasil 0, Juventus 1, São Bento 0, Taubaté também 0. Ontem, Série A1, comando de Carlos Corsato, tivemos São Bernardo 2, Ponte Preta 0. Marcelo Bezerra. Com todo o timaço dos canais Futebol Interior, falando em alto e bom som, essa é a 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A de Futebol. Você ligado nas emoções do Bugrão aqui nos canais Futebol Interior, pelo YouTube, pelo Facebook, pelos aplicativos de rádio, pelo aplicativo próprio dos canais Futebol Interior, enfim, na internet, onde tem sinal de rádio tocando, estamos lá. Canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E o Peixe tem falta perigosa aqui pela ponta esquerda. Vem pra cobrança ali, se apresenta pra bola Felipe Jonathan. Está uma bagunça, está um forrobadão na cozinha do Kozlinski. A galera tenta, vai fechando o cadeadão por ali. Atenção, quem vem pra bola é Felipe Jonathan. É chuveirinho porque a bola é ali pela ponta esquerda. É pela ponta da esquerda do ataque do Santos.
38 metros de distância, vem pra bola Felipe Jonathan. Atenção, atenção, fecha tudo aí, Bugrão. Não deixa subir ninguém, não vai subir ninguém. Cobrança feita na boca do gol. Primeiro pau, afasta bem o Ludic. Tira o perigo dali, a bola vai sendo espirrada e vai sobrando com o Felipe Jonathan. Despacha a bola outra vez pra grande área, a zaga do Bugre outra vez reboteou. Deu um bico na bola, tirou pro campo de ataque, a bola vai ganhando os ares do estádio Brinco de Ouro da Princesa Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui pro Odair Neri, ele diz aqui, boa tarde, abraço dos amigos da TS Rádio de Mirassol. Bom trabalho, desejando aqui pra gente. Um abraço pro Odair Neri, lá em Mirassol, acompanhando aqui a nossa jornada. Grande Odair Neri, que junto com outros companheiros lá dirigem a rádio TS Rádio, que acompanha também a equipe do Mirassol e fazem um brilhante trabalho. Os nossos cumprimentos, o nosso grande abraço ao Odair Neri e todo o timaço lá da TS Rádio, Web Rádio, lá em Mirassol. Vem chegando aqui a equipe do Guarani, avançando pro campo de ataque, Kozlinski despacha a bola aqui na ponta esquerda, ela fica reboteada aqui no meio campo, Giovanni Augusto, brigou na primeira, ganhou, bateu de muito longe, ela quicou, tentou pegar de surpresa, mais um pouco, gostei da intenção, Albert Cavalcante, mais um pouquinho, essa bola é perigosa, às vezes ela quica e cobre, mas aí o goleirão do Santos estava esperto. É, isso mesmo, ali a bola ali na intermediária, né, ali a briga entre os jogadores do Santos junto com o jogador do Guarani, Giovanni Augusto, né, o Giovinca Augusto, diferenciado, ali os jogadores do Santos acabaram se perdendo e de longe, hein. Ele bateu longe, ele tentou mesmo, né? O kick da bola ser na frente do João Paulo, só que o João Paulo deu aqueles 2 passos pra frente, acabou fazendo a defesa em 2 tempos, mas se vai um pouquinho mais sorte, viu, Bezerra? Não sei não, hein? E engoliu um frango, hein? E vem chegando o Santos agora, na ponta esquerda, Lucas Braga, cruzamento feito, quase o gol do Santos. Kozlinski reclamou a falta do ataque santista, num cruzamento, o Kozlinski já estava vendido, cara a cara com o gol Zanocelo, mas ali o marcador da equipe do Bug estava esperto, o Albert, pra tirar o perigo dali, ou pelo menos atrapalhar aquilo que seria o primeiro gol do Peixe. Meu Deus, ali a jogada pela esquerda, né? Ali o cruzamento dentro da grande área, o Lucas Braga, pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, ali na pequena área, ali o Kozlinski, ali eu não sei, viu, mas ali ele deu um passo a mais ali, a bola passou por ele, e ali dentro da pequena área, ali o Zanocelo vinha livre, leve e solto, ainda bem que a bola veio um pouco mais alta, o gol aberto, ele acabou acertando a mão, ali o Kozlinski saiu pedindo, né, ali um cartão amarelo, mas que chance de perigo do Santos. Muito bem, aqui vem chegando a equipe do Peixe, a equipe do Bugre, avançando aqui na ponta direita, outra vez com o Iago, ele é habilidoso, garotão, rolou a bola com o Giovani, atenção, limpou a jogada, fez o break giga com o Júlio César, atenção, batida pro gol, deu rebote, atenção, Lucão vem chegando, o João Paulo ficou com ela, outra batida de fora, outra boa chegada do Bugre, Albert Cavalcante. É, o João Paulo, né, o João Paulo e o Júlio César de fora da área, né, de frente pro gol, mandou o petardo, e ali o mão de margarina ali, o João Paulo, hein? A bola quicou de novo na frente dele, ele acabou deixando a bola escapar, a bola ele tava na pequena área, a bola foi pra grande área, se tivesse mais um jogador ali esperto, poderia ser o primeiro gol do Guarani. O João Paulo tá meio estranho na partida de hoje. Pois é. Vão chegando a equipe do Guarani, agora o jogo parado, a falta foi marcada, você ouviu, torcedor, o toque do tempo dos canais Futebol Interior e eu confiro pra você, 15 minutos jogados do primeiro tempo, 0-0 é o placar, 0 para o Bugre, 0 também para a equipe do Santos, meu caro Wagner Ferreira, o tempo vai passando e as batidas de fora da área apresentam-se até aqui com uma grande opção do Bugre. Aí a favor do Guarani, né, foram 2 chances criadas no jogo e as 2 por parte do ataque do Guarani, já o Santos não é bobo nem nada, o treinador Fábio Calil deve ter mostrado o tape da partida do Guarani em Mirassol e coloca todo mundo em cima do menino lá, do Matheus Ludic. E toda a bola, pode ver, o Santos joga só pela esquerda. Nesse último lance agora, um cruzamento, eu acho que o Lucas Braga. Eu acho que o nosso Kozlinski saiu caçando borboleta, porque ele subiu, não pegou nada, deixou as costas dele vazias. Era só o jogador do Santos meter a testa na bola, faria o gol do Santos. Então, para a sorte do Guarani, não aconteceu nada, mas as 2 chances reais até agora foram do Guarani. E o jogo é bom, né, Wagner? Olha, é meio amarrado ainda, não tá um jogo aberto, o pessoal não consegue distribuir o jogo em função da centralização de jogadas no meio de campo. Mas o Guarani tentando chegar, o Santos tentando chegar em bolas cruzadas e não é mau o jogo não, né? Mas realmente tá merecendo um pouquinho mais de esparramar esse jogo aí, porque tá realmente distribuir o jogo, melhor dizendo.
Tá certo, tá certo. Aqui vem chegando o Guarani, trocando passe do campo de defesa, o reloginho vai marcando 16h30. 16h30 jogados, primeiro tempo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui o Guarani vem avançando pela ponta direita, sai pro jogo com o Hernando. Hernando faz o lançamento. O moleque lança da direita pra esquerda, brigou pelo alto Júlio César, mas aí o Madison é muito maior que o Júlio César. Tá caído, camisa 7, Bugrino, sobrou com o Lucão do Break, atenção, limpou no pé direito, ajeitou a bola com o Iago. Atenção, batida pro gol, teve desvio na trave, no rebate o Lucão do Break, quase o gol do Guarani. Meu Deus do céu, que jogada! Iago fatigou, pedalou, limpou, bateu. Ela teve desvio e foi caprichosamente no pé da trave. Sem chances para o João Paulo. E aí, meu amigo? E aí no rebote, mais um dedinho e lava pro Lucão do Break. Ô, Albert, tá pintando em verde e branco o gol do jogo, hein? Ah, não, mas é muita sorte, João Paulo, e muito azar do Iago, né? Ali a jogada todinha dele, Lucão do Break, ele achou o Iago pela direita, ele tocou a bola dentro da grande área, o Iago bateu, é verdade, prensado, a bola acabou desviando, a bola desviou e caprichosamente bateu na trave, matando o goleiro Júlio César. E o mais legal de tudo, a bola voltou mais, um trisquinho, um dedinho, a bola bateria nas costas do João Paulo e iria pra dentro do gol. Que chance o Guarani teve e que falta de sorte de Iago. E a gente falando agora mesmo, né? Que Iago falta fazer gol, ele teve sorte e teve azar no mesmo lance. Segue, Guarani 0, Santos também 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. E aqui já vem chegando a equipe do Santos, avançando pro campo de ataque. Tá ali na bola, Camacho, atenção, trouxe a bola por dentro, não tem como passar. O sistema de defesa do Guarani, bem eficiente nesse momento, faz as linhas ali e o Santos tem dificuldade. Vem com o Bauerman aqui pelo setor esquerdo, rolou a bola outra vez aqui no setor do meu campo para a chegada de Camacho. Devolve a bola outra vez com o Bauerman, o zagueirão tá bem adiantado. Fez o passe aqui com o Felipe João, tá na paralela, rolou ali com o Marcos Leonardo. Ficou sentindo camisa 9, na verdade é o Felipe Jonathan, tá no chão. Wagner. O Matheus Dodi que se cuide aí, acho que é a terceira ou quarta a terceira dele, que ele pega já. E já tá merecendo um cartão amarelo. O Douglas Marques das Flores ali tá pegando leve ali com o Matheus Ludic ali. Como o presidente mesmo disse, né? É nas costas dele e a terceira que ele pega os jogadores do Santos. E sobe beliscada, né? Aquela beliscada que dói o tornozelo. A cabeça do menino também, né? Tá sabendo que pode ser o último jogo dele aí como titular do time. Porque tá pedindo passagem o Diogo Matheus. O Diogo Matheus não sei recupera, né? Não sei se pra quarta já dá, mas seria realmente um banco já. Atenção, sai jogando mal Kozlinski, atenção, olha o Santos chegando, escanteio. Ele levanta a mão, pede desculpa, Robert, porque o que ele fez ali foi grave, hein? O Kozlinski, né? Ele com a bola dominada ali, foi tentar fazer um lançamento pelo lado, né, esquerdo do campo de defesa do Guarani, ele tacou nos pés do Ângelo, que ali armou o chute, se a zaga do Guarani não tira, poderia ser, né, mais um lance de perigo. É escanteio para o Santos, pelo lado direito, camisa número 25, Zanocelo na bola. Vem pra bola, Zanocelo, cobrança feita, segundo pó, atenção, Madison, desviou, olha o Santos chegando, Bauer bateu e tá na teia. Gol! É gol do Santos! É gol, é gol, é gol! Futebol é Bauerman, camisa número 4, zagueiro santista. Depois da cobrança do escanteio no segundo pau, teve desvio pra dentro da cozinha e aí o Bauerman subiu praticamente sozinho pra testar a bola dentro da pequena área do goleiro Kozlinski. Subiu ali em cima do Lucão do Break, o camisa 4 santista. E aí a bola foi indefensável para o Kozlinski. Na cara dele a queima-roupa. É o primeiro gol do Santos. E o detalhe é seu, Albert Cavalcante. Ali, né? Tudo começou com um escanteio de graça para o time do Santos. O Zanocelo, ele bateu o escanteio pelo lado direito na segunda trave. Ali houve um toque para dentro da pequena área. Chegou ele, o Eduardo Bauerman, né? O camisa número 4, zagueirão, subiu livre, forte, né? Um jogador forte, cabeceou livre. Nada pôde fazer. O Kozlinski ficou travado no chão, ficou pregado. Nada pôde fazer. Segue Guarani 0, Santos 1. O Santos vence por 1-0, meu caro Wagner Ferreira.
o gol do Santos sai justamente no momento em que o Guarani ia espetando, ia tentando as suas melhores oportunidades. Certamente muda o desenho tático desse jogo. E agora, hein? Isso é um fato. Realmente o Guarani estava melhor, criou 3 chances e o Santos se aproveitou agora da recaída que o Guarani teve no gol. Porque o Kozlinski falhou tanto na reposição de bola quanto na cobrança do escanteio, bola dele. E ele deixou passar, tanto quando a bola chegou antes de chegar no Bauerman, como também no cabeceio, na disputa de bola ali do zagueiro do Santos, com nem sei quem estava na jogada, não sei se era o Lucão do Break. Lucão do Break, vamos conferir isso daí. Então, para mim, recaída no gol do Guarani, lembrando os tempos de Mesquita e Rafael Martins. Aqui o Guarani tem falta já cobrada, bate mal o Giovanni Augusto ali no primeiro pau, afasta bem a zaga do Peixe, ela sobra aqui no campo de defesa da equipe do Bug com Kozlinski, toca uma bola atrasada, mal feita. Kozlinski tá meio desligadão hoje, hein, Albert? A gente elogia tudo, mas hoje ele tá meio aéreo, né? O presidente falou, né, aí até citou, né, o Rafael Martins e o Gabriel Mesquita, do segundo gol, né, até o do Mirassol, né, o primeiro gol do Mirassol, que ele acabou tomando ali, e o presidente agora acabou tocando o nome dos dois aí, sentiu, hein? Pelo jeito aí sentiu o Kozlinski, ele não tá muito bem na partida não, tá errando muitos passes, né? O gol pode se dizer que o gol aí saiu por conta de um erro dele, né? É verdade, na origem do lance depois, essa bola tem que socar, né? Essa bola na primeira área. Aliás, desde a escolinha de futebol, né, Wagner? Assim, uma das primeiras lições que se aprende lá no futebol é que a pequena área tem dono, né? A pequena área sempre é do goleiro, né? Do goleiro. E o goleiro tem as suas características. Um é bom embaixo dos 3 paus, outro é bom na saída de bola, outro é bom com os pés. Mas seria bom um equilíbrio, né? Ter um jogador bom em todos os aspectos. É todos isso. Os quesitos. Vem chegando o Guarani, olha o Lucão do Break, dominou, a bola foi cortada e vai saindo. Tem informação? Série A2 do Campeonato Paulista, Red Bull 0, Juventus 1. E também o São Bento sai na frente do Taubaté. São Bento 1, Taubaté 0. Muito bem, tá aí a confirmação, o reloginho marcando 23:20 jogados nesse primeiro tempo. O Peixe vai vencendo o Bugre por 1-0 e vai saindo pro jogo aqui com o Felipe Jonathan. Rolou a bola aqui no campo de defesa, trouxe aqui na diagonal, rola aqui no campo de defesa, tem a chegada do Kaique. É o Santos quem vem avançando, vem sozinho o Kaique, a marcação do Guarani vai se recuando, vai fazendo a sua linha, vai formando a linha. Ricardo Goulart sai ali do campo de ataque, vem buscar o jogo, chega a bola até Lucas Braga, na habilidade do Lucas Braga, atenção, trouxe a bola por dentro, marcação do Índio, deu duro em cima dele, Júlio César também. O Santos vai começar tudo outra vez aqui no campo de defesa, Kaique, rola a bola com o Bauerman, vem avançando o autor do gol, tá ele aí, Bauerman, Eduardo Bauerman, que veio do Juventude, né? Do Juventude ou do América Mineiro? América Mineiro e Inter de Porto Alegre. Aí, exatamente. E é novo ainda, 25 anos, 1,86 m. É isso, vem fazendo uma boa partida. Eu tô bom com o Google aqui na minha cabeça, hein? Acontece. Vem chegando o Peixe aqui na ponta esquerda. Atenção, Lucas Braga pediu, recebeu, a bola correu, foi embora e vai ficando em apenas tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai pro jogo a equipe do Bugre, avançando aqui pelo setor de ponta esquerda, tá ali na bola Derlan. Derlan avança, dá um tapa na bola, buscando o Lucão do Break. Deu aquela casquinha de cabeça, mas a bola foi pra ninguém, sobrou com o Bauerman. Avança a equipe do Santos aqui pro campo de ataque, sai da defesa pro ataque, tá ali no meu campo Camacho. Camacho agita a bola aqui na ponta esquerda, pediu, recebeu o Felipe Jonathan. Olha o Ricardo Goulart ali avançando, tá se movimentando bastante. Esse é um detalhe importante da equipe do Santos, como o Ricardo Goulart é um jogador já experiente, mas ele se movimenta bastante, vem buscar o jogo, leva atrás e acaba dando um bom dinamismo aí pra equipe do Santos, né, Wagner? É uma cabeça pensante, hein? Um jogador um dos mais experientes no time do Santos. Quando eu vi o replay do gol do Santos, devia pedir revisão do gol, hein? A bola entrou só um pouquinho, hein? Então, mas que ângulo que o senhor presidente está vendo aqui? Até pelo jeito como o Kozlinski, né, quando a bola bateu lá dentro, ele pegou, também achei também que não tinha entrado muito não, mas depois de ver o lance, olha, o Kozlinski ali, ele não saiu de jeito e maneira, ali se ele sai socando ali, provavelmente essa bola não tinha sido tão facilmente golpeada pelo zagueirão Eduardo Bauerman. E outro escanteio bobo ali pro Santos, Albert. Então, outro escanteio pelo lado direito, vem ele de novo, o Zanocelo, ele que já passou por aqui por Campinas, escanteio pelo lado direito, vamos ver agora se o Guarani leva mais sorte. Vem Zanocelo, atenção, cobrança feita no segundo pau, quem vai subir a cabeçada, tava esperto por ali o Kaique.
no segundo pau, cabeceou sozinho o jogador da equipe do Peixe. A bola foi pra fora em apenas tiro de meta, Albert. Jogada ensaiada, né? Ali é jogada ensaiada. Toda vez, pelo lado direito, o Zanocelo cobra na segunda trave. Ele tenta ajeitar para quem vem de trás. Dessa vez a bola veio muito forte, ele não estava preparado para fazer o passe, ele cabeceou por cima. Tiro de meta, segue Guarani 0, Santos 1. Zanocelo tinha 4 anos de Ponte Preta, foi para a Ferroviária, né, disputou um campeonato e agora está aí como titular absoluto do Santos. Muito bem, vem avançando. O que eu queria saber de você, Wagner, você fez o comentário antes de começar a partida sobre o Eliel, né? E esse último escanteio bobo que o Guarani deu de presente para o Santos foi ali uma bobagem do camisa número 16, o Matheus Pereira. Te agrada a estreia desse atleta hoje? É meio amarrado ainda, evidentemente em se tratando de uma estreia, não dá para fazer uma crítica mais contundente. Mas é um jogador que parece que tem uma certa personalidade e joga tanto com a direita como com a esquerda, chuta com os 2 pés e me parece que não está comprometendo, embora tenha esse lance aí do escanteio. Vem chegando o Guarani, atenção, cruzamento feito, a bola foi passada e vai saindo em escanteio para a equipe do Bugre. Bugrão tem escanteio pela ponta direita e vem com tudo, Albert. O Iago, né, tentando fazer o Hilari ali, fazendo um rabisco na frente da zaga do Santos. Ele até pisou dentro da área para tentar fazer ali fazer o drible. Ali ele fez o cruzamento, o Índio estava na bola, mas a zaga do Santos tirou. Escanteio para o Santos, o Guarani, Giovanni Augusto. Já cobrado a atenção, bateu na marca penal, afastou bem a zaga. Ela sobra aqui no campo de defesa com o Ludwig, mas o jogo já estava parado. Falta marcada, Albert? Falta marcada, né? Falta marcada do ataque. Após o cruzamento ali, ó, bem importante, hein? Um cruzamento ali perigoso do Giovanni Augusto, né? Batendo o escanteio. Ali quando o Guarani foi tentar de novo ir pro ataque, o Índio fez a falta no zagueirão Bauerman. Falta marcada, segue Guarani 0, Santos também 1. Essas bolas cruzadas aí, esse Baumer vai tirar todas. É o mais alto da defesa, 1,86 m. E tá dando cartaz aí pro zagueiro do Santos. Bola na área ali é dele, sobe de cabeça, o cara grandão. Realmente bom jogador esse Bauerman, novo ainda, né? 25 anos. Ô presidente, engraçado, né, que nas outras partidas, até mesmo que o Lucão do Break participou e muito bem, ele ficava colado em cima desses grandalhões, né, dos times adversários. E dava dificuldade ali, parece que os zagueiros do Santos ali vêm pro jogo com uma certa liberdade, né, presidente? Muito bem, vem chegando a equipe do Santos, tá ali na bola o Júlio César, afastou agora a bola e eu confesso que eu não entendi o passe ali do Júlio César, colocou a bola de lado. Então, foi marcado alguma coisa ali, ele achou que foi marcado falta ou alguma coisa ali, o capitão Bruno Silva do Guarani vai falando alguma coisa com a arbitragem, ali ele achou que ia ser marcado falta, né? E acabou jogando a bola pro lado, não foi falta, não foi nada, deu a bola de graça. O Guarani está meio perdido aí, 29 minutos, o Guarani precisa se ligar, estamos perdendo. Marcou ali o Júlio César, vem chegando a equipe do Santos, a bola aqui no campo de defesa com o Kaique, atenção, Kaique vem avançando, passou pela marcação do Lucão do Break, marcação chegou em cima dele, fez o passe aqui na diagonal, buscando ali Marcos Leonardo, marcação do Bugre, chegou, era o Derlan chegou no carrinho, limpou na primeira e depois na confusão, não quis saber de brincadeira, pôs a bola pra fora, em arremesso manual, e agora o Peixe não tem pressa nenhuma, vem pra bola ali o Madison, vem se encaminhando lentamente pra pegar a pequena e colocar a bola dentro da cozinha, atenção, vem pra bola Madison, tomando distância o garotão, quem sabe agora vai fazer o lançamento, atenção, se segura aí Bugrão, não deixa subir ninguém, não vai passar nada, não vai subir ninguém, vem pra bola Madison, atenção, tomou distância, é o latereio, como diz o Albert Cavalcante, colocou dentro da bagunça, Hernando subiu, era o Derlan, subiu bem o zagueirão da equipe do Guarani, tira a bola, tira o perigo, mas vai ter outro ataque do Santos, na bola Felipe Jonathan, rolou aqui no setor de meia direita, se apresentando pra bola Kaique, você ouviu, torcedor, o toque do tempo dos canais Futebol Interior, não vá se perder por aí, porque eu confio pra você, a quantas anda o futebol. O tempo vai passando. Já chegamos a 30 minutos jogados do primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Eu confiro pra você, o Santos tem 1 e o Guarani tem 0. Claudinei Corsi. Vai com o Santos. Atenção, segura lá, vem Peixe, atenção, batida pro gol! Koslinski, linda defesa, o Ângelo fez a fila, passou por 1, passou por 2, passou por 3, habilidoso demais o garoto da Vila,
bateu pro gol e aí o Kozlinski providencial o tapa na bola, Albert. É um lance muito agudo agora do Santos. Ali pelo lado direito, camisa número 11, Ângelo, fez um rabisco, passou por 4 jogadores, entrou dentro da grande área, bateu firme, bateu forte. O Kozlinski fez a defesa, escanteio para o Santos. Zanocelo na bola pelo lado direito. Outra vez escanteio, daqui a pouco tem Claudinei Corsi. Atenção, atenção, cobrança feita no segundo pau! Sai! Milagre. Pega a bola, Kozlinski! Literalmente como um gato, o tal do Kozlinski, hein? Numa cabeçada queima a roupa do Goulart. Ele bateu, caiu, deu um tapa na bola. Escanteio outra vez para a equipe do Santos, Albert. Milagre, vamos definir assim, um milagre. A bola jogada da direita para a esquerda, mais uma bola venenosa. Ali subiu ele, o camisa número 10, Ricardo Goulart, sozinho. Cabeceou para baixo, a bola quicou. Ali não teve jeito. Kozlinski, como um gato, mandou a bola para escanteio. Escanteio agora pelo lado esquerdo. Lá vem o Santos. Em Felipe Jonathan para cobrança. Uma bagunça, um forró na cozinha do Kozlinski. Que defesa que fez o Kozlinski agora. A zaga do Guarani Nossa também. senhora, Meu tá deixando Deus do subir, céu. tá deixando subir. E eu aqui dizendo que não vai subir ninguém, tá subindo geral. Vem pra bola, Felipe Jonathan. Atenção, atenção, cobrança feita no pé canhoto. Autorizado agora sim, cobrança foi feita na marca penal. Quem vai subir? Afasta a zaga do Bugre. Ela sobra com o Júlio César, rola a bola com o Matheus. Ele não quis saber de brincadeira, deu um bico na criança, a bola vai subindo. Ganhando os ales aqui no campo de defesa. Agora sim, eu quero saber de você, o Giro e a galera nas redes sociais. Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, futebol interior, às 6h30 da noite tem Ituano e Corinthians, às 8h30 da noite. Transmissão aqui no Futebol Interior pela W Sports com o meu amigo Rochinha, tem Inter de Limeira e Botafogo. Às 8h30 da noite também tem Ferroviária e Red Bull. Ontem, em São Bernardo, a Ponte perdeu 2-0 para o São Bernardo. O comando aqui no Futebol Interior foi de Carlos Corsato. Marcelo Bezerra. Legal demais, com você sou muito mais. Lembrando que estamos falando pelos canais Futebol Interior, nos 2 canais do YouTube, no canal Futebol Interior e também no Futebol FI. Se você não conhece, vá agora mesmo conhecer os jogos do Guarani, os jogos dos times de Campinas, todos você acompanha com os canais Futebol Interior também, pelo YouTube, também no nosso Facebook, nos aplicativos e muito mais. Wagner Ferreira. Um tema aqui para discussão, né? O Guarani toma seu 5º gol nesse campeonato, marcou só 2. E a defesa, será que está comprometendo? Será que teria sido culpada aí pelos resultados? Eu acho que não. Acho que o técnico ainda não encontrou o time ideal. Hoje, por exemplo, não tem criação nenhuma no meio de campo. E o Santos está gostando do jogo. Abriu o placar, já criou mais 2 chances seguidas. E a bola não chega lá na frente, nem pro Iago, nem pro Lucão. E do lado esquerdo aqui não tem ninguém também. Então realmente o Guarani está pecando aí, justamente no meio de campo. Quem leva essa bola pro ataque? E quem sabe agora, vem Guarani com o Lucão do Break, fez o passe com o Júlio César. Jogo parado, a falta marcada foi toque de mão, Albert. É, toque de mão. Agora o Guarani tentando sair no contra-ataque. Ali Lucão do Break achando o Júlio César na intermediária. Ali o jogador do Santos tirou a bola, porém a bola acabou reboteando e acabou acertando a mão. Falta frontal, falta perigosa para a equipe do Santos. E ali está o João Paulo, né? O goleiro João Paulo está lá reclamando com o árbitro Douglas Marques das Torres, falando que não foi falta, mas foi falta sim. E quem está na bola é ele, Giovinco Augusto. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora? Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem pra bola, Giovanni Augusto. É da meia direita. João Paulo tá pedindo 4 jogadores na barreira. É, mas parece que tá chegando mais um ali. Eu conto daqui. 1, 2, 3. 4, 5. E aí tem a galera do gol, que vai aquele outro ficar ali atrás, exatamente. né? Contra o Bragantino, quase que ele fez daí, da mesma posição. Da mesma posição. E ali ele quer proteger o lado esquerdo dele ali, né? Ali tá arrumando a barreira, ele tá no meio ali na linha, seguindo a linha ali da marca penal para poder ver a bola sair. Tem um jogador deitado atrás da barreira que eu acho uma esperteza, que se algum time tiver jogada ensaiada, acaba tirando a posição de impedimento. E vem Giovanni Augusto, uma batida pro gol, bateu rasteiro, bateu ali no calcanhar da barreira. O contrário do que tinha que ter feito ali, hein, Albert? Pelo amor de Deus, né? Ali, os jogadores ali, eles têm que... Eu não sei se eu estou falando besteira, depois o presidente pode até concluir. Presidente, se você tem 6 jogadores na barreira, você tem do seu lado 10 jogadores, né, na linha,
ali uma jogada ensaiada, até com o jogador deitado, até você fazer virar o seu corpo pra poder tentar tirar. Olha o Guarani. Atenção, vem Guarani chegando no cruzamento, feito o Índio de cabeça. Espalma o goleiro João Paulo. No cruzamento do Iago. Subiu, brigou de cabeça, testou a bola no cantinho. João Paulo espalma a bola pra fora. Escanteio pro Guarani. Que boa chegada, Albert. Milagre, né? Agora pelo lado direito, o Iago faz o cruzamento ali na pequena área. Índio de peixinho. Ele cabeceou, o goleiro João Paulo fez aquela defesa, aquele milagre. Escanteio pelo lado direito. Lá vem o Bugrão. Na bola aérea com Giovanni Augusto. Em Giovanni Augusto, atenção, uma confusão, uma bagunça, um forrobadão na cozinha do João Paulo. Atenção, tá ali na área o Derlan, tá na área também o Hernando. Atenção, agora sim, cobrança feita na marca penal, quem vai subir? João Paulo deu um soco na bola, ela sobra com o Matheus, ele bateu, Matheus. Eita, nós, hein? Ei, Matheus, sobrou no pé canhoto do Matheus, como diz aquele narrador famoso. Ele parou, Robert, prendeu e falou, agora eu se consagro, né? E aí, mandou a bola longe, bem longe. Fora do estádio. Meu Deus do céu, deu detalhe, Albert. É ali o cruzamento, né? Primeiramente o Giovanni Augusto bateu o escanteio, a zaga tirou junto com o João Paulo. João Paulo estava caído, é verdade. Ali a bola sobrou pelo lado esquerdo para ele, pro estreante da noite, o Matheus Pereira. De vez ele parar, dominar, esperar a jogada melhor, ele enfiou bicaço, só que a bola acabou saindo fora do estádio. Brinco de Ouro segue Guarani 0, Santos 1. Segue 1-0 para a equipe do Santos. 37 minutos jogados passados nesse primeiro tempo. Esse é o placar do Brinco de Ouro. Aqui o Santos vem trocando passes com o Bauerman. Despacha a bola com o Kaique. Atenção, ele parou, prendeu, fez o lançamento. A bola foi lançada, alçada aqui na ponta direita. Foi embora, correu e foi embora em arremesso manual. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. E aqui já vem chegando, a equipe do Santos tem arremesso manual, tá ali na bola Madison, vai girar a pequenina, vai colocar a bola em jogo, agora sim, autorizado, Madison rola a bola aqui na paralela, buscando aqui o comando do ataque, o Marcos Leonardo, a marcação do Derlan chegou em cima dele, pôs a bola para fora em arremesso manual, mas a arbitragem já havia marcado a falta, é falta para a equipe do Guarani, vai ser feita a cobrança ali pelo setor esquerdo, se apresenta ali para a bola, Derlan, o bom zagueiro, Derlan, zagueirão canhoto, alto, forte, tá ali, se postando bem, rola a bola com o Kozlinski, não perde uma, é bom mesmo, e é jovem, né, Albert? É jovem, 23 anos, né? Ele é jovem jogador, ele que tem uma certa experiência ali, não perde nenhuma. Ele que também é cotado também, caso algum lateral, ele joga também pela esquerda, viu? Se caso ali o Eliel não pudesse jogar e também até mesmo o Matheus Pereira, ele também faria, ele estava cotado, né? Na partida anterior, se o Eliel não estivesse bem, de jogar também como lateral esquerdo. Muito bem, aqui o tempo vai passando, 38, quase 39 jogados nesse primeiro tempo, 1-0 vai vencendo a equipe do Santos, num gol besta, num escanteio, numa confusão ali do sistema de defesa da equipe do Guarani. Vamos chegando à marca de 39, você ligado nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Vem chegando a equipe do Bugre, atenção, ligação de bola foi feita aqui pro campo de ataque, tá ali o Lucão do break, deu uma raspinha, atenção, chegando o Bruno Silva, gingou aqui na ponta direita, Iago pedalou, atenção, fez o Hilarier, cruzamento aqui na ponta esquerda, a bola vai ficando com o Giovanni Augusto, ele parou, prendeu, gingou, atenção, dominou, força ali no corpo, atenção, linda bola com o Índio, linha de fundo, cruzamento feito, atenção, quem vai? Ninguém! A bola passou por toda a extensão da grande área, passou pelo goleiro. Essa é aquela, Albert, que é só chegar, só encostar, só de pensar de chegar já é caixa, mas ninguém tava lá. Então, você tem um jogador diferenciado, né? O Giovanni Augusto. Ele cai pela direita e também pela esquerda. Ali ele deu um toque de calcanhar pelo lado esquerdo pra ele, pro Índio. O Índio fez o cruzamento na pequena área. A bola passou pelo João Paulo, não tinha ninguém pra colocar o pé. Cadê você? Lucão é o tanque do break. Se eu tivesse colocado o pé, era gol do Guarani. Tá ele aí, ó. Pediu, ele veio. Linha de fundo, cruzamento feito, Júlio César!
João Paulo faz uma defesa sensacional. O Albert pediu, cadê o Lucão? O Lucão falou, eu tô aqui, ó. Na ponta direita ele limpou, deixa a bola na cabeça do Júlio César que testou bem até, mas o João Paulo fez uma grande defesa, Albert. Se a ordem fosse invertida, né? Ali quem cruzou foi o Lucão do Break, o Júlio César cabeceou uma ótima defesa de João Paulo. Segue o escanteio aí. Segue o escanteio, atenção, cobrança no segundo pau, afasta bem a zaga do Peixe, a bola fica reboteada e vem outra vez com o Guarani. Iago de cabeça põe na fogueira pro Lud, que ele devolveu com o Iago. Tá bem no jogo, Iago. Tá ali rabiscando bem pela ponta direita, atenção, pediu, recebeu. Vem Giovanni Augusto, atenção, linha de fundo pra ele. Marcação chegou, ele rola a bola, tentou rolar ali com o Iago. E agora eu devolvo pra você. Bezerra, o lance do perigo do Guarani, se fosse ao contrário, Júlio César cruzando e ali o Lucão do Break dentro da pequena área cabeceando, poderia ter saído melhor a chance, que foi uma bela defesa também do João Paulo. Mas ali o Lucão do Break, ele fez o cruzamento, o Júlio César cabeceou, tentando tirar do goleiro João Paulo, e não é fácil fazer gol no João Paulo. Ele fez uma ótima defesa. Se fosse ao contrário, o Lucão do Break tinha empatado a partida. É verdade, porque aí faltou aquele cacuete que é típico de quem veste a 9. Cacuete, tamanho e força, né? Hein? É verdade, é verdade. Você ouviu, torcedor, o toque do tempo. O reloginho dos canais Futebol Interior já marcando 41. Atenção, eu vou girar o tempo e o placar do jogo. O tempo vai passando. Pois é, vamos chegando a 42 minutos jogados desse primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. Continua 1 para o Guarani, 0, continua 1 para o Santos, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Série A3 do Campeonato Paulista, às 18 horas tem Bandeirante e Esporte Clube São Bernardo. Às 11 horas tivemos a derrota do Sertãozinho 2-1 para a equipe do São José e tivemos também a derrota do Desportivo Brasil para o Comercial de Ribeirão Preto por 2-1. Marcelo Bezerra. Ah, como é gostoso estar no carinho da sua audiência aqui nos canais Futebol Interior. Aqui vem chegando a equipe do Santos, trocando passe aqui no setor de meio campo. Rola a bola com o Bauerman. Você ligado conosco, canais Futebol Interior aqui. Tem as melhores emoções do Campeonato Paulista. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E aqui vem trocando passes do Peixe, a bola aqui no campo de defesa, ginga a bola com o João Paulo, recebeu a bola o goleirão, a marcação do Guarani subiu, as linhas subiram, o João Paulo teve que bicar, põe a bola pra fora, arremesso manual, o Guarani aperta nesse finalzinho de jogo e o Bugrão aperta, dá a bola Giovanni Augusto, atenção, ginga aqui no meio campo com o Índio, pediu, recebeu, atenção, girou a bola aqui na ponta, dominou Matheus Pereira, vai pra cima dele, Matheus, vai pra cima, risca, rola a bola com o Índio, atenção no pé canhoto do Índio, dominou, trouxe aqui no meio o Giovanni, fez o passe com o Lucão no pivô, girou, perdeu com o passo da bola, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vamos chegando ao final do primeiro tempo, aqui 43:30, o Guarani vai trocando passe aqui na ponta esquerda, Matheus Pereira recebeu, mas que coisa, hein, Albert? Que desatenção, que passe horroroso ali, deu a bola de graça pro Santos. Pega essa bolinha, né, ali, deve estar sentindo a estreia, vamos dizer assim, né, deve estar sentindo a estreia, pega essa bolinha, o Matheus Pereira me faz ter, eu estou com saudades do Eliel, viu? Pois é. Vem chegando o Peixe. Aqui com o Marcos Leonardo na ponta direita. Marcação do Índio, deu duro em cima dele. Linha de fundo, cruzamento feito. A bola foi desviada, sobrou com o Zanocelo. Afasta bem a zaga de Bruno Silva. Chegou, bateu a bola em cima da marcação e ela vai saindo em apenas tiro de meta. Canais Futebol Interior nas emoções do Campeonato Paulista. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o reloginho marcando 44:30. Vamos aproximando dos 45 regulamentares aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tem falta um Guarani no campo de defesa. Júlio César foi quem sofreu. Já cobrada a falta com Derlan. Derlan girou a bola com o Hernando. Hernando parou, prendeu, dominou, entregou a bola aqui no meio campo. Tem a chegada do Giovanni Augusto. Vem buscar o jogo, Giovinco Augusto. Entrega a bola aqui com o Ludic. Quem? Ele dominou o Giovinco Augusto, não é assim? Não, não pode? Opa, é isso aí, meu garoto. Vamos em frente. Giovanni Augusto. Vem avançando aqui a equipe do Bugre. Avançou, tá aí Matheus Pereira. Passou o pé pela bola. Entregou com o Hernando. E a informação. Mais 2. Vamos até 47, Albert. Isso mesmo, mais 2 minutos. Olha o Guarani. Olha, Giovanni Augusto limpou. Bateu pro gol!
João Paulo de novo, a bola tinha endereço e era lá onde a coruja dorme. Foi de longe, bem longe, o tal do Giovinco Augusto, agora sim, né? Limpou o primeiro, limpou o segundo, bateu seco. A bola tinha endereço, mas o João Paulo põe a bola em escanteio, Robert. Pelo amor de Deus, São Paulo pega demais, pode chutar, a bola não entra. Escanteio pro Guarani, Giovanni Augusto. Já foi feita a cobrança primeiro, pô, atenção, subiu a zaga do Peixe. O Guarani vai começar tudo outra vez, a bola com o Matheus Pereira. Rolou com o Matheus Lude, que agora sim despacha a bola para o campo de ataque. Tentou o lançamento, a bola foi desnada para lugar nenhum. Ela fica na sobra aqui com o Júlio César. Avançou, Júlio César foi no mano a mano. Pediu o Lucão do break, ele preferiu não tocar, foi sozinho. Gingou pra cá, gingou pra lá, girou a bola aqui da ponta direita. Dominou Giovanni Augusto. Cruzamento foi feito na boca do gol. Dominou Hernando, ajeitou Lucão. Atenção, a batida pro gol. Bateu mascada, a bola foi nas mãos do goleiro João Paulo. Você curtindo Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Ô Bezerra. Pois não. Ô Fábio Carilli vai ter um infarto à beira do gramado ali, né? Cada ataque do Guarani, ele pelo lado direito, lado esquerdo, que o Giovinco Augusto não para. Ele se encontrou em campo, o Guarani vem pra cima do Santos, ali o Fábio Carilli, ele gesticula, chama os jogadores, xinga, daqui a pouco ele vai tirar a calça pela cabeça. Muito bem, muito bem. Vem chegando a equipe do Bugre. Aqui Júlio César roubou a bola, o juizão paralisou e marcou a falta. Vamos chegando no final do jogo, daqui a pouquinho Wagner Ferreira vem aí, o comentário inteligente juntamente com Claudinei Corsi comandando o intervalo, campeão dos canais Futebol Interior. Aqui agora sim, juizão pede a bola e apita o árbitro. Eu confiro pra você, final do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Santos vai vencendo o Bugre por 1-0. O gol foi marcado por Eduardo Bauerman. E agora para comandar o intervalo, campeão dos canais Futebol Interior, ele vem aí, Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 48 minutos, 4h48, começando aqui o intervalo de jogo, o intervalo FI, o Guarani vai perdendo para o Santos por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani que há 12 anos, né, não vence o Santos sobre os seus domínios. Por enquanto vai conhecendo mais uma derrota e ali vai sendo a terceira, hein? A terceira derrota seguida e depois iremos ouvir, né, o que o técnico Daniel Paulista tem a dizer. Ele que começou hoje com dois jogadores novos, né, começou com a sua formação nova, com Giovanni Augusto e também com Matheus Pereira, Claudinei Corsi. Legal, tá aí o destaque do Albert Cavalcante neste início de intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perde 1-0. O destaque, o teaser do que vai comentar daqui a pouco, Wagner Ferreira. O Guarani vai perdendo 1-0, Wagner. Nada menos do que 6 chances reais de gol em favor do Guarani. Agora, quem foi mais efetivo foi o Santos. Desceu por 2 ou 3 vezes e acabou fazendo um gol. Então o Guarani encontra dificuldades na armação de jogada no meio campo. Olho aqui para o banco de reserva, não vejo muita alternativa para melhorar esse time não, porque o que tem à disposição aqui no banco praticamente se equivale a quem está jogando. Então eu acho que o Daniel nem vai mexer no intervalo. Em todo caso, vamos aguardar. Mas uma vitória merecida do Santos pelas chances que teve e aproveitou. Aí o destaque do Wagner Ferreira, já ele vem com muito mais aqui neste intervalo FI, analisando o que foi esse primeiro tempo de até aqui, Santos 1, Guarani 0. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Renato Maldonê, também o Admir Adami, o Paulo Marques está com a gente aqui, diz que o Guarani vai virar para cima do Peixe. O Júnior Braga também curtindo a nossa transmissão, a Carmen Roncalho torcendo para o Guarani, a Cidinha Adami também ali no bairro Guanabara, o meu amigo Coronel Cabral lá do Círculo Militar de Campinas, todos ligados aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Agora 4 da tarde, mais 50 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Claudinei Costa. 4 da tarde, mais 54 minutos, 4h54, intervalo de jogo. Intervalo FI no Brinco de Ouro. O Guarani vai perdendo para o Santos por 1-0. Até aqui, terceira derrota consecutiva do time do Guarani. Realmente sinal amarelo mais do que aceso no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Wagner, eu sei que o que vale é a bola na rede, mas eu te pergunto, placar justo por aquilo que você viu nesse primeiro tempo? 1-0 pro Peixe, Wagner? Vamos dizer, o Guarani criou aí 6 ou 7 chances para fazer e não fez. O Santos criou 3, fez uma. Então o cara que teve pouca chance, mas aproveitou uma delas, então merece estar vencendo por 1-0. O Guarani, não vou dizer que está irreconhecível, não faz uma má partida, mas peca de novo pela criação, falta de inspiração no ataque também, por isso vai levando esse 1-0 no primeiro tempo. Legal, Wagner Ferreira, para você, mesmo com essa derrota 1-0 para o Santos, derrota parcial, né? Estamos no intervalo de jogo. Você salvou alguém do time do Guarani aí? Quem é que você destaca positivamente no time do Bugre? O Guarani não tem mais o lado forte, né? Antigamente era pela esquerda com o Bidu e o Júlio César, ou pela direita com o Pablo, ou com o Diogo Matheus e o Bruno Sávio. Agora não tem mais esses jogadores, então realmente não há jogadas pelos flancos. Mas o Iago está procurando fazer o que é possível. Ele pega a bola na direita, puxa para o meio e bate para o gol. Foi assim que ele criou pelo menos 2 chances de gol e para mim, por exclusão, não por convicção, mas o Iago pelo lado do Guarani. Tá aí inclusive a foto para você que está no YouTube com a gente também no Facebook, a foto do Iago, né, o melhor em campo então, na opinião do comentarista Wagner Ferreira. Agora, Robert Cavalcante, passa o banco aí do Bugre para eu analisar aqui com o Wagner. Se o Wagner fosse o Daniel Paulista, se ele já ia voltar
com alguma alteração ou não. Quem é que tá no banco aí, ô Albert? Vamos lá, os bancários do técnico Daniel Paulista: Rafael Martins, Gabriel Mesquita, Ronaldo Alves, João Vitor, Eliel, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Madson, Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho e Ronald. E aí, Wagner Ferreira, você já mexeria para voltar para o segundo tempo ou iria esperar aqueles clássicos 15, 20 minutos, Wagner? Não vejo nenhuma chance do Guarani melhorar com esses jogadores que tem no banco de reservas. Não tem jeito, Wagner? Nenhuma chance. Você vai mexer na defesa, um time que tomou um gol de bola parada, vamos chamar assim, de escanteio. Vai mexer na defesa, não tem quem tirar e não tem quem pôr. Meio de campo, o Bruno Silva é um marcador, imexível ali, o Índio não tá mal e o Giovani é o único que tá tentando arriscar juntamente com o Iago. E no ataque, o Iago, o Lucão e o Júlio César. Se ele tirar o Lucão, ele vai botar quem? O Lucas? Vai botar Renanzinho? Tem o Maxwell, Wagner Ferreira. Brincadeira tem hora, Claudinei. E o Júlio César também da mesma forma. Jogador, talvez esse aqui talvez, Júlio César, a única válvula onde o Guarani poderia mexer para melhorar. Porque nas demais posições... Fazer o que, Wagner? Não entendi. Tirar o Júlio César? É, o único que está, por exemplo, aí como uma espécie de figurante, né? Mas o Júlio César não era aquele jogador operário do mês, Era Wagner? intocável. Mas quando o Guarani tinha esquemas de jogo definido, né? Tanto pela direita como pela esquerda. Agora não tem mais. Agora a gente está recriando, se reinventando e com o Júlio César a coisa está meio difícil. É possível até que ele venha com alguém no lugar do Júlio César. Quem? Maxwell? É uma possibilidade. Wagner Ferreira, lateral esquerda do Guarani, o Matheus Pereira, jogador que veio do Cruzeiro, numa, vamos dizer assim, né, numa troca com o Bidu. Gostou do lateral esquerdo aí que veio do Cruzeiro e já entrou como titular, Wagner? Muito tímido, né? Inclusive vacilou num lance bobo, acabou cedendo um escanteio, desce pouco pro ataque, também o Santos não tá dando moleza também, uma molecada que corre muito. Então ficou discreto, inibido, mas, vamos dizer assim, não comprometeu. Pela estreia até que tá indo bem. E o Giovanni Augusto, hein, Wagner Ferreira, que entrou desde agora do começo do jogo, já entrou como titular. Você até disse que talvez ele não aguente aí o jogo inteiro, né? Mas o que você viu do Giovanni? Gostou dele, Wagner? É muita responsabilidade pro Giovanni, né? Primeiro, camisa 10 do Guarani. Camisa 10 geralmente é pro craque. Me parece que ele é, tecnicamente, o melhor jogador, a melhor contratação do Guarani. Com a responsabilidade de se substituir a um ídolo, no caso, o Regis. Então é muita carga para um jogador só que está chegando agora, não está no seu melhor condicionamento e tem a missão de armar o jogo. Todo mundo aqui está reconhecendo que o Guarani não tem armação de jogo, não tem armação. E ele também não é esse armador. Olha, não está comprometendo, mas eu esperava muito mais do Giovani. Esse é um outro também que, pelo condicionamento físico, pode ser que ceda o seu lugar aí, eu não sei para quem, talvez para o Rodrigo Andrade. Não sei, vamos ver o que passa pela cabeça do Daniel Paulista no intervalo. Legal. E Wagner Ferreira no Santos, quem é que mais preocupou o Guarani aí, Wagner? Bem, destaque para esse Bauerman, né? Um criolão de 25 anos, 1,86 m. Só deu ele ali na defesa do Santos. Os laterais do Santos descem muito mais pelo lado esquerdo, pelo lado do Ludic, onde o Fábio Carilli não é bobo nem nada, falou ali o lado mais fraco da defesa do Guarani é por ali. Então concentrou o jogo do Santos pela esquerda. Gostei, esse Marcos Leonardo, eu esperava até mais dele pelos 2 gols que fez contra o Corinthians. Mas o Ângelo Gabriel preocupa pelo lado direito, esse Lucas Braga nem tanto. O Zanocelo é um jogador de bolas paradas, o Ricardo Goulart é o cérebro do time. Então o time do Santos, pela molecada que tem, por uma certa improvisação, já que o Santos não tem condições de fazer grandes contratações, vai atrás da molecada e acaba se dando bem. Legal, Série A1 do Campeonato Paulista, 4ª rodada, já tivemos ontem em São Bernardo 2, Ponte Preta 0, o Água Santa venceu o Novo Horizontino 1-0, o Mirassol empatou com o Santo André 2-2. Teremos logo mais às 18h30 Ituano e Corinthians, lá em Itu, o Corinthians ainda com técnico interino, e teremos também às 20h30 da noite Internacional de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto, com transmissão com a W Sports aqui na Rádio Futebol Interior do meu amigo, com o comando do meu amigo Wilson Rocha. E também às 20h30 da noite tem Ferroviária e Red Bull Bragantino. O jogo entre São Paulo e Palmeiras, válido por essa rodada também, vai ser jogado somente no dia 10 de março. Lembrando que o Palmeiras está em Abu Dhabi, já conhece o seu adversário da terça-feira, um adversário que se mostrou forte, o Al-Ahly, que venceu o favorito Monterrey do México por 1-0, sem 5 ou 6 titulares que estão na seleção egípcia e que vão voltar na terça-feira. Então, o Palmeiras que se cubre presta muita atenção, hein, porque não vai ser fácil na terça-feira, 1h30 da tarde, horário do Brasil,
tem Palmeiras e Al Ahly para saber quem é que vai para a final do Mundial de Clubes. Agora, 5 da tarde, mais 1 minuto, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. 14 minutos e 40 de intervalo, o Guarani já está voltando e eu vi um número 71 à beira do gramado. Eu queria saber, Albert Cavalcante, quem é o camisa 71 do Guarani? Era pra ser brincadeira, mas não é brincadeira, Claudinei Corsi. Você estava certo. Está entrando o Maxwell. Claudinei Corsi, o ponto eletrônico. Mas na verdade, o Wagner acertou quem saía. É, o Júlio César. Já ele fala, porque está tudo pronto. E quem está de volta, eu volto no fim de jogo. Ele está de volta para comandar todo o segundo tempo aqui. Quem é ele, Felipe? Marcelo Bezerra. Muito obrigado, Claudinei Corsi. Vamos em frente, amigos e amigas ligados nos canais Futebol Interior. Aqui tudo pronto. Vamos para as emoções do segundo tempo. Agora sim, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Marcelo Bezerra. Juntos outra vez, vocês comigo e eu sempre com vocês. A bola está rolando no brincão. E já da partida, a equipe do Santos faz o lançamento ali pro campo de ataque. Informação. Do lado do Guarani foi embora o camisa número 7, Júlio César, e entrou 71, Maxwell. Júlio César, camisa número 7, foi embora e 71, Maxwell, entrou na equipe do Guarani. E aqui já vem o Santos chegando aqui na ponta esquerda. A marcação do Hernando Doduro em cima do Zanocelo, fica bem com a bola. Despachou pro campo de ataque, ela fica ali brigada na meia. O Giovanni Augusto testa mal, a bola entregou de graça ali pro camisa 29 da equipe do Peixe, que é o incrível Camacho. Na confusão, no bate-rebate, ela fica ali brigada no meu campo, sobrou com o Lucão do break. Ganhou, ele é bom no corpo. Ganhou, Lucão, passou por um, passou por dois, opa! Juizão mandou seguir, depois Felipe Jonathan pôs a bola pra fora. O Guarani mexeu, meu caro Wagner Ferreira, e eu quero saber de você. Se depender da habilidade do Lucão com bola dominada, pode esquecer. Agora, com relação à alteração, fez o correto, né? A gente estava fazendo uma análise aqui no intervalo, quem é o jogador que poderia ser substituído, ou Giovanni ou Júlio César. Ele optou aí pela primeira, o Giovanni deve sair também, mas o Júlio César realmente cede seu lugar para o Maxwell, eu acredito com uma certa vantagem. Maxwell vai ter que provar ainda que foi contratado, né? Até agora não fez nenhuma partida boa pelo Guarani. Pelo contrário, não decepcionando, cometeu pênalti em jogadas em jogos aí reconhecíveis do Guarani, na Série B ainda. Mas é uma nova temporada, quem sabe esse novo Maxwell, que acabou sendo artilheiro do Guarani na pré-temporada, consiga aí reverter a situação aí em favor do Guarani nessa partida contra o Santos. Legal, e aqui vem chegando a equipe do Bugre, avançando aqui na ponta esquerda, tá ele aí, Maxwell, ele vem trazendo a bola por dentro, da de esquerda pra direita, fez o passe, a bola foi cortada, ele ganhou de cabeça, rolou com o Lucão, aceitou, Maxwell, não perdeu o passo da bola, ela fica brigada com o Índio, Giovanni Augusto entrou na cozinha, na confusão, no bate-rebate, Giovanni entrou, bateu de pé, canhoto! João Paulo outra vez, numa outra boa chegada, Albert. Esse João Paulo, goleiro do Santos, viu? Tem hora que dá vontade de pegar ele e mandar ele pro espaço.
A bola bate e rebate dentro da grande área ali, Lucão do break, junto com o Maxwell, a bola sobrou livre para ele, Giovanni Augusto, que bateu de perna esquerda, João Paulo fez uma defesaça, escanteio para o Guarani. Já cobrado, atenção, primeiro pau, a bola vai saindo outra vez, é novo escanteio, tem novo escanteio, equipe do Bugre aqui na ponta esquerda, vem pra bola, Giovanni Augusto outra vez, uma bagunça, um farrabadão na cozinha do goleiro João Paulo, cobrança feita, segundo pau, quem vai subir, Hernando testou, João Paulo! Outra vez, João Paulo foi lá no alto para ficar com ela, Albert Cavalcante. Bola da esquerda para direita, né? O escanteio cobrado, a bola na segunda trave, Hernando subiu livre, leve e solto, foi lá no 5º andar, ele cabeceou, João Paulo fez a defesa, com uma dificuldade, ali estava o Lucão do break, chegou trombando com o goleiro do Santos, segue Guarani 0, Santos 1. É verdade, um dos motivos pelos quais o Guarani não conseguiu fazer gol no primeiro tempo foi esse goleiro aí, o João Paulo. O Guarani criou aí 6 chances, teve bola na trave, teve a queima-roupa, ele mandando para escanteio. Então um excelente goleiro e eu tenho quase certeza que se não houver o resultado positivo, hoje o Daniel Paulista vai enaltecer que o Santos teve um goleiro em noite inspiradíssima e foi um dos obstáculos do Bugre na partida de hoje. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. E aqui vem chegando a equipe do Peixe, avançando aqui na ponta esquerda. Tem arremesso manual aqui para ser cobrado por Felipe Jonathan. Vai tomando distância o garotão, agora sim cobrança feita aqui no comando do ataque, Marcos Leonardo. Marcação do Iago chegou, marcação do Hernando também, mas o Lodi que estava esperto, ia passando por ali o Marcos Leonardo. Fez o passe ali, a bola fica brigada de cabeça, sobrou na ponta direita, Madison vai tentar, deu um bico na bola. Era o Lucas Braga, a bola vai ficando tranquila com Marcelo, camisa número 34, Derlanda, equipe do Bugre. Chamou, falou. E a gente sempre anima os torcedores que estão no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, curtindo a nossa transmissão, vendo o jogo no Brinco e curtindo a transmissão do Futebol Interior, a mandar fotos pra gente aqui, e a gente tem foto aí dos torcedores aí, ó, tá aí o Sérgio Berretini e o Arthur Berretini, eles vieram de Santo André para acompanhar o Guarani contra o Santos no estádio Brinco de Ouro, hein, Wagner? Esse é bugrino, viu? Esse é bugrino. Lá de Santo André, Ele mora em Santo André, não perde jogo do Guarani, não só em Campinas, como no Campeonato Brasileiro, andou viajando com o Guarani. E ele nos acompanha, Claudinho, desde o tempo de Rádio Brasil. Ele falou, você é o Wagner. Que legal, hein? Pô, cara, legal, mas um grande abraço pro Sérgio. Sérgio Berretini e Arthur Berretini, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí, pela foto aí também, tá estampada aí nos canais Futebol Interior. Legal, legal. Como é gostoso a relação do apaixonado pelo futebol, né? O futebol é uma paixão que falta até explicações às vezes, o que move, o amor que faz, que promove o futebol, né? Vem chegando o Guarani, avançando aqui na ponta esquerda, tá ali na bola Maxwell, rolou bem com o Lucão do break, linha de fundo pra ele, cruzou de pé canhoto, Iago de cabeça, ela tava no pé do Ludwig, Giovanni Augusto, linda finta, passou por um, por dois, caiu a penalidade! Penalidade máxima pro Guarani. Giovanni Augusto olhou para um lado, fez a finta, saía na cara do gol. Aí, foi um toquinho de leve, é verdade, mas o suficiente para derrubá-lo. E aí, Albert Cavalcante, não tem conversa. Menção honrosa a ele, Lucão do break, que está saindo mais da área, recebendo a bola e fazendo, né, jogadas importantes pelo lado esquerdo. Ali foi feito mais uma jogada, como no primeiro tempo ele fez o cruzamento pro Júlio César, ali pelo lado esquerdo ele fez o cruzamento dentro da área, ali o Ludwig e o Iago estavam brigando pela bola, a bola acabou sobrando fora da área para ele, Giovinco Augusto, ele parou, dominou pelo lado direito, entrou, pisou dentro da área, fez o corte seco, ele levou o Rapa por baixo e o Felipe Jonathan acabou fazendo o pênalti. Penalidade máxima para a equipe do Guarani. Está ele na bola. Lucão é o tanque do break na bola. Vem pra bola ele. Lucão é o tanque del break, tá certo. Vamos em frente, galera. Não daria pra ele a cobrança desse pênalti, não. Daria pra quem? Pra quem sofreu. Tá certo. Tá certo, mas vai o matador, né? Vai Lucão do break, o artilheiro, o fazedor de gol. Atenção, galera. E ali a arbitragem tá conversando demais, hein, Albert? Estão pedindo revisão, falando que não foi, que foi. Aí o Giovanni Augusto tá pedindo cartão amarelo. Aí os jogadores do Santos estão chorando. É pênalti, é pênalti. Já olhou, revisou. E aí o Lucão do break colocou a bola debaixo do braço. E ali marcou o pênalti mesmo. Foi pênalti.
foi pênalti mesmo. E ali, ali estão esperando ali, né, com certeza essa enrolação por causa da revisão do VAR, né? Mas pelo que nós vimos aqui, com os olhos nossos de Tandera, vimos ali que houve um toque por baixo sim, então não adianta. Olhos de quê? Tandera, vemos tudo por aqui. Quem seria Tandera? Seria, depois eu explico, Claudinei Corsi. Legal, legal. 7 minutos e 30 jogados do segundo tempo. O Bugrão tem penalidade máxima. Ajeita a bola, se apresenta para a cobrança Lucão. Lucão do break. Lucão é o tanque do break. Atenção, galera. Atenção, atenção. 7 minutos e 40. No gol, João Paulo. Pra cobrança, Lucão do break. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, Lucão. Atenção, atenção, galera. Meia distância pro Lucão do break. Vai de pé direito pra cobrança. Autorizado. Lucão do break correu lentamente pra bola. Foi caminhando lentamente, bateu pro gol. João Paulo pegou depois do rebote. Tá na área. Futebol é a nossa paixão. Gol! Guarani, Iago, camisa 97, o Lucão bateu no canto de esquerdo, o João Paulo foi na bola porque ele vai em todas, aí no rebote, aí é demais pra você, João Paulo, aí no pé do Iago, ele empurrou a bola pro fundo do gol e detalheceu o Albert Cavalcante. O Lucão do break tá devendo 2 tubaínas e 5 Coca-Cola, hein, pro Iago, hein. Ali o Lucão do break, aqueles passinhos que nós não gostamos. Ali tava escrito, ele telegrafou o pênalti para o João Paulo, que é um goleiro experiente, pega muito, bateu mal, hein, bateu no canto esquerdo, só que a bola acabou espirrada dentro da grande área. Iago, ele, o atacante que nós pedíamos, que não faz gol, acabou fazendo o gol do empate agora. Santos 1, Guarani 1, e ali, todo mundo ali tá em cima da arbitragem mandando voltar. Alguma coisa está acontecendo ali na arbitragem, tá mandando voltar, se houve invasão ou não. Parece que houve uma invasão. Houve invasão, o Kozlinski tá lá, então parece, por enquanto, vamos esperar que a dúvida aqui a da arbitragem aqui, que estão, jogadores do Guarani estão, né, em volta do árbitro. Vamos ver, ele está pondo a mão no ponto eletrônico. Eu acho que foi marcada invasão, hein? Invasão do Iago. Aí dançamos. Pois é. Teve a cobrança da penalidade, o Lucão bateu mal também, vale aqui o registro. Precisa conferir se depois do toque na bola do Lucão, o Iago já estava adiantado. Se depois do toque ele entrou, aí não tem. Então, essa é a diferença que nós estamos procurando resolver. Muito bem, tá anulado. Anulado. Ali quando o Lucão do break bateu, né? Bateu o pênalti, o Iago entrou dentro da grande área. Então, anulado o gol do Guarani. Segue Santos 1, Guarani 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Muito bem, o tempo vai passando. Marcelo, pois não, Claudinei? Deixa eu entrar aí na seara do Wagner Ferreira, mas ridículo esse Lucão do break. Ridículo. Com o que tá pegando o goleiro do Santos, aquela distância que ele tomou para cobrar a penalidade máxima, eu cantei aqui pro Wagner, vai perder aquela o pênalti. caminhadinha lá? Não, caminhadinha horrível. Horrível a caminhadinha do Lucão do break. Olha, eu vou ser sincero para você, se eu sou diretor do Bugre, eu entro no bolso do jogador, porque olha, tá de brincadeira, viu? Falta de comando, né? Isso aí deveria partir do banco. Aliás, que não era ele para cobrar o pênalti, já Lucão, começou errado. Né? Fora, bate quem sofreu o pênalti, tá motivado, no caso... O cara tá jogando mais que ele não tá fazendo nada, o goleiro do Santos tá pegando pra caramba, e o cara vai lá com aquele passinho de... sei lá do que nem tartaruga. Tartaruga ainda melhor que ele. E outra coisa, ainda os jogadores do Santos e do Guarani estão em volta ali do Super Douglas Marques das Flores. Eles ali conversando,
né, no ponto eletrônico. Eu não sei se ele vai olhar alguma coisa, está recebendo os jogadores ele também tá bravo, os jogadores do banco de reserva em cima. Mas assim, ó, eu não sou jogador profissional, nunca fui, mas pênalti é assim, mira na cara do goleiro e desce a pancada. 7 minutos do segundo tempo foi marcado o pênalti, nós já estamos com 11. Aí, e quem perde com isso é só o Guarani. Muito bem, estamos com 11 minutos jogados no segundo tempo. Vai mandar voltar? Vai mandar voltar. Só se teve, eu não vi invasão do Santos também, né? Se teve invasão do Santos. Exatamente, ou se não, o goleiro João porque Paulo... a invasão do Iago realmente anula o gol, né? Não, e o João Paulo, então, mas só que assim, o João Paulo também, né? Ele também não pisou, né? Não pisou fora da linha. E o Maxwell vai pra cobrança. Ah, mas aí não, Claudinei Corsi. Aí quem vai? Maxwell vai pra cobrança? É realmente, o Claudinei Corsi. Se caso foi anulado por invasão, tem que voltar. Não foi marcado. Então, se ele anulou, ele marcou por impedimento. Tudo bem, mas aí a invasão foi do jogador do Guarani, né? Isso. O gol foi do Guarani, ele tinha que punir o Guarani. Isso, acho que então... Agora, se teve invasão do jogador do Santos, então, que acabou invadindo e acabou levando... Não, mas... Claudinei, os dois. Existe um pé do Felipe Jonathan e pode também ter sido marcado o adiantamento do goleiro, que não me parece ser o caso. Parece mais o pé do Felipe Jonathan também sendo assinalado como invasão. Viu, agora vou abrir um parênteses aqui. Não era mais fácil dar a bola pro Giovanni Augusto? Né? Põe a bola entrega pro Giovanni Augusto, ele que bate pena, ele que é já acostumado já com a pressão. Dá a bola pro Giovanni Augusto. É ele quem vai. Meu ouvido. É ele quem vai. Pegou a bola, colocou debaixo do braço e vai pra cobrança. Então, vamos começar tudo outra vez. Penalidade pro Guarani, a segunda batida. Na primeiro lance foi anulado, revisado e vai bater de novo. Vem Giovanni Augusto, Giovinco Augusto. Atenção, correu, pé direito, bateu forte. Tá na teia! Gol! Do Guarani. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Giovanni Augusto é o nome da fera. Na marca de 12 jogadas no segundo tempo. Assim que é. Correu, bateu firme, bateu forte. Goleiro para um lado, bola para o outro. Cobrança firme, sem trejeito, sem complicação. Simples, objetivo. Bola na rede, é gol do Bugre. Detalhe é seu, Albert. Giovinco Augusto. Simplesmente ele, no lado esquerdo do goleiro João Paulo, que é um ótimo goleiro. Mas dessa vez nem na foto saiu. Tchau, tchau, goleirão. E sabe o que aconteceu? Tudo isso aí aconteceu? Houve invasão dupla. Jogador do Santos e também o jogador do Guarani. O que teve que fazer junto com o VAR, teve que remarcar o pênalti. Por isso, toda essa confusão. Mas não interessa. Guarani empata a partida num jogo tumultuado, hein? Que fase, goleirão, que fase. João Paulo estava pegando tudo, mas ele, Giovinco Augusto, acaba com a alegria do Santos. E agora eu tô sentindo o Santos bem nervoso, viu? Segue, Guarani 1, Santos também 1. Não precisava tudo isso, né? Quando escalaram ele se escalou o Lucão para bater o pênalti. Nós aqui todos dissemos aqui que o ideal seria quem sofreu o pênalti bater, no caso o Giovanni. Apareceu o Maxwell ali com bola debaixo do braço, mas dá pra quem entende, quem tem técnica, quem tem experiência. O pênalti que ele bateu, goleiro de um lado, bola do outro, sem muita tranquilidade. Então não precisava tudo isso. E essa própria burocracia para cobrança, um pega, o outro pega, isso é um pouco de falta de comando também, né, Wagner? Comando, total. Você, olha, no tempo que eu frequentava estádio, você poderia entrar no vestiário, a qualquer momento, durante o treinamento, durante a semana, qualquer dia. Então tinha uma lousa lá, tempo de Zé Duarte, o que acontecia lá? Falta do lado direito, fulano bate. Falta do lado esquerdo, fulano dá pênalti, fulano. Entendeu? Então, a barreira, quem ia para a barreira, quem não ia. Então, era tudo calculado. Não sei se hoje é assim, porque a gente não pode mais entrar lá dentro. Mas era tudo programado. Hoje aí foi falta de comando. Para o técnico falar, quem sofreu vai bater. Ponto final, né? Amarelou. Pois não. Tem 2 amarelos no mesmo lance, hein? Primeiro cartão amarelo para o Matheus Pereira. Ele que recebeu uma falta, reclamou, o juizão deu amarelo para ele.
Aí depois a falta cobrada para a equipe do Santos, ali ele, Giovinco Augusto, camisa número 10, fez a falta em cima do jogador do Santos, levou cartão amarelo também. E é bola jogada na área pelo lado direito, bola alçada perigosa para a equipe do Santos. Vem pra bola, atenção. É lance perigoso, vem pra bola Camacho. Vai colocar a bola em jogo agora sim, cobrança feita na boca do gol, na marca penal. Afasta bem a zaga do Bugre, tira o perigo dali, a bola fica reboteada e vai saindo aqui pelo lado, é apenas arremesso manual. Canais Futebol Interior, nas emoções do Campeonato Paulista. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem chegando o Santos aqui na ponta esquerda, Felipe Jonathan, fez a cobrança, Hernando deu um bico na bola, ela fica reboteada, vai sobrando, colocando o break, ele não conseguiu chegar na bola, ela fica aqui no campo de defesa com o Kaique, é o Santos avançando, não ultrapassa a linha que divide o gramado, rola a bola com o Zanocelo, parou, prendeu a marcação, chegou, ele fez o passe aqui na direita, tentativa, toque de primeira ali buscando o Lucas Braga, olha só o toque de letra na habilidade, a bola vai saindo, foi cortada e vai saindo em apenas arremesso manual, tem informação, Claudinei. Passando pelo Facebook aqui, a rapaziada tá estressada, viu? Torcedor xinga, torcedor vibra com o gol, xinga que o pênalti voltou ou não voltou, tirou o gol do Guarani. Ó, tá com a gente aqui o Dacir Barbosa, vibrando com o gol do Guarani, o Edivaldo Santos também, a Marilda Franco, o Marcelo Pinheiro falou do Thundercats aqui, que tá esperando a explicação do Albert Cavalcante. Dos olhos de Tandera, né? Dos olhos de Tandera, né? O Thundercats. Quem mais aqui? O José Branco também disse que o João Paulo tá pegando tudo, mas que uma hora ia entrar essa bola aí. Então entrou no pênalti do Guarani. Tá aí a rapaziada participando com a gente aqui na live do Facebook, viu, ô Marcelo? Albert Cavalcante, Thundercats, nós somos da mesma geração ali, não é faz parte da nossa infância, não, né? Da sua. Como da assim? sua infância, não, eu sou de 92. Tá certo, então, certo. 2002, na verdade. Mas é um clássico. Exatamente, o Thundercats, né? Além do olho de Tandera, você vê além do alcance, assim é Wagner Ferreira, o nosso presidente. Olha o Santos, chegando com perigo, Lucas Braga, batida pro gol! A bola foi pra fora, lance perigoso, não pode deixar chegar assim não. A bola foi pra fora em tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você, em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Estamos de volta, segundo tempo de jogo, você curtindo as emoções dos canais Futebol Interior, ao vivo, para os 4 cantos do Brasil e do mundo, pela rede mundial de computadores, pela internet, pelo aplicativo, pelo tablet, pelo celular, pelo computador, por todos os lugares você acompanha o sonzão alto, forte e potente dos canais Futebol Interior, sob o comando técnico do grande Felipe Marques aqui, comandando a máquina, a nave de imagem e som dos canais Futebol Interior. Vamos juntos, aqui o tempo vai passando, vem em arremesso manual, a equipe do Santos, a informação vem chegando, Albert. Posse de bola, hein? Por enquanto, 48% para o Guarani, 52% para o Santos. Finalizações, 15 certas do Guarani e 7 do Santos. E vinha chegando o Santos, chega bem ali o Ludic, tirou o doce da boca da criança. Ela sobra aqui no campo de defesa com a equipe do Peixe, avançando aqui pela ponta direita, atenção, dominou a bola que me parece o Lucas Braga, cobrança, cruzamento feito na boca do gol, Kozlinski foi lá, abraçou a pequenina e não soltou mais. E você ouvindo, torcedor, o toque do tempo dos canais Futebol Interior, não vá se perder por aí, eu confiro pra você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando e passa depressa, 20 minutos jogados do segundo tempo. e o placar do jogo é esse. Eu confiro pra você, 1 para o Bugre, 1 também para o Peixe, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior. Ontem, sabadão, tivemos São Bernardo 2, Ponte Preta 0. Comando aqui de Carlos Corsato no Futebol Interior. Às 18h30 hoje tem Ituano e Corinthians. Às 8h30 da noite, transmissão aqui no Futebol Interior. Com a parceria da W Sports do Wilson Rocha, tem Internacional de Limeira e Botafogo. Marcelo Bezerra. Com todo o timaço da equipe dos canais Futebol Interior. É gostoso demais estar no carinho da sua audiência pelo YouTube, Facebook, site, aplicativo e muito mais. Aqui o Bugre vem chegando, fez o gol e gostou. Vamos chegar na marca de 21, tá ali na bola o Maxwell, entrega a bola com o Bruno Silva, ginga a bola aqui na direita, tem a presença do Iago, na habilidade do Iago, ele traz a bola aqui no pé canhoto, é o Robin Campineiro, atenção, no limpo, 2, 3, a batida pro gol!
em cima da marcação. Outra vez ela sobra com o Maxwell. Entrou bem no jogo, Maxwell para parar o bailão. O impedimento já havia sido marcado. Canais Futebol Interior, as emoções do Campeonato Paulista. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Meu caro Wagner Ferreira, vamos chegar na marca de 22 minutos jogados nesse segundo tempo. Metade desse segundo tempo, conturbado o segundo tempo. Mas o gol do Bugre pôs um tempero a mais nesse jogo aí, né? O Santos sente o melhor momento do Guarani no segundo tempo. Muito embora o Albert já tenha divulgado aí a posse de bola do Santos maior que a do Guarani, mas o Guarani se assentou, tá bem na defesa, o meio-campo passou a criar alguma coisa, o Maxwell deu uma fumaça ali pelo lado esquerdo e me parece que o Guarani está realmente bem mais próximo do segundo do que o Santos de fazer o dele. Então, realmente melhorou o Guarani nesse segundo tempo. Legal, chegamos à marca de 22 minutos jogados nesse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá na bola, Iago, vindo aqui da direita pra esquerda. Na confusão, ela fica no meio campo. Bruno Silva despacha a bola. Olha o Guarani chegando. Giovanni Augusto entrou na cozinha, trouxe por dentro. Olha só, ficou livre. Linda a bola. Índio dominou. Pé canhoto, bateu em cima da marcação. Ainda o Bugre, cruzamento. Giovanni Augusto, a batida pra fora. Teve desvio e vai sair nesse escanteio. Mas o Bugre chega e quase faz o segundo, Albert. Giovanni Augusto, camisa número 10. O cérebro pensante. Dentro da grande área, ele achou pelo lado esquerdo, ele, Índio, isso mesmo, passe para elevação por toda a zaga do Santos. O Índio concluiu mal, é verdade, mas ele fez o cruzamento. Giovanni Augusto quase faz o segundo gol. Lá vem o Bugrão, o escanteio pelo lado direito. E dessa vez é Iago quem vem, cobrança feita primeiro, pau, afasta bem a zaga do Peixe. Era o Felipe Jonathan quem tava ali, a bola fica espirrada que vai sair nem arremesso manual. E aí teve falta, a arbitragem nada marcou, apenas arremesso manual. Pois não, Claudinei? Deixa eu mandar um abraço aqui no Facebook pro doutor Sandro Nunes, tá com a gente aqui, ficou triste com o pênalti perdido e depois alegre com o pênalti marcado. É assim mesmo, doutor Sandro Nunes, grande cirurgião aqui da cidade de Campinas, acompanhando aqui a nossa jornada esportiva, dando parabéns para a equipe do futebol interior. Odacir Barbosa tá com a gente aqui também. Odacir não desgruda de jeito nenhum do futebol interior. É fã do Albert Cavalcante, Odacir Barbosa. Diz aqui é Bugrão. Quem mais está com a gente aqui? Dorival Bertelli. O Roberto Carlos diz que o João Paulo está merecendo seleção. Deixa eu aproveitar que o jogo está parado. O Marcelo, abraçar também a rapaziada que mandou o WhatsApp aqui pra gente no 19 98989 3526. O Marcos Flores, da cidade de Indaiatuba, diz que torce para o Primavera, mas que agora está torcendo para o Guarani vencer o Peixe. O Pedro Eustáquio, da Nova Veneza, diz aqui, vai Bugrão, HSG. O Paulo César, de Paulínia, feliz com o empate, porque ele apostou no empate na BetChamps. A Shirley Pereira, do Jardim Proença, diz que o Guarani vence 2-1. E o Osvandir de Paula, ele é de Ilhéus, na Bahia, mandando abraços e parabéns pela transmissão. Essa rapaziada no WhatsApp, viu, Marcelo? Legal, como é gostoso, você viu? Gente do Brasil inteiro, todo canto do Brasil, de todo canto do mundo, curtindo as emoções. Aliás, tem campineiro, tem bugrino espalhado no Brasil, fora do Brasil, em todo lugar. E aí pela internet, se liga nos canais de Futebol Interior, baixa o aplicativo, né, Albert? Fica sabendo de tudo o que acontece. YouTube, né? Estamos no YouTube, temos Verdade. dois canais no YouTube, o Futebol Interior e também o Futebol FI. Agradecer a todos, né, que estão sempre conectados nos canais do Futebol Interior. E mudou o Santos, tá? Mas manda aí, Claudinei Corsi. Um abraço pro Antônio, também lá de Ferraz de Vasconcelos, ligado com a gente aqui. Legal. Confirmação, Albert. Então vamos lá. Felipe Jonathan, camisa número 3, foi embora. Entrou 44, Lucas Pires. Felipe Jonathan, camisa número 3, foi embora. Entrou o 44, Lucas Pires. E entrou no lugar do Vinícius Zanocelo, 25, 7, o Carlos Sanches. Vinícius Zanocelo, camisa número 25, foi embora, entrou 7, Carlos Sanches, que até o ano passado, né, era titular absoluto do Santos. Aí o Santos, que dependia muito do futebol dele, agora está no banco de reservas com o técnico Fábio Carilli. Verdade, é isso aí. Vem pro equipe do Bugre pro campo de ataque. O reloginho do Futebol Interior marcou. Eu confirmo pra você, 25 minutos, agora quase 26 jogados nesse segundo tempo. 1-1, um para o Bugre, também para a equipe do Santos. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E aqui vem chegando a equipe do Santos, avançando aqui pela ponta direita. Meu caro Wagner Ferreira, o Guarani, em relação às finalizações, em relação à equipe do Santos, vai dando de goleada. É claro que o placar é 1-1, mas isso mostra também um pouco da evolução da equipe diante de um adversário de nível um pouco maior, concorda? A evolução do Guarani no segundo tempo é nítida, né? Melhorou muito esse Iago aqui pelo lado direito. O Maxwell lá pelo lado esquerdo também melhorou, subiu de produção o Giovani no segundo tempo. Entrou bem o Maxwell, né? Entrou bem, o Guarani tá merecendo, inclusive, você fazer o segundo gol. Vejam aí o número de finalizações, 13 contra 6. Pediu pra sair. Quem? Camisa 16, Matheus Pereira, amarelado do Guarani, pediu pra sair. Ali os jogadores do Guarani estão no aquecimento. Então, Eliel. Provavelmente sim, viu, presidente? O Eliel provavelmente já esfrega as mãos. Legal, aqui o reloginho vai marcando 27 minutos jogados no Brinco de Ouro da Princesa. 1-1 é o placar. Goleirão Kozlinski despacha a bola para o campo de ataque. Ela vai voando, ganhando os ares como um pássaro no Brinco de Ouro. Fica reboteada aqui, sobrando no campo de defesa do Peixe. Na confusão, jogo pelo alto. Lucão do Break ganhou bem pelo alto. Ela sobra com o Bauerman. O autor do gol do Peixe dá um bico na bola. Ela vai ganhando os ares outra vez. Hernando despachou, depois perdeu o Lucas Braga. Dominou, ficou no mano a mano. O lance é perigoso. Se segura aí, Bugrão. Olha o Lucas Braga chegando a batida pro gol. Kozlinski foi lá pra ficar com ela, Albert. É, Lucas Braga pelo lado esquerdo, né? A bola espichada na frente. Ali o Hernando fez a leitura certinha, né? Se ele tivesse dado o bote, ali o Lucas Braga provavelmente ia parar dentro do gol. Ali ele só fez o cerco, ali teve que bater, finalizou. Kozlinski no meio do gol, fez a defesa. Segue Guarani 1, Santos também 1. Chegamos à marca de 28 minutos jogados nesse segundo tempo. Vai empatando o jogo 1-1 a equipe do Bugre com a equipe do Peixe. Vem avançando, tem informação, diga lá, Wagner. Não, o Carilli também está assistindo o mesmo jogo que a gente. Ele vê que o Guarani cresce, principalmente pelo lado direito aqui com o Iago, e já tratou de tirar o lateral esquerdo. Reforçou aquele lado ali. O Zanocelo da mesma forma. Um jogador que serve apenas para armação de jogadas, ele entende que nessa altura dos acontecimentos, talvez até um empate seja bom resultado para o Santos. Então ele faz esse tipo de alteração. Com o Zanocelo e principalmente preocupado com o lado direito do ataque do Guarani, com a entrada aí do Lucas no lugar do Jonathan. Muito bem, muito bem. O tempo vai passando, vamos chegando à marca de 29, hein? Informação. É, a leitura correta. Entrou, saiu, né? Já tinha pedido para sair o Matheus Pereira. E entrou o Eliel, camisa número 36. Matheus Pereira que pediu para sair, foi embora, entrou o Eliel, 36, no lado do Guarani. E já vem pra bola, vai colocar a pequenina dentro da bagunça, dentro da cozinha, falta de muito longe, mas cabe um chuveirinho. Cabe, cai balão na cozinha do goleirão João Paulo. Atenção agora sim, chuveiro na marca penal. O Hernando subiu de cabeça, a bola ficou brigada pelo alto, atenção. Para parar o bailão, já havia sido parado, impedimento marcado, Robert. É, impedimento marcado, né? Antes, ali nessa falta marcada, o Camacho do lado do Santos levou o cartão amarelo, ele estava pendurado, não joga a próxima partida do Santos. Quando nós vemos aí, estamos vendo, né? O Alan Vitor, o Alanzinho que passou por aqui no aquecimento e também o Marcos Guilherme, né? O Marcos Guilherme que já passou pelo Internacional, São Paulo, estão prontos para entrar e são jogadores que vão tentar botar fogo no parquinho lá do Santos. Que vem chegando, aqui na direita vamos chegando na marca de 30 minutos, lançamento feito, o Lucas Braga dominou, fez o giro, marcação do Bruno Silva, chegou para ficar com a bola, recomeça tudo aqui outra vez no campo de defesa com o Derlan. Derlan não quer saber de brincadeira, tá certo, o garoto pôs a bola para fora, tava ali na confusão, tava apertado, foi responsável e colocou a bola para fora. Você vai ouvindo, torcedor, o toque do tempo dos canais Futebol Interior cantando em alto e bom som no seu rádio. Eu confiro para você a quantas anda o futebol. O tempo vai passando. Como passa depressa, não? 30 minutos jogado no segundo tempo. E o placar do jogo é esse. Eu confiro pra você. O Guarani tem 1 e o Peixe também tem 1 e vem chegando com perigo. Afasta a zaga do Guarani. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A3 do Campeonato Paulista. Já às 6 horas começa Bandeirante e Esporte Clube São Bernardo. Ontem tivemos Sertãozinho 1, São José 2. Desportivo Brasil 1, Comercial de Ribeirão Preto 2, Nacional 0, Marília 1, a equipe do Olímpia ganhou 1-0 do Noroeste de Bauru, Rio Preto fez 2-0 no Capivariano e Votuporanguense e Barretos empataram por 0-0. Marcelo Bezerra.
Com você sou muito mais. Aqui o lance vai sendo revisado uma possível penalidade, Albert. É, possível penalidade pelo lado direito, né? Ali do campo de ataque do Santos. Ali a jogada dentro da grande área com o Eliel. Né? O Eliel deu bote ali, o jogador do Santos foi pro chão como fosse uma margarina, né? E ali o árbitro mandando agora fazer as substituições, né? A equipe do Santos está indo embora, o camisa número 30, o Lucas Braga, está entrando o 23, Marcos Guilherme. Vai entrar também o Alanzinho, tá? O Alanzinho, vamos ver no lugar de quem ele vai entrar, vai ser o número 11. Então o Ângelo, camisa número 11, vai embora e entra o 49, Alanzinho. Ângelo 11 vai embora e entra o 49, Alanzinho. E foi embora o Lucas Braga, camisa número 30, entrou o 23, Marcos Guilherme. Então não foi marcado nada, segue o jogo. Segue o jogo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Vamos chegar na marca de 32 minutos jogados nesse segundo tempo. 1-1 é o placar. Canais Futebol Interior nas emoções do Campeonato Paulista. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 32-15 jogados segundo tempo. Aqui tem lateral a equipe do Peixe. E se apresenta para a cobrança ali, camisa de número 44, que é o Lucas Pires. Vai colocar a bola em movimento e daqui a pouco vem mudança no Bugre. Rodrigo Andrade está pronto para entrar. Vamos ver no lugar de quem ele vai entrar. Já sabemos quem vai sair. Índio se dirige para ser substituído. Índio, camisa número 23, vai embora e vai entrando ele, o 32, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, 32, entra e o Índio, 23, vai saindo. Depois, se é que o presidente possa até falar, né? Mas o Índio, eu acho que de todo esse tempo que o Índio está no Guarani, a melhor partida que o Índio fez com a camisa do Guarani foi a partida de hoje. Concordo, jogou muito bem. Eu também concordo, realmente estava muito bem no jogo. O Índio só vai perder a posição para o Rodrigo Andrade por uma questão de experiência. E pelo pouco tempo que falta para acabar o jogo, o Rodrigo Andrade pode ser muito útil pela sua rodagem. É muito mais jogador que o Índio. Mais criativo, quem sabe o Guarani, quem sabe não, com certeza o Daniel está procurando o segundo gol. Mas qualitativamente, meu caro presidente Wagner Ferreira, as entradas, né, tanto do Giovani como também do Índio em relação a Madison e a Eduardo Persson, é outra equipe, né? O meio de campo... Todas com vantagem, né? Nossa Todas as Senhora. alterações com vantagem. Daniel Paulista está assistindo o mesmo jogo que nós aqui. Não perde marcação e também continua e tem uma criação 1000 vezes melhor. E os gols que o Guarani anda tomando, né, são gols bobos, né? Mas assim, a dupla de zaga, casou essa dupla de zaga. Casou. Eu, na minha ótica, Ronaldo Alves vai ter que comer muita grama para poder voltar e ser titular, porque o Hernando e junto com o Derlan, belas partidas. E vem o Santos. Na verdade, vinha a bola, fica espirrada, sobra com o Maxwell aqui no campo de defesa. Tá dando uma força pra galera da zaga. Isso aí, Maxwell. Tá ajudando e depois saiu na fogueira. Fez o toque ali que ainda deu certo. Correu o Ludic. Atenção, marcação chegou primeiro. Eu falei há pouco, meu caro Wagner, que uma das primeiras lições do futebol é que o goleiro, a pequena área é dele. A outra que o professor lá na escolinha ensina é pra não cruzar essa bola na frente da área, né? E atenção, vem chegando o Guarani, lançamento feito, passou por todo mundo, ela sobra com o Maxwell, a guaiá dele, ó, da ponta, vem avançando ali no campo de ataque, rolou a bola com o Giovanni Augusto, penteou pra cá, penteou pra lá, bonito garotão, rolou a bola outra vez com o Maxwell, ajeita aqui com o Bruno Silva viu a passagem ali do Rodrigo Andrade, trouxe a bola no pé canhoto, outra vez entrega com o Bruno Silva, vamos chegar na marca de 35, rola a bola com o Hernando parou, prendeu, dominou, entregou com o Derlan, o Guarani tava na frente, agora já está no campo de defesa, trocando passes, mantém a sua posse de bola, vem avançando aqui pro setor de defesa, atenção Derlan, rolou a bola aqui na esquerda, pediu, recebeu Eliel, avançou Eliel, não tem ninguém pra tocar, vai ter que recomeçar tudo outra vez. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Você ouviu o torcedor no toque no tempo dos Canais Futebol Interior. Eu confiro pra você 35 minutos jogados até aqui. 35 jogados, 1-1 é o placar. 1 para o Peixe, 1 também para a equipe do Bugre. E aqui já vem avançando a equipe do Guarani, como ele é na ponta esquerda. Pediu, recebeu aqui no meu campo, se apresenta Bruno Silva. Tem a presença ali do craque, o maestro Giovanni Augusto. Ele inverte o jogo aqui na ponta direita. Dominou Matheus Ludic, vai pra cima dele. Ludic acredita, garotão. Cruzamento feito de pé canhoto na boca do gol. João Paulo foi lá, abraçou a bola e não soltou mais. Canais Futebol Interior nas emoções do Campeonato Paulista. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte.
Vinha chegando o Peixe, chega bem na bola, Lucão do Break, na força, na raça, ele ganhou, tocou no Eliel, outra vez Lucão do Break, atenção, tem a chance do cruzamento, ele tentou a batida direto pro gol, a bola foi mascada e vai sobrando com a zaga do Peixe, outra vez ela sobra com o Bruno Silva, que devolve de cabeça a bola com o Eliel, tabelinha feita com o Giovanni Augusto, lindo passe com o Maxwell, é de muito longe, ele limpou, vai bater, preferiu tocar, Iago dominou no pé canhoto, Iago, ele fez tudo certo, limpou pro pé esquerdo, tava livre, leve e solto, e aí na hora da finalização ele bateu longe, bem longe, e ela foi mais longe ainda, Albert Cavalcante. O Robin Campineiro, né, o Iago, ali pelo lado, ele recebeu a bola pelo lado direito, né, ele parou, dominou, ele que é canhotinho, ele dominou a bola pela esquerda, ele tentou, né, bater com aquela curva para mandar a bola no ângulo do João Paulo, só que pegou muito embaixo, a bola subiu, e subiu quase, saiu fora do brinco de ouro, segue Guarani 1, Santos também 1. Chegamos a 36 minutos jogados, quase 37 nesse segundo tempo. O tempo vai passando, estamos aqui no Brinco de Ouro da Princesa com 1-1 no placar. O Peixe vem avançando, o lançamento feito na paralela, tentativa do passe Lude, que chega bem para ficar com ela. O Bruno Silva brigou no pé de ferro, atenção, na confusão ele fez o passe mal feito, rola a bola com o Carlos Sanches. Na tentativa, o Carlos Sanches entrou mal no jogo, tá desligadão o camisa 7 do Peixe. Graças a Deus. Isso é bom demais. E vem chegando a equipe do Santos, ataque na ponta direita. A atenção, trouxe a bola por dentro, ligação foi feita no comando do ataque dele. Não passa nada realmente ali pelo Derlan. Põe a bola pra fora, ela vai saindo em apenas arremesso manual. Pois não, Albert? É só pro ouvinte já se ligar, né? Antes nós estávamos falando de posse de bola, agora mudou, viu, presidente? 52% pro Guarani de posse de bola e 48% para o Santos. O Guarani agora tem mais a posse de bola. Ficou claro, né, que as alterações feitas pelo Daniel Paulista com muito mais vantagem pelo lado do Guarani do que as alterações que o Carille fez no Santos. O Santos agora está recuado e temendo o Guarani. O Guarani está em cima, ameaçando fazer o segundo gol. E por isso, realmente, a posse de bola está justificando essa pressão no Guarani. 37, quase 38. Já vamos nos encaminhando para o último quarto desse segundo tempo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bauerman sai para o campo de ataque, vai trazendo a equipe do Peixe para o campo de ataque. Rola a bola aqui na ponta, atenção, dominou, recebeu outra vez. Rolou a bola aqui no setor de meio campo, tem a presença de Marcos Guilherme. Se apresentou, pediu o Kaique, recebeu a bola ali. Camacho entrega a bola com Ricardo Goulart, que se movimenta bastante pelos quatro cantos do campo. Rolou a bola aqui na direita, tem a presença do camisa de número 8, que é o 28, que é o Kaique. Lançamento feito, olha só a batida pro gol, que fez a defesa num lançamento, numa bola despretensiosa. Chega com perigo a equipe do Peixe. O Guarani recupera. Tem a chance agora do contra-ataque. Avança a bola aqui na ponta direita. Iago na habilidade, no mano a mano, passou pelo primeiro e depois não passou pelo segundo, que era o Carlos Sanches. Fez falta, reclama, mas a falta foi clara, claríssima. Albert Cavalcante. Falta clara, mas na jogada anterior ali, uma bela defesa do Kozlinski, hein? Que noite e tarde, né? Dos goleiros. Das duas equipes, né? Kozlinski pelo lado do Guarani e o João Paulo pelo lado do Santos. Ali uma bola, né, despretensiosa, mas porém ele, o jogador do Santos, foi esperto, bateu cruzado. Kozlinski fez uma bela defesa. 39 minutos do segundo tempo. Guarani 1, Santos também 1. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. E aqui vem chegando o Guarani, olha só a ligação com linha de fundo, cruzamento feito, a cabeçada! João Paulo põe a bola pra fora numa grande chegada do Bugri com o Lucão do Break. Ô, Albert! Impressionante! Que defesa fez o João Paulo, que faz milagre. A bola da direita pra dentro da pequena área. Uma bola sem peso. Sabe quando a bola foi jogada com a mão? Foi uma assistência pro Lucão do Break, cara a cara com o goleiro João Paulo. Incrível, ele faz essa defesa inacreditável. Escanteio agora pelo lado esquerdo para o Guarani. Vem pra bola, Giovanni Augusto, eu tô sentindo. Tá pintando em verde e branco, o gol pro Grilo, atenção, cobrança feita. João Paulo deu um soco na bola. Ela sobra com o Iago aqui no setor de meia direita. Na habilidade do Iago, atenção, trouxe a bola aqui por dentro. A marcação chegou, são dois homens em cima dele. Rola a bola aqui no setor de defesa. Se apresentou Matheus Lude, que dominou, pediu, recebeu. Lançamento feito, comando de ataque. Buscou por ali Rodrigo Andrade. A bola foi cortada. Ela sobra com o Hernando. Aí já não é muito a do Hernando. Ele lançou como pôde, buscando o Lucão do Break. A bola foi interceptada e vai saindo. Outra vez recupera o Guarani com o Maxwell. Entregou de graça. Deu o contra-ataque. Vem o Santos chegando com
perigo. Atenção, ligação de bola aqui na ponta esquerda. Marcos Guilherme dominou, Hernando correu em cima dele. Atenção, tá no mano a mano. Marcos Guilherme trouxe no pé direito, ajeitou a bola aqui no comando do ataque. Carlos Sanches pediu, recebeu, rolou a bola com Ricardo Goulart. O Guarani já está com todo recomposto. Atenção, tá ali Carlos Sanches, rolou a bola com 44, que é o Lucas Pires. Dominou, recebeu, marcação, chegou, gingou pra cá, gingou pra lá. Devolve a bola aqui outra vez, a bola aqui no setor de meia esquerda. Olha o Santos chegando, Marcos Guilherme, Carlos Sanches dominou, entregou a bola com o Alanzinho. Outra vez Marcos Guilherme, a batida pro gol, pra fora! Mas passou perto, muito perto, arrancou um pedaço da tinta ali da trave do Kozlinski, Albert. Olha, vou falar pra você, hein? Aqui chegou até o coração daquela parada e depois voltou a bater, hein? E olha, o Marcos Guilherme de fora da área, ele bateu tirando o goleiro Kozlinski, que nem na foto saiu. Ele pulou, é verdade, mas se vai mesmo em direção ao gol, ia ser um golaço ali pelo lado direito. Que bola, né? Com efeito, a bola veio toda chacoalhando na frente do Kozlinski, que pulou. Mas não ia chegar. Ele não acreditou nessa finalização. Ele estava adiantado e quando percebeu, a bola já tinha partido. Se vai pro gol, um abraço. É um abraço. E o público, sorte. Viu? E o público, 4.251 pessoas com a renda de R$ 90.780. Então, público de Repita. 4.251 pessoas com a renda de R$ 90.780. Muito bem. E querem fazer arena ainda para 40, 50 mil pessoas? Pois é, né? Com todas as limitações, né? Tá certo que não tá podendo a carga máxima agora. Mas, 4 mil para 70% só, né? Ridículo. Realmente é um público aquém daquilo que se espera. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No momento que vem mudança a equipe do Peixe, Albert. Vai embora ele, né? O Ricardo Goulart, camisa número 10, e vai entrando 17, Vinícius Balieiro. Vai embora o camisa número 10, o experiente Ricardo Goulart, e vai entrando o 17, Vinícius Balieiro. Finalzinho de jogo e na equipe do Bugre também vem mudança. O Giovinco Augusto vai embora, camisa número 10, e vai entrando o 8, Eduardo Persson. Camisa número 8, Eduardo Persson, está no gramado quando sai o Giovanni Augusto, exausto, mas jogou bastante Giovanni Augusto. E também o 98 vai entrar, o Madison vai entrando na equipe do Guarani, e vai saindo camisa número 6, o Bruno Silva. Nossa, o Bruno Silva? Que estranho, hein? Capitão Bruno Silva vai indo embora e vai entrando 98 Madison. Será, presidente, que ele sentiu alguma coisa? Olha, não sei por que o motivo dessa alteração. O Bruno Silva, longe de ser tecnicamente um grande jogador, mas é esforçado, um capitão do time, que vem mantendo uma regularidade. Não sei, a explicação tá aí com a palavra do Daniel Paulista. Não sei por que alteração, não. Muito bem, aqui vem chegando a equipe do Peixe. Rola a bola com o goleiro João Paulo. Você ligado nos canais Futebol Interior, porque aqui as emoções do Campeonato Paulista estão no ar. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Vem chegando a equipe do Peixe, tá ali na bola, camisa... O Madison vem fazer a cobrança, camisa 13, fez a bola chegar aqui na ponta direita. Marcação chegou, Carlos Sanches, cruzamento feito, a bola foi na rede pelo lado de fora, Robert Cavalcante. Jesus! Uma bola perdida ali do Carlos Sanches pelo lado direito, colado na linha de fundo. Ele bateu meio torto, é verdade, mas a gente daqui viu, a bola parecia que estava tomando direção do gol, né, pra dentro do gol, e o Kozlinski estava demorando para chegar na bola. Meu Deus, que susto! 44 minutos do segundo tempo, Guarani 1, Santos também 1. 1-1 é o resultado, é a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A de Futebol, jogão de bola que você acompanha conosco nos canais Futebol Interior. Aqui o Bugre vem chegando com o Iago pela ponta direita, a marcação chegou, pôs a bola para fora, é arremesso manual para a equipe do Guarani, vem para a cobrança ali, Matheus Ludic, atenção, parou, prendeu, preferiu sair jogando Costinha, atenção, agora sim, cobrança feita, faz a ligação direta, buscou o Lucão do break ali no pivôzão, no comando do ataque, gingou pra cá, gingou pra lá e devolveu mal o Lucão do break. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E ali num lance esquisito, Albert, a arbitragem viu uma falta ali em cima do Bugre. É isso mesmo, ali o loucão do break, né? O loucão é o tanque do break. Ali ele acabou ali cavando uma falta pelo lado direito do campo de ataque. Ele acabou tomando um pisão e ali o Santos ia saindo em contra-ataque. O Eduardo Persson tentou puxar ali, ia tomar um cartão amarelo. Falta para a equipe do Guarani quando 7
É isso mesmo, 7 minutos de acréscimo também, essa ida e volta e ida da marcação do pênalti, 7 minutos de acréscimo. E vem pra bola, Iago, cobrança feita, atenção na marca penal, quem vai subir foi o Madison. A bola fica viva aqui na ponta esquerda, na confusão, no bate-rebate, ela ia saindo em arremesso manual. Canais Futebol Interior, nas emoções do Campeonato Paulista. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. E aqui vem chegando o Guarani, olha essa batida pro gol! Ela foi pra fora, era o Rodrigo Andrade, o Lucão do Break fez o pivô, ajeitou, o Rodrigo pegou a bola de pé canhoto, bateu por cima do gol, ela foi saindo em tiro de meta, Albert. Ai, é o loucão, é o tanque do Break. Ali, ele dentro da grande área, tinha 3 jogadores em cima dele, é verdade. Ele tentou proteger a bola, pisou no cadarço, aí ele foi tentar dar um toque, acabou chutando a própria perna. Ali ele acabou achando de qualquer maneira o Rodrigo Andrade. E deu certo. E deu certo, Rodrigo Andrade fora da área, bateu firme, bateu forte, a bola passou lambendo o travessão, malucão do Break, é engraçado demais. Ele dominou com o braço e falou que o jogador do Santos que dominou com o braço. É demais, folclórico esse atacante do Guarani. Folclórico mesmo. Vem chegando a equipe do Peixe, a bola com o Marcos Guilherme, agora abdicou do jogo, a arbitragem sabiamente não foi na dele, porque ele, além de tudo, é um ator horrível, né? Porque ele foi simulando antes da jogada acontecer, caiu no chão, botou a mão na bola, a arbitragem não foi na dele não. Olha o Guarani, rapaz, agora vivendo sob fortes emoções ali o Hernando, colocou a bola na figura ali, na figura não, na fogueira, a bola na fogueira ali pro goleirão, pro Kozlinski. Perigo, hein, Albert? É, perigo. Até o narrador se enrolou com as palavras, né? Ali, a bola pro Kozlinski ali, bota fogueira nisso, né? Ali o Carlos Sanches em cima dele, o Kozlinski deu um bicão. Mas o desespero foi tanto que a bola subiu, tomou só a altura e não saiu do lugar. Ali não teve jeito. Carlos Sanches recebeu a falta pelo lado esquerdo, bola perigosa para a equipe do Guarani dentro da grande área. E tem falta perigosa, 47-30. Atenção, não pode subir ninguém, hein? Tem que fechar o cadeadão, tem falta perigosa aqui na ponta esquerda da equipe do Santos. Nem pra bola, Carlos Sanches, está todo mundo dentro da cozinha, todo mundo dentro da bagunça. Uma bagunça, um forrobodó, atenção, quem vem pra bola é Carlos Sanches. Autorizado, cobrança feita na boca do gol, afasta bem Eliel, tira o perigo dali. O perigo que rondava o gol do goleiro Bugrino. Iago rouba bem a bola, fez boa finta, atenção, rabiscou pra cá, pra lá. Na habilidade, ele perdeu na primeira, mas deu certo ainda. Matheus Lud que rola a bola com o Persson. No setor do meio campo, ele parou, prendeu, fez o giro, rolou a bola com o Iago de primeira, fez o passe chegar até Madison. Opa! É falta nele, seu juiz! É falta nele! Tem cartão, Albert Cavalcante. É o Vinícius Balieiro, né? Ele chegou atrasado numa triangulação na saída de contra-ataque do Guarani, na frente do juizão, ele deu um rapa no Madison. O bom que ele já caiu, o Madison ele caiu em câmera lenta, já pedindo cartão amarelo. E assim foi feito. Vinícius Balieiro leva o cartão amarelo. Falta pro Guarani, falta perigosa e pressão do Bugrão no fim do jogo. Fim de jogo, estamos chegando na marca de 49. O Guarani tem chance boa aqui pela ponta direita. É de muito longe, mas cabe um chuveirinho. Vem, cai balão na cozinha do goleirão João Paulo. Atenção, galera. Persson na bola, Eduardo Persson. Acredite, garoto. Agora sim, autorizado a cobrança feita, segundo pau, passou por todo mundo. Olha o Hernando, batida pro gol, pra fora. Deu uma estilingada ali, o Hernando desajeitado, é verdade. Desengonçado também é verdade. Mas ele bateu e bateu bem. A bola passou perto, muito perto mesmo. O João Paulo tava vendidão, Albert. Não entrou de dó. Jogada a bola dentro da grande área. Ali a zaga, um bate e rebate. A bola acabou sobrando dentro da grande área. O camisa número 14, o Hernando, bateu de primeira. É verdade, ajeitou com o rosto e acabou batendo com a perna direita. A bola passou lambendo a trave do João Paulo, ficou pregado. Se vai pro gol, mas nem na foto sai. 49 minutos do segundo tempo. Quase o Guarani vira, hein? Quase o Guarani faz o vira-vira no Brinco de Ouro. E seria um golaço, um verdadeiro golaço do Hernando. A bola aí entrando no ângulo, mas passou perto do gol e foi embora. Vamos chegando à marca de 50. Vamos chegando à marca de 50 minutos jogados nesse segundo tempo. 1-1 é o placar. De um lado o Bugre, de outro lado o Peixe. O jogo fica bom no finalzinho, fica agitado no finalzinho. Atenção, vem chegando a equipe do Guarani. Vem avançando aqui para o campo de ataque. Atenção, o Eliel vai fazer a cobrança.
O Guarani agora vai segurando o jogo, vai se recompondo dentro do gramado. O jogo pega fogo nesse finalzinho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E assim que tem que ser. É assim que tem que fazer valer o mando de campo. Afinal de contas, joga no Caldeirão, que é o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui a bola fica reboteada, vai sobrando com a equipe do Guarani, com o Hernando. Ele despacha a bola de primeira, buscando aqui no setor de ponta direita o Iago. Brigou pela bola, mas a marcação do Santos chega primeiro, põe a bola pra fora. Arremesso manual, a informação. Até em cima disso, né? O Guarani jogou contra a quarta força, venceu em casa contra o São Paulo, né? Contra o Tricas. Perdeu para o Bragantino, a terceira força fora de casa, e agora jogando contra a quinta força do estado de São Paulo, que é o Santos. Então o Guarani, vamos dizer assim, que ele está muito bem, né, nessa caminhada. E vem chegando, por que não a vitória? Olha o Lucão do break, tá sozinho aqui na ponta. Pedalou, rabiscou, cruzou, mas não deu. Ela sobra com o Iago, aí o negócio é diferente, aí a rabiscada é diferente, ó. Ginga pra cá, ginga pra lá. Rolou com o Lucão do break, fez um giro dominando, atenção. Marcação chegou, ele rola a bola com o Madison. Juizão tá atrapalhando ali. Agora o Madison, pelo amor, hein, Madison? Assim não, Madison. Rola a bola com o Derlan. Despachou pro campo de ataque, encontrou bem Eduardo Persson. Dominou Rodrigo Andrade. Ajeitou aqui na ponta, na habilidade do Iago, rabiscou no pé esquerdo, atenção, trouxe por dentro a batida pro gol, pra fora! Rabiscou pra cá, pra lá, abriu no pé canhoto e bateu outra vez longe, bem longe do gol, Albert Cavalcanti. Precisa treinar mais finalização, Iago, né? Porque ele é um jogador inteligente, agudo, ele sabe fazer o rabisco. A bola foi jogada pelo lado esquerdo, ali o Rodrigo Andrade, quando o juiz apita ao fim da partida, ali a chance do Guarani estava no pé do Iago. Ele ajeitou para a perna esquerda, bateu de fora da área, mas sem direção. Se a bola vai pro gol, quem sabe o Guarani teria virado a partida. Treinar mais, hein, Iago? Mas não há tempo para mais nada, porque apitou o árbitro. Fim do segundo tempo, fim de jogo, e eu confiro para você o placar. O Santos com o Bauerman e o Guarani com o Giovanni Augusto. 1-1 é o resultado final do jogo. E quem assume o comando do pós-jogo dos canais Futebol Interior é ele, Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 5 da tarde, mais 56 minutos, chegando com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani. Guarani que poderia ter saído com a vitória, não fosse o goleiro João Paulo, que com certeza vai ficar com o troféu da federação, porque catou demais o arqueiro da equipe do Santos, o João Paulo. Portanto, terminou agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Santos também 1. Você acompanhou aqui na narração do Marcelo Bezerra, com os comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcanti. Não deu outra, vamos ouvir aí o João Paulo. Você falou bastante ali com o árbitro que mudou a decisão, depois voltou a cobrar o pênalti, achou injusta essa segunda marcação? Não, porque eles não têm convicção no que eles fazem, né? O árbitro falou que foi o jogador deles que invadiu, aí mandou cobrar a falta, aí depois ficou caçando, falaram que foi o jogador nosso que invadiu, é difícil. A gente trabalha firme para vir buscar a vitória e infelizmente eles acabam estragando o espetáculo. Mas eu fico feliz pela minha atuação, de poder ajudar a minha equipe a conquistar esse ponto que é importante na nossa caminhada. Agora a gente volta a jogar dentro de casa agora e a gente espera trabalhar bastante aí para conseguir essa vitória, para a gente poder ir subindo cada vez mais. O Santos saiu na frente, né, não conseguiu manter, depois caiu um pouquinho. O que você acha que aconteceu com a equipe, João? Não, a gente sabe que ia ser um jogo difícil, o time do Guarani é um time muito bom. Ganharam do São Paulo aqui, a gente veio sabendo que a gente não podia vacilar, porque dentro de casa eles são muito fortes. E a gente conseguiu abrir o placar, tivemos uma chance de fazer o segundo ali, o Goulart acabou cabeceando, a bola pegou no chão ali, perdeu um pouco de força. Mas a gente tem que comemorar que foi um ponto conquistado. João Paulo falando ainda sobre as rodadas, sobre o bom trabalho. Eu procuro trabalhar bastante, isso é consequência do meu trabalho, do meu esforço. Tenho a agradecer a todos os meus companheiros, ao meu preparador, o Azul, o Juninho, que conseguem nos preparar bem para cada jogos. E só tenho a agradecer a Deus aí. Obrigado então, João Paulo.
Tá aí, né? O goleiro do Santos, né? O Milagreiro. Esse catou demais hoje, hein, Albert? Pegou demais, hein? E mereceu, né? Mais que merecido. Parecia o Carlos Corsato nos áureos tempos, né? E faz tempo, hein? Carlos Corsato faz tempo, hein? Meu Deus do céu. Tá aí, então, João Paulo recebendo o troféu da Federação Paulista, né? Todo jogo tem a premiação do melhor em campo, né? Eleito, evidentemente, pela rede que comanda aí. Quem vai falar, Albert? É o Giovinco Augusto, vai falar aqui nos canais Futebol Interior. Agradecer a Deus, né, por ter me dado a oportunidade hoje de ter feito mais um gol. E o primeiro com a camisa do Guarani, no qual eu creio que vai ser o primeiro de muitos. E diante do nosso torcedor, então, é um momento muito especial. Fico muito feliz e triste ao mesmo tempo de não ter conseguido os 3 pontos, né? Do meu ponto de vista, merecíamos a vitória. Tanto que o João Paulo foi eleito o melhor jogador da partida, sinal de que ele trabalhou muito, né? Então, triste por isso, mas feliz também por ter feito o gol e saber que a gente teve uma crescente muito boa e aos poucos a gente está conseguindo criar uma identidade dentro de casa, que isso faz total diferença lá no frente. Como é que foi a conversa ali depois que se desperdiçou o pênalti, depois que voltou, depois de toda aquela conversa? Por que você decidiu bater o pênalti? Como que foi a conversa? Foi o Lucão que te pediu ou você pediu porque você estava mais confiante? Na verdade, como cheguei há pouco tempo, eu respeito, né, os jogadores que estão aqui mais tempo, mas tanto eu quanto o Lucão, quanto o Maxwell, a gente vem treinando e a gente tem total liberdade para, quando acontecer o pênalti, qualquer um da gente assumir, né? Ele foi, bateu, chamou a responsabilidade e tá tudo bem por isso, não tem problema nenhum, é o nosso artilheiro, tem a nossa total confiança, não teve a felicidade de fazer o gol e depois o professor Daniel me chamou e pediu para eu chamar a responsabilidade. Como eu estava tranquilo, né, já estava treinando, então fui lá confiante e graças a Deus pude bater e fazer o gol e de alguma forma conseguir ajudar a equipe. Obrigado aí, ó, o novo camisa. Tá aí o Giovanni Augusto, né? Ele, o jogador, o meia de 32 anos, né? Ele que tem 1,77, ele que tá emprestado, né? Pelo Mazatlán do México. Ele tem o contrato dele até o mês de abril, até o final do Campeonato Paulista e pode ser prorrogado. Tudo depende do jogador junto também o Guarani com o seu time de origem. Legal, 6 horas mais 1 minuto, 6:01 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior para você, também através do Rádiosnet, tudo rádios, CX Rádios e Rádios.com. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fim de jogo repercutindo o empate do Guarani, Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Santos também 1, com o goleiro João Paulo dos Santos sendo eleito aí pela crônica lá que faz, que cuida dos direitos do Campeonato Paulista, o melhor jogador em campo. Realmente catou demais, não fosse ele, o Guarani venceria o jogo, que era o destaque do comentarista Wagner Ferreira. Sem dúvida alguma, foi um dos responsáveis pelo resultado. Primeiro tempo o Santos mereceu sair por 1-0, mas pelo segundo tempo que o Guarani fez, merecia pelo menos fazer o segundo gol, mereceu até fazer o terceiro. Eu tenho aqui 2 páginas preenchidas com lances de gol criadas pelo Guarani. Hoje você encheu o seu caderno. Encheu o caderno, e por culpa do goleiro, porque realmente com essa chance que o Guarani criou, 23. Era para ter feito pelo menos mais 2 gols. Então eu acho que o Santos deve sair comemorando esse empate. Segundo tempo do Guarani foi quase que impecável, merecia sair com a vitória. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira, tem as notas do jogo para você. Vamos eleger também o melhor jogador em campo do Guarani. Você que está no Facebook com a gente, se quiser votar, pode mandar o seu voto por aquilo que você ouviu aqui na transmissão do Futebol Interior. Fique à vontade para votar no seu melhor jogador em campo. Lembrando que o ouvinte aqui sempre tem peso maior na votação. Teremos também a votação aqui do Wagner Ferreira, do Marcelo Bezerra, do Albert Cavalcante, para o melhor em campo do Guarani nesse empate 1-1, mas você também, torcedor do Guarani, se quiser, fique à vontade, através da live no Facebook, você pode também dar o seu voto. Agora, 6 horas mais 3 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais, tem ainda a coletiva do técnico Daniel Paulista, tem a ficha técnica com o Marcelo Bezerra, os comentários do Wagner Ferreira, as notas do jogo, o melhor em campo, tudo isso para você ainda no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Se liga aí, fique com a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. São 18 horas mais 7 minutos, 6 e 7 da noite em Campinas, do Domingão, horário clássico do jogo hoje, Guarani e Santos, né? Ô Wagner Ferreira, fazia tempo que a gente não fazia um jogo domingo às 4 da tarde, hein, Wagner? Estamos acostumados a fazer jogo à noite aqui, geralmente, verdadeiras corujas. 21h30, 19 horas, sábado 11 da manhã, domingo 11 da manhã. Jogo que começa na quarta, termina na quinta. Mas hoje, realmente, o dia do futebol é o domingo à tarde. Mas a maioria dos jogos é no meio de semana, à noite, e isso temos que nos acostumar. Legal, mandar um abraço aqui para o Edgar Carmona Pavan, tá em Contagem, ouvindo e torcendo, estava torcendo pelo Bugrão. O Daniel Souza, ele disse que tem um monte de anúncios, graças a Deus, viu, Daniel? Graças a Deus que a gente tem um monte de anúncios, porque senão você não ia nem ouvir nada da transmissão, né? Infelizmente é assim, meu velho, mas obrigado aí pelo seu carinho, viu? Wagner Ferreira, o Wagner Ferreira, que não é o Wagner Ferreira, ou é o Wagner Ferreira? Eu agora não sei, foi você que mandou a mensagem aqui, Wagner? Não? Então é outro Wagner Ferreira e com W, hein? Quinta Força. Original. Quinta Força. Ele xingou o Albert aqui. Você falou de Quinta Força alguma coisa, Albert? Eu falei o
o São Paulo, né? E o Santos, né? Porque agora a nova ordem, né? Que o Corinthians é a primeira força? Não, a primeira, as forças, né? Isso, exatamente, não, mas Palmeiras. Aquela que você disse que tinha feito lá, quem que fez? Era o Corinthians primeiro. Era o Corinthians, fizeram assim, olha só a hora que os jornalistas fizeram, só repassei, tá? Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo. E alguns colocando São Paulo e outros colocando Santos entre a quarta e a quinta força. Não fomos nós que passamos. Dá uma googlada aí, que vocês vão ver só. O Wagner Ferreira, homônimo do nosso comentarista aqui, dá uma googlada, como que fala? Gugada, dá uma gugada pra você ir. Dá uma gugada aí, rapaz. Exatamente. Pra você ver que não fomos nós não, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para quem mais? Deixa eu ver quem tá curtindo aqui o nosso fim de jogo. Deixa eu ver a Maria Oliveira lá na Padre Anchieta. O meu amigo Roger Augusto, aquele lá em Ubatuba, curtindo a nossa transmissão. Já falei da Marilda Franco, a Elza Pavan também, a audiência feminina aqui da nossa jornada esportiva. O José Carlos Cortese Martins. O Fernando Vaninho, nosso secretário de esportes aqui em Campinas. O meu amigo Luizinho Ferrari, lá da Óticas Ferrari, curtindo também a nossa transmissão. O Serginho Moreira, Dr. Sandro Nunes, grande cirurgião, já falei aqui. Meu amigo Edgar Martins, que veio a Campinas e só visita os ricos, o Edgar Martins, né? Edgar Martins, a voz, veio lá de Bauru para Campinas. Diz ele que ficou apenas 1 hora aqui em Campinas, só não deu para visitar todo mundo, que a semana que vem ele vai voltar e virá aqui no site do Futebol Interior. O Lazinho lá do Opala Cabeleireiros também com a gente aqui, curtindo a nossa transmissão. A todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Agora são 18 horas mais 10 minutos, 6h10 da noite. Deixa eu então ir aqui, já mandei abraço para o Antônio aqui de Ferraz de Vasconcelos, que estava com a gente também aqui no Facebook. Não temos votos aqui do ouvinte, o ouvinte não quis voltar no melhor em campo do Guarani. Então, mesmo assim, nós vamos com a equipe do Futebol Interior eleger o melhor em campo do Bugre aqui no nosso fim de jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo, fera do Bugre, neste empate que poderia ser uma vitória do Guarani. Vamos então começar com a votação, já que ele está aqui hoje com a gente, né? Excepcionalmente, Marcelo Bezerra, para você o melhor em campo do Guarani. Marcelo? Claudinei, eu confesso que gostei muito do futebol e da bola que o Iago jogou hoje. É um jogador que eu acho que, se jogar aberto, rabiscando como fez hoje, é um jogador que pode somar muito para a equipe do Guarani. O meu voto hoje vai para o Iago, camisa 97. Legal, um voto então para o Iago, atacante do Guarani. Albert Cavalcante, o melhor em campo do Guarani para você, Albert. Hoje eu vou votar nele, hein, no Giovinco Augusto, camisa número 10. Ele que tava a expectativa em cima dele. Eu voto no Giovanni Augusto e o autor do gol aí, do tão sonhado gol do Giovanni Augusto. Aprendeu, né, Lucão do Break? Aprendeu, né? Wagner Ferreira, comentarista dos canais Futebol Interior, para você o melhor em campo do Guarani nesse empate, Guarani e Santos 1-1, Wagner. Eu faria 3 destaques no time do Guarani, na defesa pro Derlan, no meio campo pro Giovani e no ataque pro Iago. O voto do Bezerra foi realmente muito bem dado, apareceu muito o futebol do Iago, mas o cara que definiu o jogo foi o Giovani. Para mim, é considerado então o melhor em campo pelo Guarani. Tá muito bem, então. Giovanni Augusto, o jogador meio-campista do Guarani Futebol Clube, que hoje só saiu em Wagner Ferreira. Ele saiu aos 43 do segundo tempo. Aguentou bem, né, Wagner? Aguentou bem, eu esperava que nem fosse tanto assim, né? No começo do jogo a gente sabia que o Giovanni não ia aguentar os 90, mas quase que foi o tempo todo. Legal, tá aí então o fera do Guarani, o craque do Bugre neste empate com o Santos 1-1, Giovanni Augusto, eleito o melhor em campo do Bugre. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá certo, então, 18 horas mais 13 minutos, daqui a pouquinho a entrevista coletiva do Daniel Paulista. Também teremos as notas dos jogadores do Guarani com o comentarista Wagner Ferreira e a ficha técnica do jogo também com o Marcelo Bezerra. São 18 horas mais 13 minutos, nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso fim de jogo
E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você, não saia daí, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Então, muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Sinésio Rocco também. Ele postou aqui no Facebook, né? Um dia muito especial. Aniversário da filha do Sinésio, a Nathalie. Mandou um abraço aqui para a Nathalie, que Deus abençoe a Nathalie aí. Feliz aniversário de toda a equipe aqui do Futebol Interior. Grande Sinésio Rocco, sempre acompanhando também as nossas redes sociais. Agora são 18 horas mais 17 minutos. Pintou alguma coisa aí da entrevista do Daniel Paulista ou Albert Cavalcante ou ainda nada? Nada, assessoria de imprensa, antes do início avisaremos com antecedência. Então vamos esperar aí a antecedência, entre aspas, né, Claudinei Corsi? Tá muito bem, ainda bem que eles vão avisar antes de começar, né? Já pensou avisar depois, nós estamos na roça. Aí fica complicado. Tá muito bem, então são 18 horas mais 18 minutos, nós vamos adiantando a nossa pauta aqui. Vamos então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo. Vamos começar então. O Guarani empatou com o Santos 1-1, estádio Brinco de Ouro da Princesa.
O camisa 30, o goleiro do Guarani, o Kozlinski, Wagner. Estou interessado em saber o que é que você vai falar do Kozlinski, porque foram altos e baixos hoje, hein, Wagner? Ele veio para resolver o problema da meta bugrina, né? Que passou por momentos delicados ali com o Mesquita e com o Martins. Nos 2 primeiros jogos, até nos 3, ele acabou indo bem. Contra o São Paulo, perfeito. Contra o Bragantino, o Guarani perdeu no detalhe, foi bem também. Contra o Mirassol, não tão bem assim, tomou 2 gols tomáveis, não era defensáveis, melhor dizendo. E hoje vacilou no primeiro tempo. No segundo, nem tanto, acabou indo bem no segundo tempo. Mas vacilou no gol do Santos, andou titubeando, inclusive no gol do Santos. Ele, quando foi sair com a saída de bola, acabou entregando mal, aí saiu o escanteio, na cobrança saiu o gol. Então a nota do Kozlinski vai ser baixa hoje em função desses deslizes. Mas é um bom goleiro, veio para resolver o problema e está resolvendo. Hoje, 6,5. 6,5, até que é uma boa nota para o Kozlinski do Guarani. E o lateral direito hoje, mais uma vez, o Matheus Ludwig, hein, Wagner Ferreira? Precisa ter uma cabeça boa, né, um garoto nessa situação, porque sabe que dentro de mais alguns jogos, quem sabe já no próximo não vai jogar, porque o titular é o Diogo que está se recuperando. E evidentemente que hoje ele esteve muito preocupado. O próprio Santos, sabendo dessa situação, jogou lá 2 jogadores em cima dele, tanto o lateral esquerdo como o ponta do Santos, tá jogando em cima do garoto. Logo no começo do jogo ele fez 3 ou 4 faltas e não levou cartão amarelo, né, Albert? Parece que o Ludwig escapou. Não levou. Não levou cartão amarelo. Não levou. E ele andou chegando porque estava preocupadíssimo. 4 faltas seguidas. No segundo tempo até melhorou, porque o Santos tratou de recuar um pouquinho, então sobrou um espaço para ele avançar. Mas no primeiro, muito tímido e realmente o Ludwig está sabendo que vai sair do time a qualquer momento. Nota 5 para ele. Nota 5 para o garoto Ludwig. Agora o Guarani tem Diogo Matheus, tem Matheus Ludwig, tem Matheus Pereira, haja Matheus, hein? E o zagueiro Hernando, hein, Wagner Ferreira? Ele joga na sombra do Derlan, né? Essa é a grande realidade. O Derlan é o cara que comanda ali a zaga do Guarani pelo lado esquerdo e o Hernando joga mais pelo lado direito. Mas sem comprometer, rebatedor, tem algumas chances que ele teve de mano com o jogador do Santos. Bola dividida, dá pro goleiro, ele chutou pra fora, tá certo? O zagueiro tem que fazer isso mesmo, bola pro mato. E ele ficou num nível abaixo do Derlan, nota 6 pro Hernando. 6 para o Hernando e o Derlan, camisa 34, Wagner Ferreira. Vencendo o destaque ali, né, na quarta zaga. Ele sai pro jogo, vai na cobertura do lateral, realmente é muito bom jogador o Derlan, vai se firmando ali na posição. Não sei se o Ronaldo Alves, a hora que voltar, se vai ter condições de voltar no lugar do Hernando, ou vai ter que, como disse o Albert, comer muita grama, né, Albert? Muita grama. Pra pegar de novo uma camisa de titular no Ele Guarani. não poderia comer mais arroz com feijão? Eu ia dizer um arroz e feijão, mas para acompanhar o companheiro aqui, deixei a grama no lugar. Nota 7 pro Derlan. Tá muito bem. E o Matheus Pereira, que fez a sua estreia hoje em Wagner Ferreira pela lateral esquerda. Discreta, né? Sem comprometer, mas também muito discreto, tímido. Malemar, como diz o outro, passou do meio de campo e nervoso também pela estreia. Não acho que é mais jogador que o Eliel, não, pelo menos no jogo de hoje. Então vai ficar com uma nota 4 aí o nosso Mateuzinho Pereira. E entrou no lugar dele exatamente o Eliel, a 28 do segundo tempo. Com vantagem, gostei do Eliel no segundo tempo. Entrou a 28, né, do segundo tempo. Vai ficar com uma nota 5 o Eliel. Legal. E o capitão Bruno Silva, que hoje, estranhamente, até saiu do jogo. Tá certo que foi no finalzinho. Mas saiu, Wagner, e o Bruno Silva? Vamos aguardar a coletiva do Daniel para explicação porque saiu o Bruno. Também nada demais, né, tirar o capitão do time. Ele que não chegou a fazer uma partida brilhante, mas também não comprometeu. É um jogador sempre regular. É que o Bruno nunca sai, né, normalmente. Exatamente, isso que gostaríamos de saber o motivo. Mas naquela altura, o Guarani em cima, talvez com o Madison, o Guarani se soltasse um pouquinho mais. O Bruno é de passinho curto, né? Ele realmente não é de profundidade. Então talvez por esse motivo tenha tirado o Bruno. Vai ficar com uma nota 5 o Bruno hoje. Nota 5 para o Bruno. E entrou no lugar dele o camisa 98, o Madison. Não posso dar nota pro Madison, né? A intenção foi boa. Ele entrou a 43 do segundo tempo. Não vou dar nota pro Madison, não. Sem nota o Madison. E o Índio, hein, Wagner Ferreira? Grande Índio, hein? Começou bem o jogo, distribuindo as jogadas ali pelo lado esquerdo, que é o forte dele, né? Realmente com a perninha esquerda. Chegou a finalizar, chegou a cruzar algumas jogadas que ninguém aproveitou o cruzamento dele. Voltou bem ao time, mas sem induzir, né? Tanto é que foi substituído. Eu esperava até que
continuasse na partida, mas o Daniel entendeu de mexer a 32 minutos. Nota meia dúzia pro Índio. Tá certo. O Albert Cavalcante, o Índio voltou de Covid, é isso ou estava machucado? Isso mesmo, né? O Índio junto com o Ronaldo Alves, né? Eles estavam assintomáticos, né? E o Vitinho? É Covid também? Também é Covid também. Logo Diogo está Matheus? voltando. Diogo Matheus também Covid. 5 jogadores o Guarani perdeu nesse campeonato paulista, né? Por Covid. Ô, Wagner, então a gente poderia dizer que o Índio depois do Covid voltou melhor, Wagner? Voltou do mesmo jeito, né? Tá igual. Coisa, não mudou nada. Agora é Covid ou é Omicron? Porque agora já estão as duas coisas superadas. Tem uma nova agora. Já tem nova? É CH, não sei o que. Aí a terceira eu vou me variante. informar melhor. Eu vou até perguntar pro Índio depois sobre qual a variante. E outra coisa que eu queria também, uma informação sua, ô Albert Cavalcante, que você se esmerasse em obter a informação a respeito do Samuel Santos, lateral do Guarani. Por onde anda, se tá aí, se foi embora. Eu li que ele tava, você me disse que ele foi embora. Vai dando uma checada pra gente aí, saber do lateral direito do Guarani. O Wagner e o Bruno Silva, o Índio saiu, aliás, e deu lugar para o Rodrigo Andrade a 32 do segundo tempo, Wagner. Naquela altura o Daniel Paulista entendeu que o Guarani merecia ter um volume maior de jogo e por isso tratou de reforçar do meio campo para frente. E o Rodrigo Andrade é justamente esse jogador, ele sai muito mais pro jogo do que o Índio, tem mais porte físico, tem mais repertório e acabou a 32 minutos entrando no lugar do Índio. Eu achei que teve uma certa vantagem sim, nota 6,5 pro Rodrigo Andrade. Tá um pouquinho fora de forma ainda, mas vai chegar lá. Tá com o porta-mala meio cheio, né, Wagner? E o camisa 10 do Guarani, o Giovanni Augusto, Wagner Ferreira, que hoje jogou quase que o jogo inteiro. E foi o destaque do jogo, né? Chamou para si o jogo, faz um papel importante no time do Guarani. O Albert tem informação? Vamos nessa. É isso mesmo, como eu já tinha dito para Claudinei Corsi, Samuel Santos ele foi devolvido, né, ao Juventude, o Juventude já o passou para o Londrina. Nem o Juventude quis ficar com ele. Samuel Santos, então, logo no começo de janeiro. Passagem meteórica. Meteórica, foi uma estrela. Só não foi mais rápido que a queda do Leão, como técnico do Guarani, né, Wagner Ferreira? Não durou uma semana, se não me engano. Ô, Wagner, e o Giovanni Augusto, a nota, então? Ele ficou com uma nota 8, né? Foi escolhido aqui pela nossa equipe, o melhor em campo pelo lado do Guarani. E realmente se destacou. Não tanto no primeiro, mas no segundo tempo apareceu mais, chutou a gol. Pôs a bola debaixo do braço, depois que o Lucão perdeu o pênalti, ele foi lá bater e acabou convertendo. Então o Giovanni, aos poucos, vai se encaixando como titular absoluto dessa posição aí, tentando fazer esquecer o Regis. Nota 8, então, para o Giovanni Augusto, e entrou no lugar dele o camisa 8, que foi o Eduardo Persson, a 43 do segundo tempo, Wagner. Perfeito, 43 minutos. O Persson foi jogar um pouquinho mais recuado e, evidentemente, não são funções iguais, né? O Daniel Paulista entendeu de mexer, meteu o Persson a 43. Não vou nem dar nota, né? Vamos deixar sem nota o Persson. Sem nota. E o Iago, camisa 97, Wagner? Acho que foi a melhor partida dele desde que chegou no Guarani, né? Jogou relativamente bem contra o São Paulo, não tão bem contra o Bragantino e Mirassol, mas hoje voltou a mostrar por que foi contratado. Gostei do Iago. Ele tem, por característica, né, dominar. Aí parte pra dentro do campo, puxa pra perna esquerda e bate pro gol. Tentou isso aí umas 4 ou 5 vezes no jogo de hoje. Mandou uma bola na trave? Mandou bola na trave. Primeiro tempo ele teve chances, a 8 minutos, de pé esquerdo, o goleiro fez uma defesa. A 17 minutos do primeiro tempo, quase um gol contra, né? Que ele chutou, desviou no zagueiro do Santos, quase saiu o gol. No segundo tempo também teve anotações aquele dele. Realmente foi muito bem o Iago, nota 7, logo depois do Giovanni, né? Seria o segundo. Nota 7 para o Iago. E o Júlio César, que é o camisa 7, Wagner? Júlio César, ele, é o queridinho do... O operário do mês. Ele é o queridinho do Daniel Paulista, um jogador de esquema, mas está sentindo muito a falta ainda daqueles jogadores antigos, né? Esquema de jogo, né, Wagner? Da Série B, né? Esquema de jogo, né? Exato, esquema de jogo, exatamente. Não, só para deixar claro. Cada alguém pode interpretar de outra maneira, né? Então, não foi bem o Júlio César, não. Foi muito bem substituído no intervalo. Aliás, no intervalo a gente fazia aquela observação, né? Tá meio difícil, olhando pela escalação, quem é que vai entrar, quem é que pode sair. Então deixamos uma válvula de escape aí pro Júlio César, e não é que veio realmente o Maxwell no lugar do Júlio César. Nota 5 para ele.
Nota 5 para o Júlio César e entrou exatamente o 71 Maxwell no intervalo de jogo, Wagner. Com vantagem, hein? Ali pelo lado esquerdo fez uma fumaça o Maxwell. Você gostou do Maxwell, Wagner? Eu gostei do Maxwell hoje sim. Ele não só manteve uma posição fixa ali pela esquerda, mas geralmente vinha pro meio também, finalizou e me parece que tá com vontade de ganhar. Você pagou a sua língua então, né, Wagner? Ah, bom, mas isso é na Série B, né? Todos nós aqui criticamos. Não, mas hoje eu falei pra você, vai entrar o Maxwell, você falou, para de brincadeira. E aí entrou ele, agora você gostou dele, Wagner. Queimou a língua. Queimou a língua, né? E nós estamos aqui para reconhecer. Quando né? Nós não somos poste, né, Wagner? Na bola e reconhecer que foi bem. Bem o treinador pela alteração e bem o jogador que correspondeu na substituição. No intervalo... Entrou... Mas não dá para ser titular ainda, né? Olha, nesse esquema aí com o Júlio César sentindo a falta daqueles companheiros da Série B, eu acho até que caberia uma camisa de titular pro Maxwell, pelo menos pelo segundo tempo que fez no jogo de hoje. Nota 6 para ele. Olha aí, Maxwell com nota 6, hein? Você não gostou, Albert? Maxwell como titular no lugar do Júlio César? Ah, não. tá. Não, falei da nota tudo bem. Você quer o Júlio César no lugar do Maxwell, eu não gostei não. Tá Gostaria do muito Maxwell na vaga do Lucão do Break. E o Lucão do Break, hein, Wagner Ferreira? Qual é a nota hoje do Lucão, segundo o Albert, tanque do Break? Pois é, o cara colocou ali o manto de cobrador de pênalti, tacou a bola debaixo do braço, deu 3 passinhos para trás diante de um goleiraço do Santos e bateu um traque, praticamente avisando onde ia bater e perdendo o gol do Guarani. Felizmente houve toda aquela confusão com o VAR. Aquela celeuma. Aquela celeuma e invasão de campo e tal, para sorte do Guarani, que não merecia realmente invasão sair perdedor do jogo de hoje. Aí o Giovani tratou de botar a bola debaixo do braço, aí sim, categoria. Bola no canto, rasante, goleiro do outro, e o Guarani empatava o jogo com o Giovani. Mas nós estamos falando do Lucão, vai ficar com uma nota 5. Nota 5 para o Lucão do Break. E o Daniel Paulista, Wagner Ferreira, técnico do Guarani? Bem, ele começou com o que tinha em mãos, né? Tratou de dar uma mexida em relação à partida contra o Mirassol, que realmente não foi bem. Mexeu na defesa, mexeu no meio-campo e manteve o ataque. Ele foi coerente, inclusive nas alterações também. Por essas e outras, vai ficar com uma nota 7, o Daniel Paulista. Nota 7 para o Daniel Paulista. E o jogo, Guarani e Santos 1-1, quanto valeu o jogo, Wagner? Ah, foi bom jogo, hein? Bom jogo cheio de alternativas. O Guarani principalmente criando uma série de jogadas de gol. O Santos nem tanto. Eu acho que o Santos saiu comemorando esse empate. Enquanto que o Guarani, eu acho que lamenta a perda de pontos, já que deveria ter vencido a partida de hoje. Gostei do jogo sim, uma nota 7 pro jogo. Viu, o presidente, né? Até mesmo falando em cima das forças, né, que nós estávamos falando, conforme dizem, né? O Guarani teve um desempenho, vamos dizer assim, que por enquanto aceitável. Ele só até o final do campeonato, agora só falta só o Palmeiras, né, para eles também para poder jogar contra, porque o Corinthians é do mesmo grupo, o Guarani não vai enfrentar. Né? Então vamos dizer assim que dentro de casa, sobre os seus domínios, o Guarani tem aí os 4 pontos, né? Os 4 pontos que ele precisa aí até agora no campeonato, quando aparece, viu, o técnico Daniel Paulista para a entrevista coletiva. Vamos ouvir? Tá certo então, nota 7, daqui a pouco eu pergunto pro Wagner do árbitro. Vamos então à entrevista do Daniel Paulista. Está preparando ainda, Ney? Vai mandando a brasa aí. Legal, então aproveita, Wagner Ferreira. Dê a sua nota aí para o Douglas Marques das Flores, o árbitro da partida. Bom, esse ilustre desconhecido aí, ele tem 36 anos. Sabe o que ele é, Claudinei? Ele é secretário de esportes na prefeitura de Rancharia. Deve ser amigo Deve ser amigo de Valdemir Amorim. Valdemir Amorim, né? De Rancharia, né? E apitou, não essa final de Copinha, mas a Copa passada, ele foi o árbitro da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não foi mal o árbitro, não. Inclusive deu ouvidos ao VAR, né? Porque naquele lance do pênalti... Voltamos já, vamos ver o Daniel Paulista. Vamos lá. Postura e pagamos caro por isso, né? Dentro da competição. Mas hoje a equipe voltou a responder muito bem. Jogou com propriedade contra um grande adversário que vinha de uma grande vitória contra o Corinthians dentro do campo do Corinthians e com uma grande atuação, e o Guarani foi melhor que o Santos dentro da partida, né? Teve inúmeras oportunidades, não que o Santos não tenha tido, mas as oportunidades que o Guarani teve foram muito maiores em termos até de quantidade. Acho que
praticamente o dobro de finalizações que a equipe do Santos, e as nossas finalizações com defesas extremamente importantes do seu goleiro. Temos que salientar um grande goleiro que acabou saindo como o melhor jogador em campo, então haja vista que o nosso poder ofensivo hoje foi um fator muito positivo, coisa que não tinha acontecido nas últimas rodadas. A equipe conseguiu desenvolver o jogo com muito mais facilidade, né? As trocas de passes foram muito mais assertivas, nós tivemos transições, tivemos triangulações, atacamos a última linha do adversário, criamos alternativas de jogo e saio daqui satisfeito com o rendimento. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir, mas acho que é um resultado importante, né? Passamos nessa trajetória aí de 4 jogos com 3 equipes da Série A e o Mirassol, que é um time extremamente competitivo, jogando dentro da sua casa. Poderia até ser melhor, mas eu acho que, pelo que a equipe apresentou, sai de bom tamanho, mas a gente sai com a consciência que ainda precisa melhorar e conquistar mais pontos para melhorar na classificação, melhorar na competição, e é o que a gente vai continuar trabalhando. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Daniel Paulista, dos 5 gols que o Guarani tomou, 4 foram de cabeça. Esse tipo de jogada, ou seja, bolas aéreas, é uma deficiência do time que tem que ser corrigida o quanto antes? Não, com certeza, né? É um dado que hoje tem nos incomodado. É uma situação que a gente trabalha, principalmente em véspera de jogo, incessantemente, né? Esse posicionamento, essa atitude de atacar a bola. E vamos ter que continuar trabalhando, aumentar o nosso nível de concentração, nosso nível de atitude nessa bola parada, tanto em escanteio quanto faltas laterais. Tivemos também gols sofridos com a bola já em andamento e o adversário conseguiu finalizar. Então é uma situação que a gente tem que melhorar, já vista que se nós levássemos em consideração, é lógico, se não joga, ou se não faz parte do futebol, se nós tivéssemos um pouco mais de um índice de acerto nesse quesito, com certeza os nossos números na competição seriam melhores. Então nós temos que evoluir nesse aspecto, porque com certeza isso tem sido determinante para que o Guarani não estivesse numa condição melhor dentro da tabela. Marcos Luiz, a Rádio Bandeirantes. Daniel, ficou claro que você mudou o esquema, né, da última partida para este jogo contra a equipe do Santos. Essa variação tática que você está implantando na equipe do Guarani vai ser uma tônica ao longo do campeonato? E gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o futebol do Giovanni Augusto na partida de hoje. Olha, eu acho que o esquema a gente não pode ser engessado a uma única possibilidade. Para início da competição e pela disponibilidade de atletas que tínhamos, já que tínhamos atletas fora pelo Covid, outros ainda não no condicionamento físico ideal, nós montamos uma equipe com 3 volantes para esse início. Tivemos algumas dificuldades, tivemos outros acertos, né? A equipe conseguiu uma vitória importante contra o São Paulo, mas depois teve um pouco de dificuldade nos 2 jogos fora de casa. Hoje nós optamos, já com outros atletas de características à disposição, mudar o jeito de jogar, e não mudamos só o jeito de jogar, fizemos variações que ainda não tínhamos colocado em prática, que surtiram efeito dentro do jogo, e a equipe produziu um futebol interessante. Foi uma equipe ofensiva, uma equipe que buscou o gol, tentou vencer, jogou para vencer. Infelizmente hoje não deu. Mas a gente também tem que salientar a qualidade do adversário, né? A qualidade dos jogadores da equipe do Santos, que foi valente também, né? Procurou dificultar, mas mesmo diante de todo esse poderio que o adversário também tem, o Guarani foi superior, poderia ter vencido, mas talvez justiça no futebol ela não exista muito. A gente tem que fazer o que aconteceu dentro do campo, melhorar e continuar trabalhando para que as vitórias elas possam vir. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Em relação à diferença de atuações, né? Contra os grandes, o Guarani atuou muito bem. São Paulo e agora Santos não foram... embora contra o RB Bragantino também tenha tido uma boa atuação, mas o Mirassol não. Isso mostra que dá para o Guarani encarar de frente os grandes, e como que você vê essa mudança da partida do Mirassol para esse confronto contra o Santos? Não, eu acho que foi uma partida completamente diferente em todos os aspectos. Acho que, como eu já disse aqui, tanto na coletiva pós-jogo contra o Mirassol e hoje especificamente
Contra o Mirassol nós tivemos uma partida muito abaixo do que a gente pode render, e hoje a equipe se apresentou bem melhor, tanto no aspecto de comportamento, de postura, mas também com futebol, né? Com variações, com triangulações. Fizemos uma partida extremamente interessante contra um dos grandes do estado e provamos que temos força. Se vamos ter condições de jogar de igual para igual com essas forças, essas grandes forças da Série A e grandes equipes que virão pelo caminho, acho que só o trabalho vai dizer, mas acho que o Guarani está no caminho certo, ainda existem jogadores para serem acrescentados ao nosso elenco, jogadores que hoje voltaram da Covid e se sacrificaram pela equipe, outros que estão aí aguardando a oportunidade também e trabalhando para que quando a oportunidade chegue possa corresponder, e isso faz parte do trabalho. Então a gente sai daqui hoje satisfeito pelo rendimento, pela entrega, pelo futebol que a equipe apresentou, um pouco incomodado pelo resultado, mas a gente tem que entender que enfrentamos uma grande equipe que vinha também de uma grande vitória, e o que a equipe produziu nos dá confiança, nos dá moral para que a gente continue desenvolvendo nosso trabalho, já pensando agora na equipe do Botafogo em busca de tentar mais uma vitória dentro de casa para que a gente definitivamente consiga crescer na competição em termos de pontuação e colocação. Elias Aedes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. O Guarani começou bem, criou chances, mas parou no goleiro João Paulo. E depois tomou o gol. Pressionou no segundo tempo e empatou. E muitos lances de parte a parte nos minutos finais. Apesar da ausência da vitória, o jogo de hoje comprova, na sua visão, a resiliência da equipe na parte emocional, em virtude de todos os obstáculos oferecidos pela partida? Bom, não tenha dúvida. Acho que a colocação sua é pertinente, porque víamos de 2 derrotas. A última, uma derrota bastante sentida, pelo que a equipe apresentou. E hoje você está melhor na partida, está criando melhores oportunidades. É lógico que, ainda assim, a gente não jogava um futebol talvez no nível que a gente almeja, mas o Guarani já era melhor que o Santos antes do gol, já que tinha criado oportunidades, bola na trave, já tinha procurado exigido do seu goleiro grandes defesas, e o Santos praticamente não tinha chegado. Começou a chegar após o gol em virtude de uma bola parada. A equipe se desestabilizou alguns momentos ali na parte emocional, mas de uma maneira geral logo respondeu, foi crescendo novamente dentro da partida, voltou para o segundo tempo bem sólida no aspecto tanto físico quanto psicológico, apertou a equipe do Santos, empatou, criou boas oportunidades de virada, o goleiro fazendo grandes defesas. Em um ou outro momento o Santos teve alguma chegada, muito mais talvez pela nossa exposição em tentar buscar a virada, tentar buscar o resultado, mas de uma maneira geral acho que a equipe está de parabéns porque teve a maturidade de entender que sofreu um gol de uma grande equipe onde jogava melhor, não se abateu, procurou forças no momento de desequilíbrio, de desencaixe, depois respondeu novamente durante praticamente quase toda a partida, foi melhor que a equipe do Santos. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Daniel Paulista. Como você vê a questão do setor ofensivo, né, que criou várias oportunidades, exigiu bastante do goleiro João Paulo, que até foi eleito melhor em campo, mas uma equipe que soube criar muito bem, né? O Giovanni Augusto fazendo seu primeiro gol na equipe, tanto o Júlio César como saiu no intervalo, como o Lucão do Break também, tanto na armação como na finalização. Como você vê o desenvolvimento do seu setor ofensivo? Hoje nós criamos muitas oportunidades, né? Oportunidades de gol, não foram só situações que foram um acaso, não. Nós criamos jogadas bem construídas, jogadas de triangulação e, como você mesmo disse, né? Vários jogadores participando ativamente desses momentos de decisão. A gente poderia até ter caprichado um pouco mais, mas é uma tomada de decisão, né? A dificuldade do jogo pode incidir no acerto ou no erro da finalização, mas de uma maneira geral gostei do que a equipe apresentou ofensivamente,
temos margem, mesmo tendo gostado de melhora, de construir mais situações. Acho que hoje foi o primeiro jogo e praticamente sem treinamento, porque foram 2 dias após a derrota de Mirassol, com viagem de quase 5 horas de ônibus aí entre um jogo e outro, e vinha pegar um Santos de Vitória, descansado com um dia a mais de descanso, sem viagem. Então, assim, as dificuldades eram muitas e a equipe respondeu muito bem. Os jogadores foram muito aplicados, foram de uma determinação muito grande, cumpriram a estratégia traçada e o resultado foi em campo. Acho que nós saímos daqui hoje que estamos no caminho certo, continuar trabalhando contra o Botafogo, partida muito difícil novamente. O Botafogo vem invicto na competição até o momento, é uma equipe que tem conquistado pontos e nós, jogando dentro de casa, temos que continuar fortes aí em busca dessa pontuação para crescer na competição. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Um dos fatores que fizeram com que o Guarani tivesse uma partida ruim na partida passada, na sua leitura, foi a falta de criação. E na partida de hoje, quais foram os pontos positivos que o Guarani conseguiu evoluir e que ainda precisa melhorar em relação às partidas que a vitória não veio? Não, eu acho que a equipe tem em todos os setores, tem situações a evoluir. Tem que evoluir defensivamente, tem que evoluir na bola parada, tem que melhorar na parte ofensiva. Não podemos também criar tantas oportunidades como criamos hoje e não converter. Tudo bem que o goleiro fez uma excelente partida, uma grande partida, mas temos que buscar alternativas para fazermos esses gols para que a gente consiga as vitórias. Hoje, mesmo criando muito, não conseguimos sair daqui com a vitória, mas como eu acho que a gente está num processo. O grupo está se formando, a gente não teve ainda todos os jogadores à disposição para treinamento, né? Tivemos hoje a volta de alguns atletas que, pela necessidade e pela característica, tiveram que entrar já de frente, né, e não estavam na sua melhor condição, mas ajudaram de qualquer forma, e os jogadores estão ainda buscando a sua melhor condição, e eu tenho certeza que quando tivermos todos em excelentes condições físicas, técnicas e táticas, o Guarani vai ter uma equipe muito produtiva e vai conseguir grandes resultados. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Daniel. Eu queria saber o que mudou, né? Porque a gente percebeu que o comportamento do time, a atitude do time mudou bastante do jogo passado para cá. Eu queria saber o que aconteceu, se é a parte física, se é a parte psicológica, o que realmente mudou do último jogo contra o Mirassol para hoje contra o Santos, nessa mudança de comportamento do time dentro do campo. Olha, eu acho que nós estamos num estágio da temporada que oscilações vão acontecer. Nós estamos iniciando um trabalho, é o 4º jogo hoje, jogos dificílimos, pesados, os jogadores têm sido de uma entrega muito grande, agora são seres humanos, essa oscilação de comportamento, é lógico que a gente assume que isso não pode acontecer, principalmente em momentos decisivos e jogando num grande clube como é o Guarani, mas eles são inevitáveis, né? Nós somos seres humanos, isso pode acontecer, vamos trabalhar para que eles não se repitam. E o mais importante foi a postura que a equipe teve hoje, né? A resposta que a equipe deu dentro de campo, mesmo não vindo a vitória, mostrou mais uma vez que tem potencial, que está trabalhando no caminho certo, que vamos evoluir, vamos continuar diariamente buscando a nossa melhora individual e coletiva e vamos estar sempre buscando fazer jogos melhores para que a gente nos aproxime, né, das vitórias. Eu acho que hoje nós estivemos muito próximo dela, mas não veio. Então vamos trabalhar para que contra o Botafogo a gente, com todas as nossas forças, possamos alcançar esse resultado que vai ser extremamente importante. Leonardo Trentin, Bugrecast. Daniel, boa noite. Eu gostaria de saber, o Índio e o Ronaldo Alves ficaram fora juntos por conta da Covid. E os dois eram titulares do seu time. Porém, hoje, somente o Ronaldo ficou no banco de reservas. Foi uma opção técnica mantê-lo ainda fora ou foi uma opção física do jogador? Eu acho que assim, todos esses fatores que você falou acabou contribuindo para a escalação. Existe necessidade, existe característica. Outro ponto extremamente importante nesses atletas que estão afastados por Covid, eles são orientados e são acompanhados diariamente
para ver a evolução, se tem sintomas, se não tem. E dentro do que a gente avaliou, dentro do acompanhamento que é feito, o Índio estava numa condição física melhor para suportar o jogo. Agora, isso não indica que se o Ronaldo também estivesse totalmente à disposição, poderia jogar. Eu acho que a gente ganhou em mais opções, né, de característica de jogadores importantes, jogadores de um currículo já confirmado, né, para que o nosso grupo ganhe peso, e contamos com todos, né? Hoje fizemos essas escolhas, vamos aguardar, vamos analisar o nosso próximo adversário, para que a gente também monte uma estrutura bastante sólida e escolha os melhores no aspecto físico, tático, psicológico, né, do momento, para a gente poder superar os grandes adversários que a gente vai ter pela frente. Bom, está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani se representa amanhã, volta a campo quarta-feira contra o Botafogo, mais uma vez aqui no Brinco. Obrigado, Daniel, boa noite. Obrigado, boa noite. E vamos seguir trabalhando aí, visando agora o Botafogo na próximo meio de semana. Muchísimas gracias, Daniel Paulista. Buenas noches, até la próxima. Vamos aguardar a partida contra el Botafogo. 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 Estou muito maravilhado. Amo Brasil, Shakira. Tá bom, chega. Chega, Albert Cavalcante, não se empolgue. Você ouviu aí então o Daniel Paulista. Já eu vou com o destaque final aí só Wagner Ferreira rapidamente. Você, na clássica pergunta, concorda com tudo, com nada ou em parte do que disse o Daniel Paulista, Wagner? Hoje ele foi coerente com tudo que nós vimos também aqui, né? Todos nós acompanhamos o mesmo jogo que ele e ele realmente confirmou as alterações que fez, gostou do time, acha que o Guarani merecia a melhor sorte, principalmente no segundo tempo, quando deu uma bafa em cima do Santos. Santos preocupado, fez as alterações no sentido de segurar o resultado do que partir para o ataque. Então, acho que ele está certo no que disse, o Guarani merecia a melhor sorte. Destacou, como todos nós destacamos aqui, a presença do goleiro João Paulo, que acabou com o jogo, e o Guarani tentou, pelo menos, umas 20 finalizações, hein, do Guarani, tanto no primeiro como no segundo, somando tudo, né, primeiro e segundo tempo, e merecia realmente fazer o segundo gol. Não fez por um acaso aí do futebol, e principalmente porque o Santos tinha o goleiro e acabou permitindo que o placar ficasse nesse 1-1. Legal, já o Wagner Ferreira passa a régua aí nesse empate do Guarani e também vai falar da expectativa que pode ter o torcedor para o jogo da próxima quarta-feira contra o Botafogo, também no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, 18 horas mais 50 minutos, Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui neste fim de jogo dos canais de futebol interior, Albert. O Guarani, né, que está no grupo A, está em segundo lugar com 4 pontos. O Corinthians vai jogando agora. Parece que está perdendo por 1-0, mas aí está em revisão do VAR o gol do Neto Berola. Então continua o Corinthians em primeiro com 4 pontos. Em segundo, quer dizer, o primeiro Corinthians com 5 pontos, se persistiu o empate. Em segundo, o Guarani com 4 pontos. Em terceiro, o Água Santa com 3 pontos. E a Inter de Limeira fechando o grupo 4, o grupo A em quarto lugar com 2 pontos. Já no grupo D, o grupo do Santos, o Bragantino vem primeiro com 6 pontos. Em segundo, o Santo André com 5. O Santos é o terceiro com 5. E a Ponte Preta vem último com 4 pontos. Caso o campeonato terminasse hoje, né, a primeira fase terminasse hoje, Corinthians e Guarani estariam classificados e iriam se enfrentar nas oitavas de final. Como ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, ali o Guarani joga dentro dos seus domínios, joga contra o Botafogo quinta-feira a partir das 21h30 contra o Botafogo. Lembrando que o Guarani já venceu o Tricas por 2-1, perdeu para o RB Bragantino por 1-0, perdeu para o Mirassol por 2-0 e empata com o Santos hoje. Então os três grandes de São Paulo, aí o Guarani teve um bom desempenho. Ele não vai enfrentar o Corinthians nesse campeonato por conta do estar no grupo dele. O próximo grande que ele tem que enfrentar, que é a primeira e a segunda força, que é o Palmeiras. Claudinei Corsi. Tá muito bem, grande abraço e até a próxima, Albert Cavalcante. Até a próxima, Claudinei Corsi. Grande abraço, este Albert Cavalcante foi o repórter hoje aqui na nossa jornada esportiva. Agora sim, Wagner Ferreira,
passando a régua aí, Guarani 1, Santos também 1, Wagner. Merecia a melhor sorte ao Guarani pela chance que criou, principalmente pelo segundo tempo, as alterações feitas pelo Daniel Paulista. Gostei do time, merecia realmente sair pelo menos uma vitória de 2-1, mas como o Santos se defendeu bem, teve um grande goleiro, o placar ficou de 1-1. Perspectiva para o próximo jogo contra o Botafogo, com todo o respeito, é jogo para ganhar, porque joga dentro de casa, contra um time de menor expressão, queira ou não, pelo ranking, e Guarani jogando em casa tem todas as condições de vencer o Botafogo. O time que vai jogar não se sabe, vai depender do Daniel Paulista, se ele vai manter o Ludic, se volta o Daniel, não sei se dá tempo de voltar o Diogo Matheus. Na lateral esquerda, não sei se ele gostou do Matheus Pereira ou se vai voltar com o Eliel. O meio campo, Giovani, tem presença nesse time, e o ataque, ele deve manter o Iago, o Lucão, e se dependesse de nós aqui, o Maxwell entraria no lugar do Júlio César. Em todo caso, nas mãos do Daniel Paulista para escalar o melhor Guarani para esse jogo de quinta-feira, no Brinco contra o Botafogo. É quarta? Quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira, às 21h30. Então, é esse jogo de quarta-feira no Brinco, Guarani e Botafogo. O Guarani nas mãos do Daniel Paulista para escalar o melhor time aí. Evidentemente que, time por time, Guarani é favorito, tranquilo para vencer essa partida. E se vencer, vai, evidentemente, assumir a liderança, dependendo do jogo de hoje entre Ituano e Corinthians. E parece que o gol foi confirmado lá, Ituano vai vencendo, então 1-0 a equipe do Corinthians. Wagner Ferreira, grande abraço para você, uma excelente semana e até a próxima, Wagner. Lembrando que o grupo é muito fácil, né? Muito fraco, tecnicamente, o grupo A do Guarani. Corinthians e Guarani, com o pé nas costas, vão se classificar. E evidentemente que já a partir da quarta-feira contra o Botafogo é a chance do Guarani fazer 3 pontos. Seria a segunda vitória, né? Porque ganhou do Botafogo, ganhou do São Paulo, ganharia do Botafogo, já perdeu 2, empatou 1, então tá na hora de vencer a segunda, que seja na quarta contra o Botafogo. Grande abraço, até lá. Até lá então, Wagner Ferreira, comentarista desta tarde e noite aqui nos canais Futebol Interior. Agora 18 horas mais 54 minutos. Finalzinho aqui do nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior. Nós vamos então para conferir a ficha técnica do jogo com o Marcelo Bezerra para Prone Alimentos em 30 segundos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Marcelo Bezerra. Muito bem, meu caro Claudinei Corsi, amigos que nos acompanham nos canais Futebol Interior, pelo Campeonato Paulista da Série A de Futebol, pela quarta rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Santos se enfrentaram. O Guarani, do técnico Daniel Paulista, entrou em campo com Kozlinski no gol, número 30, número 2 Ludic, 14 Hernando, 34 Derlan e 16 Matheus Pereira. Meia dúzia Bruno Silva, 23 Índio, 10 Giovanni Augusto, 97 Iago, 11 Lucão do Break e 7 Júlio César. Foram embora no Guarani, Júlio César, Giovanni Augusto, Índio, Bruno Silva e Matheus Pereira. Entraram no Bugre, Eliel, Madison, Rodrigo Andrade, Eduardo Persson e Maxwell. Esses foram os escalados do técnico Daniel Paulista. O Santos Futebol Clube entrou em campo com o João Paulo 34, Madison 13, Kaique 28, Bauerman 4 e Felipe Jonathan número 3. Camacho 29, Zanocelo 25, Ricardo Goulart número 10, número 11 Ângelo Gabriel, 9 Marcos Leonardo, 30 Lucas Braga. Foram embora no Peixe Felipe Jonathan, Zanocelo, Ricardo Goulart, Ângelo Gabriel e Lucas Braga. Entraram no Peixe Lucas Pires, Carlos Sanches, Vinícius Balieiro, Alanzinho e Marcos Guilherme. Esses os comandados do técnico Fábio Carilli. Apitou o jogo o senhor Douglas Marques de Flores, auxiliado por Neuza Inês Bach e Leonardo Tadeu Pedro, tendo como quarto árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. Claudinei Corsi. Muito bem, grande abraço, muito obrigado aí pela transmissão hoje, Marcelo Bezerra. Muito obrigado, Claudinei, um grande abraço para você, a toda a nossa equipe, a todos os nossos ouvintes. Nos vemos em breve, até a próxima, um grande abraço. Até a próxima, este Marcelo Bezerra, trazendo aqui a ficha técnica do jogo, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho. E com a ficha técnica, às 18h57, nós colocamos um ponto final no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
18 horas, mais 57 minutos em Campinas. Dezoito e 57, consequentemente, colocando um ponto final também na jornada esportiva dos canais Futebol Interior, desde as 3 da tarde. Você conferiu Guarani 1, Santos também 1, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, com a narração de Marcelo Bezerra, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, o Felipe Marques. Falamos aqui em nome de Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Prone Alimentos, produtos feitos sempre com muito carinho para agradar o seu paladar. Acesse o site pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Pizza do Dadá, peça pelo delivery 3744-2121. Falamos também para Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br e site Futebol Interior, o site da informação esportiva. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você que ficou com a gente até aqui nesta jornada esportiva uma ótima e abençoada semana. E a gente se vê por aí, pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.